não tem pistas da escalação, a gente tem alguma coisa de surpresa que pode acontecer, mas de qualquer maneira, primeiro o Guarani tem que fazer a parte dele, depois para ver, evidentemente, o que vai acontecer, Edu. E hoje é aniversário do grande amigo, ex-presidente do Guarani, senhor Beto Zini. Ô, Betão, que alegria ter falado com você, Beto Zini. 80 anos, Lucas Pessoa, 80 anos o Beto Zini. Parabénsão pra você, Betão. Oi, que eu perguntei, Betão, quantos, Edu? 80. Que maravilha, maravilha, maravilha. Beto Zini, presidente de 88 a 99. Mas antes foi diretor do Guarani. Em 78, muito jovem ainda, trouxe para o Guarani o volante Zé Carlos. Ele, grande colaborador, já era o Beto Zini em 78, Zé Carlos, volante, que iria ser o capitão do time de 78. O Beto Zini teve grandes e inúmeras contratações, mas um cara bom que ele trouxe, pronto, ídolo, que chegou e desfilou no carro de corpo de bombeiro, chama-se Djalminha. Essa foi a contratação de Beto Zini. Edilson, tava quietinho no Tanabi, espontou Edilson, depois deu no que deu. Edilson, grandes clubes, seleção brasileira, Copa do Mundo. Ricardo Rocha foi outra pérola também, veio do Santa Cruz como lateral. No Guarani se firmou como zagueiro, carreira internacional, Copa do Mundo, sensacional Ricardo Rocha. Wagner Bacharel, Careca Bianchese, Guarani vice-campeão paulista 88, trouxe Robson Ponte do América de Rio Preto, isso em 99, já no final da sua gestão da última. Mauro, atacante do Paulista de Jundiaí em 99, Rubão, segundo maior artilheiro depois de Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça, quando chegou no Guarani, não é a época do Beto Zini, mas o Rubão foi a época dele. Edu Lima, Clóvis, vendido por Benfica, Mineiro, e depois brilharia na Ponte, trouxe do Rio Branco, voltou pro Rio Branco, depois foi pra Ponte, o Mineiro. O Beto Zini recuperou um menino chamado Neto. Neto jogou demais na mão de Beto Zini, emprestou, deu um jeito, voltou e foi um verdadeiro camisa 10. Revelações como Luizão e Amoroso. Chegou a pegar João Paulo, Evair, Elano, Renatinho, Edu Dracena, Martinez, Alex, que veio do Primavera de Indaiatuba e foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, Adriano Codorninha, teve um derby, janeiro de 92, Guarani de 2-1, e aí o Luizão fez o gol da vitória, mas o Beto Zini tinha emprestado o Luizão lá pro Paraná Clube, para pegar experiência. Aí o Luizão voltou, foi campeão da Copa São Paulo, e depois acabou também sendo nesse derby aqui. O que mais? Técnicos de Beto Zini, simplesmente Muricy Ramalho, Abreu Braga, Vanderlei Luxemburgo, Levir Coupe, Carlos Alberto Silva várias vezes, Evaristo de Macedo, Vadão. Descoberta de Beto Zini. Carlinhos foi um grande técnico, brilhou no Flamengo. Cilinho quebrou a estigma de que o Cilinho, aquele compromisso que ele tinha com a Ponte, Beto Zini trouxe Cilinho para o Guarani. Não foi feliz, é bem verdade. Pepe, que acabamos de falar aí. Você sabe que o Beto Zini inventou uma vez Oscar Bernardes, grande zagueiro da Ponte, revelação da Ponte, Copa do Mundo revelado pela Ponte. Zagueiro Oscar, por alguns jogos foi técnico de Beto Zini. Ele gostava de inovar. Marinho Pérez, que foi titular da Copa de 74, também foi técnico do Guarani. Em 91, Beto Zini contratou Birubiru, da Democracia Corintiana, Edson Bobrão, Volney da Ferroviária, Guarani subiu. O Zico deixou os 3 filhos dele com Beto Zini treinando no Guarani. Amizade com Kleber Leite, presidente do Flamengo. E aí o Flamengo convidou o Guarani para inaugurar um estádio em Cuiabá. Beto Zini foi chefe da delegação da seleção brasileira, que foi para China, Japão. Conviveu com Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Leonardo, Roberto Carlos, Tafarel, Marco Aurélio Cunha. Trabalhou com Beto Zini, grande médico, envolvimento com São Paulo. E o Beto Zini deixou encaminhado o Guarani no Clube dos 13. Metade de 99, Beto Zini deixava a presidência do Guarani. E aí o Lorenzetti assumiu. O Guarani foi para o Clube dos 13, mas através de tudo ajeitado pelo Beto Zini, que era muito, muito amigo daquele que era do Grêmio, como é que chama? Do COF, né? Mustafa Conturso do Palmeiras, Eurico Miranda, nossa senhora, Fábio COF do Grêmio, Eduardo Fará. O Beto tinha um leque de amizade que levou o Guarani ao Clube dos 13. Amizade com o Ranfiger e várias parcerias. Beto Zini, meu amigo, um abraço pra você, parabéns
e muitas felicidades. 17h24, oi Tigrão na área, um abraço, boa tarde Tigrão. Um abraço, Edu. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Concentração. Um abraço muito afetuoso, muito especial ao presidente Bertuzini, uma lenda como dirigente esportivo, como presidente do Guarani, uma figura marcante no futebol brasileiro. Por tudo isso que você acabou de dizer aí, eu não vou ser repetitivo, que Deus o proteja, o conserve, que dê saúde. Saúde é o bem mais importante e que o presidente continue com a gente por muitos e muitos anos. Um abraço, um beijo para o Bertuzini, que certamente deve estar nos ouvindo, né? E é uma figura, diga-se de passagem, que faz muita falta nas hostes futebolísticas e principalmente no Guarani Futebol Clube. Sempre lembrado por torcedores, aqueles jamais experientes. Puxa, não dá para trazer o Beto de volta, não dá para ir lá bater um papo com o Bertuzini para ver o que ele acha dessa situação. Por que não ouvir o Beto, uns conselhos do Beto? Então, uma figura emblemática e marcante. Um abraço para o presidente Bertuzini e volto a dizer que Deus o conserve, que dê a ele muita saúde, a ele e a toda a sua família. Edu, estou aqui à disposição, rodada decisiva, não tem nenhum rebaixado ainda, veja como são as coisas. Eu acho que há muitos anos não acontecia isso, de chegar nesse novo regulamento, esse novo formato esdrúxulo, estapafúrdio, grotesco. É um verdadeiro monstrengo esse regulamento, mas é o que temos, é o que os caras aprovam para conseguir ter datas, para conseguir fechar o campeonato num tempo muito curto. É um campeonato burro, injusto, um campeonato ridículo no regulamento, não nas disputas. A Ponte aqui com 22 pontos pode ficar fora, tomara que não. E tem time que com 13, 12 talvez vai se classificar. Então é muito mal feito o regulamento, seria muito mais fácil, ao invés de 12 datas na fase de classificação, fazer 15 datas. Uma espichadinha aí de uma semana, 15 datas. E aí jogaria num turno só, todo mundo contra todo mundo, são 16 times, teríamos 15 rodadas e apuraríamos os 8 melhores. Seria justo, seria algo muito mais próximo de qualificar os melhores. E não esse campeonato imbecil, esse campeonato que tem um regulamento formado por curiosos, por incompetentes motivados, por pessoas que nunca chutaram uma bola na vida, e a todo ano, desde que ele foi implantado, ele promove grandes injustiças. E os clubes, reféns, com o chapéu na mão, dependendo da cota que a federação oferece pelas transmissões ao vivo, dizem amém. E aí vem essas aberrações que nós estamos vendo agora, né? Verdadeiras aberrações. Um grupo não pontua nada e classifica 2, o outro grupo pontua muito e deixa gente que pontuou muito mais do que aquele que já se qualificou porque o grupo de lá pontuou menos e aí fica de fora. Um absurdo, eu não me conformo com isso daí, acho que é um assassinato técnico, eu acho que estão matando o futebol paulista, é uma vergonha, é uma coisa grotesca, volto a dizer. O regulamento é um verdadeiro monstrengo, mas é o que temos e no nosso cardápio aqui hoje, com a narração do Carlos Batista, estaremos nessa. Ponte Red Bull Bragantino, o Bragantino precisando dos pontos para se classificar e a Ponte precisando vencer. Se empatar vai ficar fora, porque o Palmeiras vai ganhar do Mirassol lá em Mirassol. O Mirassol já está classificado e nem que seja no apito, o Palmeiras vai ganhar esse jogo lá em Mirassol. E aí ele empataria com a Ponte em pontos, se a Ponte empatar, 23 para todo mundo. Em número de vitórias, mas o Palmeiras levaria vantagem no saldo de gols. Então, é esse o cardápio para hoje. Daqui a pouquinho, que horas temos agora? 1 minuto,
daqui a um minutinho já poderemos ter a confirmação dos times e aí a gente fala um pouco mais de base e já em cima do fato consumado a respeito das possibilidades com os times oficialmente escalados. Eduzão. Muito bem, eu gostei da fachada, sensacional, hein, Tigrão, tá sensacional. Meu amigo Leandro Borges, o moço de Piracicaba, olhando pra direita, pra esquerda, pra um lado, pro outro, Tudo pra bem, cima e Edu? pra baixo. Será que tem escalação? Né? Oi, Edu. Daqui Tudo uma bem, hora. Edu? Tudo bem, Edu? Oi. Ainda não, Edu. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Já estamos aqui na expectativa. Corinthians e Guarani, o Bugre ainda com chance de classificação. Claro que não são chances tão claras em relação a rodadas passadas. O Guarani, nesse momento, é o terceiro colocado com 12 pontos. Tem 3 vitórias, nenhum gol de salto, mas pode se classificar. Mas para isso, fundamentalmente, precisa vencer o Corinthians. Corinthians que ainda não foi derrotado na sua casa, mas hoje terá um time alternativo. Afinal de contas, o Timão está envolvido em 2 jogos da segunda fase da Libertadores, a conhecida pré-Libertadores. Jogou lá na Venezuela na última quarta-feira, acabou empatando pelo placar de 1-1 e tem o jogo decisivo na próxima quarta-feira neste mesmo estádio, na Neoquímica Arena, em Itaquera, zona leste da capital paulista. Portanto, Corinthians deve ter um time alternativo. O Hugo Souza, por exemplo, que é titularíssimo, vai jogar. Pelo menos essa é a expectativa. Tem a volta, por exemplo, do Gustavo Henrique, que fará sua estreia neste ano de 2025. E do outro lado, o Guarani, o Bugre, também buscando aí uma vitória e dependendo de uma combinação de resultados, visando a classificação. Assim, já daqui a pouquinho, alguns segundos, os times estarão já definidos e escalados e o CH também à sua disposição, Edu. Já a escalação de Guarani e Corinthians, hein? Tá saindo da ponte também, já, vamos ver se a gente faz tudo simultâneo. Um grande abraço ao André Luiz, o repórter feliz. Grande André, um abraço Bugre pra você. escalado. Viu? Bugre escalado. Então vamos nessa. Atenção, maestro Lucas Pessoa, 17h31. E o Corinthians também. Como será que vem? Primeiro, Bugre. Oi, Bolis. Gabriel Mesquita, o goleiro com a 1. 2, Lucas Justin. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael e meia dúzia Emerson. No meio, 5, Matheus Sarará. 8, Caio Melo. 10, o capitão do time Anderson Leite. Na frente, 7, Rafael Bilu. 11, João Vitor. E 9, João Marcelo. Repeteco do Bugre, Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Matheus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite, Rafael Bilu, João Vitor e João Marcelo. No banco, com opções para o técnico Maurício Souza. Para o gol, Emerson Júnior, tem Ian, Pedro Manuel, ainda as presenças de Titi, Vinícius Cauê, Vinícius Iugi, Giovanni Ues Giva, Isaac, Luiz Miguel, o atacante do táxi, Matheus Regis, olha ele aí, Raí Nascimento e Deni Júnior. Edu Pinheiro. O volante é o Matheus Sarará. Tem que estar suspenso, né? Quem que tá suspenso no Guarani? Tem o que tá suspenso. Matheus Sarará. Natan, né? Natan. Corinthians também escalado, Edu. E Guarani não tem meio, hein? Anderson Leite, volante número 10. Vamos ao Corinthians. Atenção, maestro. Que tem até aqui a melhor campanha nesta fase, primeira fase, né, do Campeonato Paulista. Hugo Souza, Hugo Nendeca com a 1. Léo Maná, 33. Félix Torres, 3. Kaká, 25. E o ex-Bugre Matheus Bidu com a 21. 35, 35, Charles, 7, Michael, 77, Igor Coronado, 43, Thales, 11, Angel Romero, capitão do time, e 22, Héctor Hernandes. Repetindo a equipe do técnico Ramon Dias, o Corinthians de Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, Charles, Michael, Igor Coronado, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. No banco, Matheus Donelli, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, Gustavo Henrique, Breno Pidon, Rian, Hugo, João Pedro, Gui, Negão, João Vitor e Alex Santana. Edu Pinheiro. Atenção, hora de arbitragem na Neoquímica. A arbitragem na Neoquímica Arena, claro, eu vou trazer para você já, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Estou na procura aqui, não, ó, no cacuete. Opa, vai ser o Murilo. Tá no papel. Murilo Tarrega Victor. Murilo Tarrega Victor. Isso. Assistente 1, Ricardo Pavanelli Lanuto. O 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos. O árbitro de vídeo é Vinícius Furlan. O assistente do VAR, Marco Antônio de Andrade Mota. E o assistente VAR 2 é Rafael Gomes Félix da Silva. Credo. Edu. Pra que tudo isso, seu Tarrega? Esse eu não conheço, hein?
Nunca ouvi. Atenção, majestoso, urgente, a pergunta é, alô Catarino, ponte escalada? Sim, Edu, tanto ponte quanto o Bragantino já escalados. Maestro Lucas Pessoa, vamos à ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo. Ponte está escalada com o Diogo Silva, é o goleiro 12. São 3 zagueiros. Simon 4, Emerson 18, Sérgio Rafael meia dúzia. Maguinho na ala direita com a camisa 2, Arthur na esquerda com a 15, no meio Léo Oliveira 55, Lucas Cândido 25, Serginho 37, 29 Everton Brito, 7 Jean Dias. Macaca de Diogo Silva, Emerson, capitão do time, Simon e Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Arthur, Serginho, Everton Brito e Jean Dias. No banco, o técnico Alberto Valentim vai ter como opções Pedro Rocha 1, Dudu 8, Renato 11, Pedro Vilhena 17, Gustavo Teles 19, João Gabriel 20, Vicente Conte 26, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Victor Andrade 31, Bruno Lopes 77, Bruno Lopes e 90 para o Danley. Barcelos tá suspenso, 3 cartões amarelos, Edu. Danilo Barcelos tá suspenso, perfeitamente. Vamos lá, atenção, hein? Atenção, ó, o time que tem sangue austríaco, que paga quinzenalmente, que fez um belo CT na entrada de Bragança, que reformou o estádio. Os caras têm grana, mas eu vou falar pra você, deu uma escapada no Brasileiro sensacional. Na penúltima rodada, o Red Bull Bragantino ganhou do Atlético em Curitiba. Empurrou o Atlético pro rolo. E depois, o último jogo em Bragança, não me lembro contra quem foi, acabou goleando facilmente. Ia golear mesmo e acabou escapando, hein? Esse é o Red Bull Bragantino. E os caras estavam na padoca. Eu passei na Piracã. Lá tinha uns caras do Red Bull Bragantino de camiseta e tal. E a arbitragem também estava na Piracã. Vamos lá, o Red Bull Bragantino. É o Braga, né, que na última rodada goleou o Criciúma e por isso escapou do rebaixamento, mas hoje está desfalcado. São 6 desfalques, entre eles o Sacha, não vem pro jogo. Time do Bragantino escalado por Fernando Seabra com Cleiton 1, 3 para Eduardo, 14 Pedro Henrique, 2 Guzmán Rodrigues, 29 Juninho Capixaba, 35 para Matheus Fernandes, 8 Lucas Evangelista, 10 John, 33 Nátio La Quintana, 17 Vinicinho, 9 Isidro Pita. Fernando Seabra escala o Bragantino com Cleiton, Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, John, Nacho La Quintana, Vinicinho e Pita. No banco vão estar Eric Ramírez, Fernando, Thiago Borbas, Gustavo Neves, Mosqueira, Guilherme, Douglas Mendes, Lucão, Gustavo Henrique, Vitinho Mota, Vinícius Lago e o Chumbinho. O Bragantino tem 8 estrangeiros. O equatoriano Andrés Hurtado é defensor. O colombiano Sérgio Palacios também é defesa. O uruguaio Agustín Santana também é defesa. O uruguaio Guzmán Rodrigues também é defensor. O uruguaio Thiago Borbas é atacante. O paraguaio Isidro Pita vai para o jogo, estava no Cuiabá. O colombiano Henry Mosqueira, atacante. Esse uruguaio aqui, o La Quintana, vai pro jogo, é o número 33, hein? Esse moleque Vinicinho tem 21 anos, estava na base do Flamengo, base do Desportivo Brasil. Aí o Bragantino levou pro Sub-23. E já tá marcando o gol esse menino, hein? Eduardo Sacha não joga, né? 32 anos, experiente. E já marcou alguns gols esse ano. Atenção para o apito que estava na padoca. De novo o apito. Eu nem sei qual é o original, qual é o seu, de tão perfeito que é a sua imitação, viu, Edu? O árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 por Danilo Ricardo Simão Manis. Bandeira 2 é o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira Bispo. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Intervalo, na sequência, análise CH com o Bugre, Tigrão com a Ponte, 17h39. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Oi, CH, por gentileza, repita a escalação do Guarani e sua análise, por gentileza. Gabriel Mesquita no gol, Lucas na lateral direita, Rafael, Lucão na quarta zaga e Emerson. Matheus Sarará com a 5, Caio Melo 8, Anderson Leite 10. Bilu 7, João Marcelo 9, João Vitor número 11. Tudo bem. O que parece esse time, né? Porque a gente vai ter que ver na prática. Bom, primeiro que eu acho que o Natan faz muita falta. Sarará pode dar conta? Até pode. Mas não tem a liderança, a saída de bola, o futebol do Natan. Muito bem. Caio Melo está tentando encontrar o seu espaço. E Anderson Leite como 10, teoricamente como articulador. Já assistimos muitas partidas, muitas tentativas do jogador por dentro. Pelo menos na minha avaliação, poucas deram certo. Tem João Vitor, Bilu e João Marcelo. Eu acho que a escalação em si, no geral, ela está muito coerente com aquilo que o técnico tem feito. Agora, animicamente, a confiança, a intensidade desse time vai ser alta? A gente espera que sim, porque mesmo com esse time alternativo, o Corinthians tem alguns jogadores que eu vou aqui, e todo mundo sabe quem são, mas alguns que a gente vai destacar. Primeiro, o goleiro Hugo Souza, dispensa qualquer tipo de apresentação. O Bidu, lateral esquerdo, vem jogando muito bem. O Igor Coronado joga um bolão. Thales Magno e Romero. Parei nesses três. Então, o Guarani vai precisar jogar muito futebol para poder efetivamente vencer o seu jogo, que é a primeira tarefa que o time tem que fazer. Então, vamos torcer para que o Guarani consiga fazer um bom jogo, vença a partida, mas é improvável que isso aconteça. Edu Pinheiro. CH, por gentileza, para complementar mesmo a escalação do Corinthians, por gentileza, só repetindo aí que eu não... Hugo Souza, Maná, lateral direito, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, lateral esquerdo, Charles, meio campo, Maicon e Igor Coronado, Thales Magno no ataque, Romero e Héctor Hernandes, Edu. E titulares no banco, né, CH? Tem alguns titulares no banco, evidentemente, né? Mas é uma equipe alternativa, né? Totalmente Isso! Isso, sensacional! Agora o Tigrão vai repetir. Ele queria tanto ser repórter, nunca foi, sempre comentando. Tigrão, escalação da Macaca e sua análise. Eu fiz aí um levantamento rápido aí outro dia. Entre copo de futebol de salão, futebol no profissional, em Campinas, em Mojimirim, né? Em São João da Boa Vista, quando eu fiz um ou outro jogo lá, como cachê. Aí eu fiz aí uns 80 jogos como repórter, tá? Não diga. 80. Só pra você... Você vê como é que é plantão, a coisa passa. É frustrado porque nunca fez plantão. Então é o plantão que Então, comecei como plantão.
Que começou? Comecei como auxiliar de plantão em Sumaré. O titular era J. Alves, e é de Santa Bárbara do Oeste. E eu fazia aquele ping-pong que você fazia com o Milton Neves lá em São Paulo. Só aproveitando a deixa, mas rapidamente registrar aqui uma semana muito difícil de tristeza. Carlos Luz faleceu, rapaz. Não sabia. Carlos Luz faleceu na última quarta-feira. O Tinini me comunicou. Gerson Barbosa, uma lenda aqui também na época de Rádio Educadora. Carlos Luz trabalhou muito tempo aqui. Ele narrava futebol, narrava amador. Ele fazia o show de loteria. Campinas parava para ouvir Carlos Luz do estúdio Jairson Barbosa de Brasília, todo sábado, direto ao vivo, a Loteria Federal. Todo mundo ouvia a Educadora. Era um show de quarta e sábado. Além disso, apresentava também programas musicais. Foi uma pessoa extraordinária, viveu os últimos anos de maneira muito difícil, perdeu a visão, mas que Deus o receba e toda a felicidade do mundo aí para o Carlos Luz. A minha gratidão ao Carlos Luz, eu nunca neguei isso, nunca deixei de dizer isso aqui. E quando eu estava iniciando, fazendo, sabe, o mapa lá da classificação, tá, aí no finalzinho eu falava um pouquinho, no plantão lá na Nova Sumaré. Primeira vez que eu falei num estúdio, num microfone de rádio ao vivo, foi na Nova Sumaré. Esse amigo deu essa oportunidade, eu gosto, tal, gostaria de conhecer como é que é. Ele falou, vai lá domingo, assim você me ajuda. Eu fazia rádio escuta, na verdade, depois montava a classificação para ele, e no final ele fazia um bate-bola comigo. Ele ia dando os resultados, eu ia fazendo um pequeno comentário sobre aquilo que aconteceu na rodada. Mas, depois foram 2 ou 3 vezes só que eu estive lá, através de um amigo em comum da faculdade. Carlos Luz trabalhava na Itaú Seguradora e atendia um amigo meu da faculdade de Direito, Jorge Geraldo da Silva Gordo. Falei, conheço o Carlos Luz, já que você gosta, quer conhecê-lo? Falei, lógico que eu quero. Aí fui conhecer pessoalmente Carlos Luz, né? E aí teve um amistoso, aí Rádio de Mojimirim, Guarani São Paulo, antes de começar o campeonato, comecinho de temporada, e ele me falou, olha, você quer participar como convidado, como comentarista? Lógico que eu quero, sem dúvida nenhuma. Aí tava Serginho Silva no gramado, Carlos Luz narrando, Serginho Silva como repórter. E o outro repórter, que era Léo Santos, ele levou para a cabine, porque falou, vou pôr esse garoto aí para tentar ser convidado como comentarista e vai que não segura o samba. Então ele trouxe o Léo Santos, inteligentemente, experiente lá de Itapira, para a cabine no Brinco de Ouro. E o Léo Santos era o comentarista e eu dava um pitaco de vez em quando. E aí, para você, Valdemir Gomes? Tô achando isso, aquilo. Na segunda participação ele falou, Léo, desce, aqui tá resolvido. Já temos comentarista. E aí o Léo desceu, foi feito lá com 2 repórteres, Serginho Silva e Léo Santos, e eu fiquei na cabine com o Carlos Luz, e dali pra frente iniciei pra valer mesmo a carreira como comentarista em Mojimirim. Aliás, era a Rádio Alvorada, que era a rádio menor, e estava ouvindo essa transmissão lá em Mojimirim, o André Luiz, que era da Rádio Cultura, que era a maior das AMs, eram 2 AMs. E aí me ligou, conseguiu meu telefone lá, não sei com quem, não existia celular, isso é finalzinho de 84, início de 85. E o André falou, quer vir pra cá, que é melhor. Gostei do teu comentário, gostei do teu estilo, tô precisando de um comentarista. Falei, tá bom, vou passar o telefone do meu empresário pra você falar, pra você falar com ele. Aí, perto do que estava na Alvorada, ele me deu uma coxinha a mais. E eu fui para a Cultura e essa é a história. Mas a primeira oportunidade de fazer uma externa, quem me deu, me convidando, atendendo a um pedido de um amigo em comum, foi Carlos Luz. Então, faço aqui a minha homenagem e declaro aqui toda a minha gratidão a ele e que Deus o tenha, que Deus o receba de braços abertos. Viveu bastante, acho que estava na faixa de 90 anos, Carlos Luz, ou não, Edu? Eu não tenho a informação de quantos anos. Mas a gente, até daqui a pouco alguém vai nos falar aí.
Carlos Luz. O final foi difícil, você acabou de dizer, mas viveu muito bem. E era um fenômeno, hein? Era um fenômeno. Eu vi 2 e trabalhei com os 2. Narrava fumando. Ele e Roberto Leite. E dançava a noite inteira. De manhã tava no São Bernardo narrando Amador. Dançava a noite inteira. Não perdia um baile de veterano. Famosíssimo pé de valsa. Pé de valsa. E no cabelo, mais ou menos uma lata de brilhantina por baile. Puta, aquela sensação, a brilhantina dele é demais. E o sapato, aquele... engraxado no Largo do Rosário. Cromo alemão. Cromo alemão, bem polido. E aí ele falava, ó, se não acontecer nada, pelo menos eu tenho um retrovisor aqui embaixo, porque reflete no meu sapato. Uma vez ele tomou um susto. A dona tinha ido desprevenida. Ele falou, nossa, que bacana. Carlos Luz, uma lenda. Inclusive, apresentando os desfiles de 7 de setembro, que você também já apresentou, né, Edu? Ou pelo menos esteve lá com o mestre de cerimônia, ele também ia no palanque lá no Largo do Rosário. Fizemos um carnaval uma vez, foi 2001, 2002 na Glicéria, foi verdade, bem lembrado, esqueci disso aí. Ele me levou para Americana, começo de carreira, em 82, rádio escuta, me pegava no São Bernardo, com aquele Fusca azul dele, me deixava na rádio, eu ajudava o plantão, ele ia lá para o estádio Décio Vita, o jogo do Rio Branco. E ele era um pouco estrábico de um dos olhos. Isso. E eu falava pra ele, pô, Luz, com você é imbatível. Imbatível. Porque ele ficava com um olho na bola e outro no bandeirinha. Então ele não errava impedimento nunca. Era um negócio fenomenal. Muita saudade, a minha gratidão a ele. A minha também. Meu abraço à família toda. Meu carinho e saudades do Carlos Luz, né? Parou há muito tempo, estava em casa, estava recluso por causa do problema de saúde. E eu não sabia, Edu, sinceramente, uma semana corrida, atribulada, tô emocionado, porque tô sabendo aqui no ar por você. Mas vamos em frente, eu tô vendo aqui o da peruca já à sua disposição também, viu, Edu? Não sei se já te avisaram aí. Mas tem um corte diferente, aqui tá com um topete, mas parece que tá ficando careca de novo, pô. Ah, sai pra lá, Tigrão. Isso é reflexo da sua careca, pô. Parece que tá com a testa tá aumentando tudo de novo, pô. Tá dando pra molar machado na testa. Ô, então, Edu, dá um pitaco da ponte, senão o Jorginho não vai falar, Tigrão. Não, tô falando, tá bem escalado, era o time que eu esperava e boa sorte pra ponte. Pelo amor de Deus, mas repita a escalação da ponte, pelo menos, pro Jorginho comentar. Vamos lá. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Emerson e Sérgio Rafael, os 3 zagueiros. Arthur é o lateral esquerdo. Sim. A meiuca, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho. A dianteira, Jean Dias e Everton Brito. A ponte vai de novo, sem centroavante, mas leva 2 no banco. Bruno Lopes e Danley. Além deles, Pedro Rocha, Dudu, Renato, Pedro Vilhena, Gustavo Teles, muito bom de bola da base, João Rafael, Concha, Vicente Concha, Luiz Felipe Coringa, Pachecão e Vitor Andrade, além dos 2 que eu já tinha falado, que são centroavantes, Bruno Lopes e Danley. O treinador, Alberto Valentim, uma grande campanha, 22 pontos ganhos e está ameaçado de ficar fora, porque o regulamento é o mais burro da história do futebol mundial. É um monstrengo. Edu. Muito bem. Oi, Gleger. Macaco escalado, um abraço. Boa tarde, Gleger. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço pra você aí. Outro. Podia abrir uma enquete, né? Pra ver se realmente eu estou careca, como disse o Tigrão. A galera vai adorar, porque o corte... Tá vendo aí, Edu? Você gostou do corte? Espetáculo. Tá sensacional. Olha lá. Parece aqueles atores americanos. Estilo cobrador da CMTC. Década de 50, Tigrão. Hollywood, década de 50. Hollywood. Mas em cima parece que tá que nem piscina limpa, tá dando pra ver o... Desse jeito aí não vai poder disputar o Campeonato Mundial de Topetes, porque em 2026 eu vou pra disputa, hein? E vou ganhar. Olha isso, estratégia. Estratégia que é muito minoxidil. É que a dona Juliana não fez hoje a escova progressiva pra ele. Viu? Tá até meio arrepiado aqui, ó. Isso aqui é o minoxidil, né? Que tem que usar o Bolis. Daqui a pouquinho vai começar a usar bastante. Tomando.
Não é tomando, né? Tem que ir a loção, né? Ah, o pós, entendi. E aí vem o laque que eu comprei lá em Massachusetts. Então tem que passar o laque, entendeu? O minoxidil é pra tomar ou é pra passar? Não, é pra passar. Aí eu lembro da senhora que foi lá no médico, já tava com 12 filhos. Falou, a senhora tem que usar um desse daqui por noite pra não engravidar mais. Era pílula anticoncepcional. Mas ela usava em outro lugar. Falava, mas a senhora tá grávida de novo? Falou, toda vez que eu levanto ele cai. Entendi. Ô, Zorzinho. Vamos lá, Edu, vamos lá. Um abraço pra você, viu, Edu? Prazer enorme estar aqui novamente. Edu, eu acho que a Ponte tá bem escalada. Tem que aproveitar, né, que a sua força, o campeonato que vem fazendo. Pra mim a Ponte é favorita, tá? O Red Bull tá cheio de desfalques. Vou dar um exemplo aqui, cara. Esse La Quintana, aquele mesmo que tava no Santos, né? Jogador pra mim meia boca. Esse Vinicius é um jogador perigoso, o John é perigoso. Pita é um cara que tem que ter atenção. E aí, por isso, né, o Alberto vem novamente com os 3 zagueiros, é o que ele tem feito, com uma variação muito interessante, né? Uma defesa, o Bragantino com uma defesa ali também meio remendada. Enfim, a Ponte precisa da vitória, para não depender de nada e de ninguém. E para mim é favorito e tá bem escalado, Edu. O Boris, é o seguinte, você me ouve, Boris? Sim, Edu. Palmeiras escalado, hein? Palmeiras escalado contra o Mirassol. Vamos lá. Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Benedetti, é isso? Isso. Vanderlan. Isso. Lateral esquerdo. Aí você vai opinar se é titular ou não. Emiliano Martinez, volante. Richard Rios, aquele. Rafael Veiga. E 3 atacantes, Facundo Torres, Flaco Lopes. E ele, o moço de Franca, Estevam. Titular, Boris. É o que ele tem pro momento, né? O Gustavo Gomes tá machucado, o Maurício, que é o artilheiro do time, machucado, e o Murilo tá suspenso. Então tem muitos problemas, e o Piquerez, que poderia ser o lateral titular, também sofreu uma pancada no jogo contra o Botafogo e não inicia a partida. É uma dupla de zaga de jogadores revelados pelo time do Palmeiras, mas do meio campo para frente é o time que ele vem utilizando em jogos, por exemplo, em clássicos, né? O time considerado titular. Hora e outra, em determinadas situações, ele acaba mudando, modificando 1 ou 2 peças, mas é o que o Abel vem escalando no time do Palmeiras nos últimos jogos, viu, Edu? E no gol do Mirassol, Muralha. Vamos lá, vamos ver que fim vai dar isso aí. Sensacional, Mirassol já classificado e vai disputar o Brasileirão. Majestoso, situação de momento público aí, Catarino. Ô Edu, já tá melhorando, hein? Pessoal, já tá chegando aí o maior número, temos torcedores também do Bragantino, mas claro, a imensa maioria de torcedores da Ponte. Aos poucos vai sendo tomado o estádio, expectativa de 10 mil torcedores hoje, Edu. Pode entrar o Bragantino torcida? Pode? Sim, pode. O Bragantino não se encaixa naquela determinação do Ministério Público para a torcida única. Deixa eu ver uma coisa, você sabe que a Ponte, quarta-feira, é a Copa do Brasil, né, Catarino? Pega o Concórdia lá em Santa Catarina. Concórdia ontem que tomou uma chapuletada no Campeonato Catarinense. É o confronto do primeiro confronto da Ponte na Copa do Brasil. Lembrando sempre que agora mudou o regulamento, né? Em caso de empate, a decisão do classificado vai ser nos pênaltis. O Edu. Sim. Não, só para esclarecer pro ouvinte, hoje, como os dois times de Campinas se jogam no mesmo horário, então o jogo da Ponte, que é o jogo comando Ponte e Red Bull Bragantino, com a narração do Batistão, no Dial e em uma das lives no YouTube. E a transmissão do Corinthians contra o Guarani, o jogo do Guarani ainda com chances de classificação, comigo e com o CH, em outra live no YouTube. Então nós teremos 2 lives, uma do jogo da Ponte Preta e a outra com a narração do jogo do Guarani, tá bom, Edu? Perfeito. Hoje é uma operação casada, né? Tem as duas aí, o ouvinte ele escolhe. Então vai ter os 2 no YouTube, hein? Os 2 no YouTube. Olha, você sabe que tem árbitro já escalado, né, Catarino? Pra Concórdia e Ponte. Edu? O Lucas Casagrande vai apitar Concórdia e Ponte. É parente, será? Ele tem 24 anos, não sei não, hein? Ele é advogado e mora em Pinhais, no Paraná. Informação de Marcelo Rini, meu grande amigo, o homem que adora arbitragem. Lucas Casagrande. Quarta-feira, dia 26, 21h30, lá em Concórdia, Santa Catarina. E vai ser a partida de número 90 da Ponte na Copa do Brasil. 90 jogos a Ponte na Copa do Brasil. Vamos ver que fim vai dar isso aí, né? E, claro, com transmissão da Bandeirantes. É isso aí. Bom, é o seguinte, você sabe que a arbitragem tava na Piracã, né, o Catarino?
Naquela mesa lá mais no cantinho, lá, Edu? No cantinho, exatamente. Discretos, né? Totalmente discrição total, né? Mas o árbitro, qual que é o nome dele mesmo? É o Flávio Rodrigues de Souza. É, o Flávio, mas ele tem 30 anos, mas ele é... Mas não parece que tem 22, sabe? Orei pra ele assim, peguei na internet, olhei a foto assim, é ele mesmo, né? Mas novinho de tudo, tava ele, mais 3, 4, e tinha um senhor, né? Era o representante, ele já figura carimbado o representante, né? É um senhorzão assim, né? Claro, cabeça branca e tal. E por que será que todo representante é gordinho? Você já reparou nisso aí, ô Catarino? Eu sei. Todo representante tem barrigão. Eu sei. O Tico não sabe. Por que será? Porque não faz nada. Não faz nada. Só come. Tem que fazer corre no campo, bandeirinha corre o campo inteiro. Juiz corre o campo inteiro. Tem que fazer aquecimento. Representante só vai pra boia. Não. E puta, barrigão, é isso, não faz nada. E depois são os bandeirinhas que vão chamar os clubes, se for o caso, Nem isso ele faz. Nem isso ele faz. É o bandeirinha que vai chamar no vestiário, é o bandeirinha que pega a escalação. Por isso que todo mundo tem o barrigão. Que é isso? Meus amigos, final do Concentração. Então, no YouTube você tem a transmissão aí de Corinthians e Guarani e de Ponte e Red Bull Bragantino. O Batista na Ponte, o Boris no Guarani. Você faça a sua escolha. Nosso muito obrigado pela sua participação. E uma boa jornada aos clubes de Campinas. 18-1, final do Concentração. Você vem aí a última rodada do Paulistão 2025, fase de classificação. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli, jogo decisivo, rodada de fogo, a 12ª da fase de classificação. Ponte Preta pega a equipe do Red Bull Bragantino, partida marcada para 18h30. E o Guarani enfrenta o Corinthians em São Paulo. Guarani precisa da vitória. Não depende só dele, mas tem que vencer. Aqui a Ponte só depende dela. Precisa vencer. Pode se classificar também com uma derrota ou um empate, desde que o Palmeiras não vença a equipe do Mirassol. Rodada de fogo aqui na Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Presente nos principais supermercados e atacados da região de Campinas. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes com Pisocol. Colou, ficou. KTO, jogue com responsabilidade em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Primeiras informações aqui no lendário majestoso. Falando da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Um abraço para você, Catarino. Boa tarde. Oi, Batista. Um abraço. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano. A Macaca, que vem aí de uma sequência importantíssima no campeonato, de uma vitória fundamental na última rodada contra o São Paulo, fora de casa por 2-1. Tem a melhor campanha entre todos os times do Campeonato Paulista fora de casa. Aqui no Majestoso tem apenas uma, importante também no derby contra o Guarani. Depende apenas de si para buscar a classificação. Se vencer, carimba pelo segundo ano consecutivo a vaga nas quartas de final. E tem apenas um desfalque. Danilo Barcelos, suspenso com 3 cartões amarelos, está fora. Simon está de volta ao time após cumprir suspensão. A Macaca confiante para o jogo de logo mais, Batista. E o Red Bull Bragantino, diz aí, Catarino. Começou claudiculante o campeonato, mas embalou na sequência. Vem de uma vitória 3-0 para cima do Mirassol, mas está com um time bastante modificado. Tem 6 desfalques, o técnico Fernando Seabra, entre eles o volante Gabriel e o atacante Eduardo Sacha, com um time bastante modificado. Vem a Campinas para também buscar a classificação. Opinião em dose dupla aqui na Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Você já tinha ouvido claudiculante, Batista? Sim, muito mesmo. Muito prazer, claudiculante. Jogo duríssimo para a Ponte, a dificuldade de propor o jogo é a minha maior preocupação. O que é propor? Quando o adversário não vem para cima,
A Ponte não puxa as linhas para trás e não tem aquele estilo, aquela estratégia de jogar no contra-ataque, onde ela construiu 5 vitórias fora de casa nesse estilo. Vamos ver como é que o time se adapta hoje. É bem verdade que tem o Serginho, que é um cara que dá mais qualidade na chegada da bola. O Lucas Cândido, né? Ele optou pelo Serginho, ele é o Alberto Valentim, no lugar do Pedro Vilhena. E os 2 meninos lá na frente mexendo, tentando puxar, tentando fazer beirada barra diagonal para chegar também na área. São eles o Jean Dias e o Everton Brito. Jogo terrivelmente difícil e a Ponte tem que mudar a estratégia dos jogos em casa. Senão não ganha. E se não ganhar fica fora, porque eu acredito piamente que o Palmeiras vai fazer a parte dele lá em Mirassol. Gleg Razorzinho, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleg, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão. Um abraço para você, para o Catarino, que já está a postos aí. Um abraço a todos. Jogo importante, né? Jogo para a Ponte já decretar a sua classificação. Tá todo mundo de olho nesse jogo. A Ponte vencendo, elimina o gigante Palmeiras e ela vai para a próxima fase. Jogo duríssimo, né? Jogo difícil. O Bragantino tá com alguns desfalques, mas a Ponte é muito forte, né? Tá num crescimento extraordinário. Vem de uma vitória maravilhosa, vitória maiúscula, que traz mais confiança e autoestima. Então a expectativa é de bom jogo, expectativa de vitória da Macaca, Batistão. Na Neoquímica Arena, Guarani tem uma missão dura: vencer a equipe do Corinthians. Este jogo que você vai acompanhar do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas na íntegra, com a narração de Leandro Boles. Alô, Boles, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batistão, um grande e forte abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. É verdade, daqui a pouquinho o Bugre em campo, 18 horas e 30 minutos, pela última rodada nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Encara exatamente o Corinthians, time que tem a melhor campanha, já está classificado e hoje opta o técnico Ramon Dias por um time alternativo. Presença de alguns titulares, mas caso precise no banco, ele tem a cavalaria, Memphis Depay, Yuri Alberto, tem o Garro no banco, mas em princípio o time que começa é um time misto. Do outro lado, o Guarani, o Bugre hoje não conta com o Natan e no meio campo Maurício Souza opta por manter Matheus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite. Na frente com Bilu, João Vitor e João Marcelo. É o Bugre buscando a classificação, tem 12 pontos. O Guarani é o terceiro colocado no grupo, tem que vencer o Corinthians e torcer para tropeços de Santos ou Red Bull Bragantino para se classificar às quartas de final do Paulistão. Batistão. Carlos Henrique, o pesado, vai analisar da Bandeirantes este jogo. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o torcedor do Guarani, ouvintes da Bandeirantes. O Guarani tem um problema que eu considero um problema importante: não contar com o Natan no meio campo. E o técnico Maurício Souza escolhe Matheus Sarará para ser o primeiro volante. Vamos aguardar o que ele vai proporcionar dentro do campo. De novo, escala Anderson Leite com a 10. Tomara que funcione, mas eu tenho dúvida. No restante da equipe, eu acho que o Guarani está bem escalado. O que vai fazer a diferença do jogo é a organização, cabeça no lugar, nervos tranquilizados e uma intensidade grande. Porque apesar do Corinthians ter colocado essa escalação alternativa, mesmo assim, o Corinthians para mim é muito forte jogando em casa, Batista. E a transmissão será dividida logo depois das escalações. Seguiremos com o jogo da Ponte na RB e também com uma tela aberta no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e o jogo do Guarani exclusivamente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouco a bola rola, a rodada inteira, às 18 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes, plantão informativo e âncora. Alô, alô, Edu Pinheiro! Amigo Batista, um abraço. Batistão tem serviço para Chuchu hoje, muitos jogos, trabalhos técnicos, vamos para o Sem Dia com a Bola. Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi, Gabriel Ribeiro. O comando é do aniversariante do dia, Gil Kleber. Bandeirantes.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, tudo 18h30, última rodada, Ponte, Bragantino, Ponte querendo a vitória para se classificar, Bragantino também precisa do resultado para classificação, Corinthians e Guarani, Corinthians é classificado, Guarani precisa da vitória e outros resultados para se classificar, Mirassol e Palmeiras, Mirassol já está classificado, o Palmeiras precisa vencer e torcer contra a Ponte, Inter e Santos e Limeira, Inter contra o rebaixamento, o Santos precisa pelo menos de um ponto para não depender de ninguém e se classificar. Noroeste em Bauru lutando contra o rebaixamento, contra a Portuguesa Lusa quer a classificação. Em Rio Claro, Velo Clube e Água Santa, ambos fugindo do rebaixamento. Ribeirão Preto, Botafogo tranquilo, não desce. O Novo Horizontino já classificado, quer o primeiro lugar do grupo. E São Bernardo e São Paulo, ambos classificados, mas querem o primeiro lugar para ter vantagem na próxima fase. Olha no Carioca ontem, Flamengo 5, Maricá 0. Flamengo é campeão aí da Taça Guanabara. 18h30 tem Vasco e Botafogo e também mesmo horário Maracanã, Fluminense e Bangu. Hoje o primeiro vai pegar o quarto, quem terminar em segundo pega o terceiro e assim vai a semifinal do Campeonato Carioca. Atenção em Minas, já tem a final, vai ser Atlético e América. Ontem em 7 Lagoas, Tombense 0, Atlético 2. O Atlético já tinha vencido ida 2-0, então é pra final. Rony chegou outro dia mesmo do Palmeiras, marcou o primeiro gol do Atlético ontem. E na Arena Independência, América e Cruzeiro foi 1-1 no tempo normal. No finalzinho, pênalti para o América. O Cássio defendeu, ficou 1-1. Foi para os pênaltis, porque o primeiro jogo foi 1-1 e nos pênaltis deu América 4-2. Então América e Atlético, a grande final. No Gauchão ontem, Caxias 0, Inter 2 e na Arena Grêmio, Grêmio 2, Juventude 1. Semana que vem, os jogos da volta. E assim seguem os principais campeonatos estaduais. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. É, e mais, tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Nós vamos às escalações para Brasitone. Lembrando que você terá duas transmissões no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Ponte Red Bull Bragantino e também Corinthians e Guarani. Então, quando você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, você vai ver lá que tem duas telas. Uma com o jogo da Ponte e outra com o jogo do Guarani. Você vai optar qual você vai acompanhar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Brasitone, há mais de 70 anos com você na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Dependendo apenas de si, uma vitória garante a Ponte na próxima fase do Campeonato Paulista. Macaca entra em campo neste momento, escalada com Diogo Silva, 12. 4 Simon, 18 Emerson, meia dúzia Sérgio Rafael. 2 Maguinho, 55 Léo Oliveira. 25 Lucas Cândido, 37 Serginho, 15 Arthur. 29 Everton Brito, 7 Jean Dias. Alberto Valentim escala a Ponte com Diogo Silva, Simon, Emerson, Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho e Arthur. Everton Brito e Jean Dias, espero que você tenha ouvido.
No banco, Pedro Rocha 1, Dudu 8, Renato 11, 17 Pedro Vilhena, 19 Gustavo Teles, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 31 Victor Andrade, 77 Bruno Lopes e 90 Danley. Bragantino com Cleiton 1, 3 para Eduardo, 14 Pedro Henrique, 2 Guzmán Rodrigues, 29 Juninho Capixaba, 35 Matheus Fernandes, 33 para Nátula Quintana, 8 Lucas Evangelista, 10 John, 17 Vinicinho, 9 Isidro Pita. No banco, Eric Ramires, Fernando, Thiago Borbas, Gustavo Neves, Mosqueira, Guilherme, Douglas Mendes, Lucão, Gustavo Henrique, Vitinho Mota, Vinícius Lago e Chumbinho. Arbitragem do jogo. O árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. Bandeira 1 é Danilo Ricardo Simão Maniz. Bandeira 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Bispo. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Guarani do técnico Maurício Souza está escalado com Mesquita, número 1. Lucas, lateral direito, 2. Rafael, 3. Lucão, 4. E Emerson, meia dúzia. Matheus Sarará, 5. Caio Melo, 8. 10. Anderson Leite. Bilu, 7. João Marcelo, 9. João Vitor é o número 11. Salve o Corinthians. Do técnico Ramon Dias, Hugo Souza será o goleiro. Maná, lateral direito, 33. Félix Torres, 3. Kaká, 25. E Bidu, 21. Meio de campo com Charles, 35. Maicon, 7. E Igor Coronado, 77. No ataque, o Corinthians terá Thales Magno, 43. Romero, 11. E Héctor Hernandes com a 22. Arbitragem do jogo. Arbitragem a cargo de Murilo Tarrega Victor. O auxiliar 1, Ricardo Pavanelli. O 2, Rafael Tadeu Alves. E no VAR, Vinícius Furlan. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E é com B de bola, B de Bandeirantes, pra você ligado no YouTube, na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos com o jogo do Bugrão. Tem Guarani Corinthians pra você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje com 2 lives, uma live para o jogo do Guarani, o nosso jogo, comigo e com o CH, e também do plantão Edu Pinheiro, e o jogo da Ponte, a segunda live com a narração do Batista e toda a equipe. Corinthians e Guarani, tá praticamente tudo pronto, a bola vai rolar, é rodada decisiva, o Bugre ainda sonhando com a classificação. Corinthians já classificado, sabe quem vai pegar? Será o Mirassol em jogo único. O Corinthians pega o Mirassol nas quartas de final como andante. Corinthians, que tem 26 pontos, é dono da melhor campanha, e o Guarani é o terceiro colocado com 12. O Santos lidera o grupo, joga em Limeira contra a Inter, tem 15 pontos. O Red Bull Bragantino pega exatamente o time da Ponte Preta, tem 14 pontos. O Guarani tem 12, a Portuguesa também 12. Como é a última rodada, os times estão prontos, mas o árbitro vai receber um aviso do delegado no jogo. Última rodada, é criado um grupo de WhatsApp e as partidas. A Federação Paulista de Futebol sempre opta por colocar, e de forma correta, os jogos no mesmo horário e também que eles comecem no mesmo horário. Então tem essa comunicação. Provavelmente em alguns dos jogos isso não está ocorrendo, com os times já prontos, já no centro do gramado. Então o árbitro principal, o Murilo Tarrega Vitor, pede para que os seus jogadores se sigam batendo bola para ele daqui a pouquinho iniciar a partida. CH, Guarani, Corinthians, o Bugre buscando a multiplicação de pontos, tem que primeiro fazer a sua parte, que é vencer o Corinthians, o que, convenhamos, não é uma tarefa fácil. Ninguém conseguiu nesse campeonato paulista, tendo o Corinthians como mandante. O Corinthians perdeu apenas uma vez, foi justamente contra o São Paulo no Clássico, mas como visitante o jogo foi lá no Morumbi. Mas primeira coisa, o Corinthians, o Guarani no caso, precisa vencer para depois ver o que ocorre nesta rodada. E aí, CH, sua expectativa mais uma vez, boa noite. Boa noite. A gente tem que esperar que o Guarani faça parte dele, né, Boris? Que jogue futebol. Eu acho que não ter o Natan é um peso muito grande no meio campo.
O Corinthians vem com um time completamente modificado, mas os titulares estão no banco de reservas, não é? E esse time aqui, apesar do Corinthians estar colocando em campo os reservas, é muito competitivo. E continua, para mim, sendo o favorito para vencer o jogo. O Guarani tem que fazer a vitória. Só a vitória interessa, porque o empate, mesmo que o Red Bull perca da Ponte, fica com 14 e com o empate o Guarani chega a 13. Agora, se o Guarani ganhar e a Ponte ganhar, por exemplo, o Guarani passa. Tomara que isso aconteça, Boris. Vamos juntos, agora sim, tudo pronto. Guarani à direita, esquerda, o time do Corinthians, o Bugre, camisa verde, calção branco, a meia verde, o time do Corinthians com uniforme tradicional, a camisa branca, shorts preto, meias brancas. Vai autorizar o início do jogo o árbitro Murilo Tarrega Victor. Exatamente às 18h30, horário determinado pela Federação Paulista de Futebol para o início dos jogos desta 12ª rodada do Campeonato Paulista na sua primeira fase. Hoje vamos conhecer todos os classificados, os dois times que serão rebaixados à Série 2 no próximo ano. Tudo será definido hoje. E você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, só pelo YouTube, curtindo Corinthians e Guarani. Abraçando a todos que já estão conosco, a Silvia Lemes, Gabriel Antônio, grande Gabriel, tá sempre conosco. Quem mais? Billy tá aqui. O William Oliveira está em Lins, torcendo por Corinthians. Ivair Oliveira tá ligado, Mário lá em Sumaré tá ligado na nossa transmissão. Para você que está ligado no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser conectado, vai ser informado. E também compartilhe o link através dos grupos de WhatsApp. A galera do Bugrão, estamos transmitindo o jogo aqui no YouTube. Participe conosco e também interaja, compartilhe essa transmissão para a galera do Bugrão dos grupos de WhatsApp. O árbitro está esperando apenas o delegado da partida autorizar o início do jogo. Está ali ao lado do quarto árbitro, está com o celular na mão, segurando aquilo que eu acabei de dizer, um grupo de WhatsApp montado com os delegados de todas as partidas e, consequentemente, para que todos os seus jogos comecem no mesmo horário. Já são 18h31, já está atrasado 1 minuto e meio. Chegou alguém ali para o quarto árbitro, para o delegado do jogo, informando, já passou do horário. E é isso que ele está explicando, o Fabiano Monteiro, o quarto árbitro, exatamente para este integrante da comissão técnica do Corinthians, que todos os jogos devem começar no mesmo horário. Antigamente não começava, né, CH? Lembra a história? A ambulância não chegava, a bola não era encontrada. Hoje parece que eles tentam ao máximo fazer com que as partidas comecem no mesmo horário. Antigamente era uma várzea mesmo. Aí acontecia de tudo. Só para ganhar 10 minutos para saber o resultado do concorrente. Ainda bem que não é mais assim. Muito bem, o time do Corinthians vai dar o início, vai dar a saída. O Héctor Hernandes, o espanhol, está ali no centro do gramado com Angel Romero, assim que o árbitro autorizar. Pela movimentação do quarto árbitro com o delegado, os dois estão de olho na tela do celular para que o jogo tenha início. Isso, evidentemente, que tem aquela situação dos times entram em campo, jogadores concentrados, jogadores no aquecimento, e o jogo não começa. Já vai causando uma impaciência, não só para os seus jogadores, como também para os torcedores. O árbitro da partida, o jovem Murilo Tarrega Victor. Corinthians é o primeiro colocado na classificação geral, tem 26 pontos, 8 vitórias. Timão, diferentemente do ano passado, quando não conseguiu a sua classificação às quartas de final, se classificou na primeira colocação. Tem tudo para garantir a melhor campanha no geral nesta primeira fase. O Guarani, aquele empate com sabor de derrota na última rodada diante do Velo Clube, jogando no brinco, cedeu empate no último lance da partida. Poderia estar nesse momento com pelo menos mais 2 pontos. Agora sim o árbitro vai autorizar a saída com o time do Corinthians. A bola vai rolar para a última rodada nesta primeira fase do Paulistão Sicredi 2025. Apita o árbitro! Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas com o Timácio de Carlos Batista entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. É a Bandeirantes hoje no YouTube, coladinho com o time do Guarani que busca a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos juntos, Guarani e Corinthians. Hoje a galera bugrina não pode marcar presença na Neoquímica Arena, mas é claro que o coração do torcedor bugrino, aquela expectativa, quem sabe de classificação, é o Bugrão em campo, então avante, avante Bugrão!
Zenit atento, uma marcação alta, dificultando a ação ofensiva do time do Corinthians. Fez o Corinthians rompe essa linha de marcação e vem embora para o campo de ataque com o Igor Coronado. Recolheu, domínio, abriu na ponta para Thales Magno, é artilheiro do Corinthians na temporada. Ele encara a marcação, tentou o passe na entrada da grande área. Chega lá dentro para fazer o corte de qualquer maneira. Lucas Rafael dá um bico na bola, devolve a bola lá atrás no campo defensivo do Corinthians. Não tem ninguém do Guarani. Comecinho do jogo, placar de 0-0 para você ligado no YouTube. Não esqueça, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como participar e como falar com a loja mais próxima de você. Bola para o time do Corinthians com Thales Magno, sai rolando a bola por dentro, tentou a finta, falta para cima dele. O árbitro vergou a falta cometida pelo Lucas Justin. Falta cobrada rapidamente, Léo Maná empurra na ponta para Romero, prepara o cruzamento, levantou fechado para Hector Hernandes, a bola passa por ele com perigo, vai embora. Pela linha de fundo, quase o Coringão no comecinho do jogo abre o placar, CH. O carrinho, né? E na liberdade do Romero, que veio pelo lado direito e cruzou ali, na entrada por Hector. O Hector dormiu, né? Se ele tivesse sido um pouquinho mais rápido, ele chegaria no carrinho e talvez fizesse o primeiro gol. Foi a primeira investida do Corinthians no jogo, Bolis. Corinthians que pela 11ª rodada venceu o Novo Horizontino, mas o jogo foi lá no comecinho do mês, porque na última quarta-feira o Corinthians jogou na Venezuela, segunda fase da pré-Libertadores, são jogos eliminatórios. O Corinthians, por não ter terminado entre os melhores do Campeonato Brasileiro do ano passado, aliás, conseguiu escapar, chegou a estar na zona do rebaixamento, conseguiu escapar e conseguiu também a classificação da pré-Libertadores. Está jogando, pegou o Universitário Central da Venezuela, 1-1, e o jogo da volta será na próxima quarta-feira neste mesmo estádio. Por isso o técnico hoje, Ramon Dias, opta por colocar um time alternativo em campo. Domínio João Vitor, ele recolhe, domina, empurra por dentro, fez o passe curtinho para Caio Melo, deixou para Sarará, Sarará recua, recomeça no campo defensivo o time do Guarani com Rafael. Tem a posse de bola dominada, chuteiras amarelas por zagueiro Bugrino. Tem na ponta o Lucas Justin, tentou passe, aí telegrafou, perdeu. Chega bem Matheus Bidu, recupera, empurra por dentro para Romero, Angel Romero. Romero na esquerda para Thales Magno. Deixou curtinho, apenas ajeitou para Igor Coronado. Carrega a bola na entrada da grande área. De novo para Bidu, aperta na marcação, Guarani recupera. Lucas tentou passe para Anderson Leite. Aperta, recupera Maicon. Maicon deixou para Thales Magno. Ele para, prende, segura, volta para Bidu. Bidu recomeça no campo defensivo para o time do Corinthians. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Estamos ao vivo com a nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Duas lives, hoje você escolhe. Ou acompanha a Ponte contra o Red Bull Bragantino ou o Corinthians contra o Guarani, comigo e com o CH. Temos nesse momento 300 aparelhos conectados. Domina o time do Guarani para sair jogando aqui atrás com Matheus Sarará. Deixou para Lucas Justin. Aí forçou o lançamento para João Marcelo. O passe foi muito forte e saiu do gol tranquilo. Hugo Souza para fazer a defesa. CH, e os primeiros minutos, como é que você está vendo? Um pouco mais de 4 minutos, está 0-0 na Neoquímica Arena. Os times estão se ambientando ainda, né? Se conhecendo. O Corinthians já tem mais posse de bola, que é uma coisa absolutamente natural. E o Guarani, apesar de estar marcando alto, perceba agora mais uma tentativa do Corinthians de sair jogando, a bola volta para o Hugo Souza, que quase se complica. O jogo está igual, mas o Corinthians nesse momento tem mais posse de bola. Placar de 0-0 e tem gol lá em Campinas, ou aqui em Campinas, Moisés Lucarelli, o Bragantino sai na frente. 1 para o Bragantino, 0 para a Ponte Preta. Claro que a gente vai, na medida do possível, trazendo todos os resultados para você acompanhando a nossa transmissão. Ponte Preta sofre o gol. Aqui tentava o time do Guarani, a bola cruzada pelo Emerson nas mãos do goleiro Hugo Souza. Faz a defesa, empurra na ponta para Matheus Bidu. Recolhe, domina para sair jogando para o time do Corinthians. Ele para, prende, olha, pensa, observa, encosta ali no meio campo. Fez o passe curtinho para Romero. Romero para Thales Magno, deixou passar, bola sobrando na ponta para Bidu. Desce o time do Corinthians. Foi para a área o Hector Hernandes. Ele fez o passe curtinho para Thales Magno. Linha lateral da grande área. É habilidoso, é rápido, partiu para cima da marcação. Lucas Justin toca na bola, volta para Bidu. Pé esquerdo, tenta o cruzamento. Carimba, Matheus Sarará. A bola espirra e sai, lateral para o time do Corinthians bater. Lá pela esquerda com Matheus Bidu. 5 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0 em Itaquera. Última rodada, primeira fase do Paulistão Sicredi 2025. Quando ele aperta com o João Vitor, Léo Maná ficou preso, encurralado e tocou a mão na bola. Valeu a pressão ali do João Vitor. João Vitor, CH, foi muito questionado, principalmente depois daquela falha no jogo contra o Velo Clube.
Tentou sair driblando, perdeu a bola, o Velo foi lá e fez o gol. Ele chegou até a pedir desculpas para a torcida bugrina em uma rede social. Faz parte, né? É um jovem jogador, um jogador que está encontrando o seu espaço ainda no Guarani. É bom menino, mas sem dúvida, bem observado contra o Velo. Ele fez uma besteira no final do jogo e essa besteira custou 2 pontos. Imagine hoje, não é? Com 14 pontos, com a mesma pontuação do Red Bull, não é? O Guarani poderia até se classificar, dependendo da combinação de resultados, com um empate. Agora, só a vitória interessa. Guarani tenta a saída, tocou mal de cabeça o jogador bugrino Anderson Leite. Com isso, recupera Igor Coronado. Partiu com a bola dominada. Chega Lucas Justam para fazer o corte de qualquer maneira. Sobra a bola para Maicon. Maicon na faixa central do gramado. Empurra na ponta para Matheus Bidu. Ele recolhe, domina para sair jogando por time do Corinthians. E deixa a bola para Kaká. Kaká para Félix Torres. Domina o equatoriano. Abre pela direita para Léo Maná. Aperta de novo o time do Guarani. 5, colocando 5, 6 jogadores agora no campo defensivo do Corinthians, e com isso o Corinthians é apertado e erra. Passe forte do Charles, a bola acabou saindo, lateral de graça para o time do Guarani bater. É praticamente na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Hoje, transmissão com os trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, GR, rei dos palpites, mais um integrante da equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, o aniversariante do dia. Bola para o time do Guarani com o João Vitor. Recolhe, domínio, ultrapassa a linha da marcatória, encara a marcação do Chartes. Deixou por dentro para Matheus Sarará. Guarani hoje que não tem o Natan. Suspenso, fica de fora deste último jogo. Lucas Justem recolhe, domina com o pé direito e forçou o lançamento para o João Marcelo. A bola vai ficar de graça para o goleiro Hugo. Quase a bola saiu, mas Hugo Souza é grandalhão, evitou a saída. Sai jogando curtinho com Kaká no campo defensivo para o Timão. Vamos chegar a 8 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Você segue participando, interagindo conosco. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Jogo exclusivo no YouTube da Rádio Bandeirantes, hoje com 2 lives. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Emerson para o time do Guarani no campo defensivo. Ele rodopiou, girou, soltou atrás, tentou passe Caio Melo no primeiro, no segundo lance. Consegue um balão para o campo de ataque para o João Marcelo brigar. Quem corta por trás é Félix Torres. Recupera a posse de bola o time do Corinthians. Léo Maná por dentro para Maicon. Maicon recolhe, domina, tentou a saída rápida. Chega bem, intercepta, recupera o time do Guarani com Rafael Bilu. Deixou para João Marcelo. João Marcelo trombou com o Charles. Voltou por dentro para Caio Melo, para João Marcelo. Chegou o Bilu, rodopiou, se livrou da marcação do Thales. Entrada na grande área, vem o Bugre, passe no comando para João Marcelo. Tentou invadir a área. Chica por baixo na hora HKK. Quase o João Marcelo conseguiu a finalização, hein, CH? Boa trama do Guarani na tabela. Anderson Leite, quase o menino. O João Marcelo quase finalizou. Se não é o pé salvador de Kaká, poderia ter sido o primeiro do Guarani. Guarani tentava um ataque ali com Rafael Bilu. Bola colocada para fora, o árbitro aponta tiro de meta para o Corinthians. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Tiro de meta para o Corinthians cobrar com Hugo Souza. Coringão 26 pontos, 8 vitórias. O Guarani tem 12 pontos, 3 vitórias, com saldo de gols zerado. O time do Guarani nesse momento. Tiro de meta que Hugo Souza cobra. Ele levanta a bola para o campo de ataque. Chega lá atrás, faz o corte de cabeça o zagueiro bugrino, mas houve a falta. O árbitro apontou a falta para cima do Héctor Hernandes. Corinthians já cobra a falta. A Neoquímica Arena, claro, sempre é de praxe, recebendo um grande público nesta noite de domingo. Última rodada do Paulistão, primeira fase. Bola para o time do Corinthians com o Léo Maná. Ele volta a bola para Félix Torres, que empurra na quarta zaga para Kaká. Kaká deixou na ponta para Bidu. E o Bilu marca. Bidu contra Bilu. O Bidu leva melhor. Escapa bem a marcação dessa primeira linha de marcação do time do Guarani. Uma linha alta. Tentativa de lançamento na direita para Romero. Chega bem Emerson para fazer o corte. João Vitor deixa no chão de novo para o Emerson, lateral esquerdo. Tentou explodir a bola para cima do Romero. Conseguiu, mas o Romero ainda tentou a recuperação. Não conseguiu, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani bater pela esquerda no campo defensivo. Vem o Emerson para a cobrança. Ele tem a meia dúzia estampada na camisa com um pouco mais de 10 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Emerson levanta a bola, é a vez do time do Corinthians apertar a marcação. Félix Torres desvia, a bola vai sobrar lá atrás com o zagueiro bugrino, colocou a bola para fora, o Rafael.
Ao tentar o domínio, a bola deu uma escapada, quase ele se complicou. Conseguiu colocar a bola para fora, pelo menos evitou a saída pela linha de fundo, porque seria escanteio. Corinthians já recupera a bola para Maicon. Maicon na meia direita, nesse momento o Timão todinho no campo de ataque. Domina Kaká, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, Guarani morde, belisca, recupera. Igor Coronado vacilou, Rafael Bilu fica com a sobra, falta. Falta, olha lá, CH, do Bidu pra cima do Bilu, jogo parado. É um trocadilho, é uma coincidência, mas houve a falta. Poderia até tomar um cartão o Bidu, lateral esquerdo do Corinthians. São Paulo, Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani 0-0. Isso! Aqui lançamento para Emerson foi muito forte, a bola vai saindo em tiro de meta para o Corinthians. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SBA/MF 293/2024. Aliás, se o Guarani hoje não conseguir a sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, volta a jogar apenas em abril. Só em abril, né? A Série C vai começar, pelo menos a primeira rodada está prevista para dia 13 de abril. Então o Guarani teria mais de um mês entre o seu último jogo para o próximo jogo. Estando 15 minutinhos para 7 da noite, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Hoje pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já saiu ali da sua área técnica o Ramon Dias, organizando o time do Corinthians. Que convenhamos, SH, o Coringão também não tá com aquela preguiça, né? Ah, tá com preguiça, poderia ser muito diferente, né? O Corinthians está tocando a bola de lado, né? Thales Magno fazendo do lado esquerdo umas firulas. Agora, intensidade mesmo jogando em casa, o Corinthians até agora não apresentou. O Corinthians vai pegar o Mirassol, quartas de final. Em princípio, os jogos serão no sábado de carnaval, pelo menos é esta data base. Guarani recupera com Rafael Bilu, ele tentou a finta, acabou escorregando, perdeu a bola, recupera o time do Corinthians com Thales Magno. Gira para cima da marcação, Matheus Sarará, evita a saída da bola, não evitou. Bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou. É lateral para o time do Guarani bater lá pela direita no campo ofensivo. Mas aí o Igor Coronado ficou segurando a bola. Matheus Sarará foi lá. Daí pintou aquele primeiro clima. Sarará com Coronado. Agora tudo ok. Ali do Coronado com o Matheus Sarará. E o Murilo carrega Victor. Até para não perder o controle do jogo, vai lá e chama os dois, beleza, tudo resolvido. O Guarani vai cobrar lateral lá pela direita. 0-0 o placar do jogo em Itaquera. Lucas Justen, a bola deu uma escapada, mesmo assim conseguiu o passe para o Bilu. João Marcelo também briga, Bilu tentou, Bidu cortou. Chega lá atrás, Kaká, de cabeça corta, Igor Coronado para Bidu no chão, para Coronado, perdeu a bola. Rafael Bilu fica com a sobra, se livra da marcação do Coronado. Setor direito, ele abre na ponta para Justen, de primeira, tentou o passe, o campo acabou caindo, a bola saiu, foi o Anderson Leite quem tocou pro Bilu. Lateral que o Bidu Leandro já cobrou para o time do Corinthians. Diga, CH. Quem tá adorando o seu trabalho, a sua narração, é o Grande Buzina. Tá ligado hoje, tá lá em Valinhos, acompanhando, ele é torcedor do Guarani. O Pinico também tá te ouvindo lá em Jundiaí. Pinico. Grande Pinico, Aí figura carimbadíssima. E a Luana, lá também de Jundiaí, ela é manicure, mandando um beijo pra você. Quer dizer, em peso, a galera de Jundiaí curtindo a nossa transmissão. Para vocês que estão acompanhando, não esqueça de deixar o seu like, né? Faz a boa aí, ó, o like no YouTube da Rádio Bandeirantes. Vem Guarani, Emerson tentou na ponta para João Vitor, chega Léo Maná colocando a bola para fora. Lateral para o time bugrino bater pela esquerda no campo ofensivo. 0-0 o placar do jogo. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes pelo YouTube. Emerson vem para a cobrança do lateral, setor esquerdo. Ele cobra curtinho, Caio Melo, bate nele, bola, a bola bateu e saiu, lateral de graça. De graça para o time do Corinthians cobrar. Olha, alguns placares. A Ponte segue perdendo para o Bragantino por 1-0. O Botafogo faz 1-0 no Novo Horizontino. Pelo Clube Água Santa 0-0. Mesmo placar de São Bernardo e São Paulo. Mirassol e Palmeiras. Novo Horizontino, já disse, é o Noroeste quem está ganhando da Portuguesa por 1-0. E o Santos faz 1-0 no time da Inter de Limeira. Então, nesse momento, estão se classificando no grupo do Guarani. Santos em primeiro, Red Bull Bragantino em segundo. E estão caindo Inter e a equipe do Água Santa. Inter e Água Santa estão sendo rebaixados para a segunda divisão, a Série 2 do Campeonato Paulista.
E só para esclarecer, o gol do Santos não foi do Neymar, não. O Neymar cobrou escanteio, mas foi um outro jogador que acabou cabeceando. Vem Corinthians com Thales Magno. Colocou na área o cruzamento, a bola passou pelo Emerson. Vai chegar para o Romero. Ele evita a saída da bola pelo setor direito. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Volta a bola, recomeça. Ali para Léo Maná na entrada da grande área. Cruzou. Chega Lucas Justam para fazer o corte. Sobe de cabeça Léo Maná para recuperar para o time do Corinthians. Quem recupera é João Vitor. Aí tentou o balão, acabou errando. Voltou para Charles. Charles deixou para Léo Maná. Léo Maná recolhe, domina, tentou a finta. João Vitor aperta a marcação, mesmo caindo, toca na bola, mas toca mal, a bola sai. Lateral na direita, campo ofensivo para o time do Corinthians. Lateral já batido pelo Charles. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui no YouTube, o Gabriel, a Vilma, a Carol lá em BH, todos torcendo pelo Bugrão. Alô, BH! Um abraço pra Michele, tá sempre ligada. Pra Neuzinha. A Neuzinha mandou aqui, tô com saudade do CH, Neuzinha. É parente, né, CH? Sua BH, prima. Minha prima distante. Distante, lá em BH. Olha o Guarani tentando recuperar a posse de bola, a bola sobra para Léo Maná. Ele abre por dentro para Maicon. Maicon recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Igor Coronado. Esse acelera o jogo. Vem trazendo o Coringão para o campo de ataque, abertura pela esquerda para Bidu. Prepara o cruzamento, levantou na entrada da grande área. Romero dominou na área, bateu cruzado e é gol! É gol, 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 é gol. Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Romero, artilheiro da arena, tem a 11 estampado na camisa. Ele abre o placar, faz a festa, fiel torcida corintiana. Bidu, ele não cruzou, fez uma assistência na entrada da grande área para o Romero. Ele dominou com muita liberdade, com o pé direito bateu cruzado. Sem chances para Gabriel Mesquita. O Timão abre o placar. Deixa o Guarani em uma situação ainda mais complicada em relação à classificação. Romero, 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Corinthians 1, Guarani 0. Não deu pro Mesquita e ainda a bola desviou no meio do caminho e, consequentemente, ao desviar, acabou matando o goleiro Bogrino, bateu ali na perna do Emerson. 1-0, Corinthians está na frente. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o CH. Você tem razão, o último toque foi do Emerson, traindo o Mesquita, que foi na bola, não conseguiu fazer a defesa. Mas detalhe para a liberdade do Bidu, para a precisão do passe do Bidu, do domínio da bola do Romero e a batida cruzada, firme, com desvio. O Corinthians está na frente, Boles, 1-0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Na Neoquímica Arena, 12ª e última na primeira fase do Campeonato Paulista. Vai dando timão para consolidar a melhor campanha entre os times participantes. Corinthians 1, gol de Romero, Guarani 0. Rádio Bandeirantes. Se ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. É o Bugrão em campo, a equipe de Carlos Batista. Hoje toda mobilizada, levando a emoção do futebol. Não esqueça de deixar o seu like. Tá comigo, tá com o CH? Deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos nesse momento cerca de 500 aparelhos conectados. A galera curtindo a nossa transmissão. Você que é bugrino, acompanha a transmissão conosco aqui no YouTube. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Lançamento para o Rafael Bilu, chega primeiro o Kaká. Recupera a posse de bola, deixou na fogueira para Hugo Souza. Deu um bico na bola com a canhota. Levanta para Thales Magno no meio do caminho. Matheus Sassarana fez o corte. A sobra da bola para Caio Melo. Pela meia direita, o Melo para. Aí o Bilu tentou de letra, se enrolou. O Bilu tentou. O Bidu cortou. A bola bateu no Bilu e saiu. Que hora para tentar uma letra, hein, CH? Convenhamos. Poderia ser mais simples, né? O grande fato é que o Guarani não consegue trocar 3 passes de maneira correta.
não é? Com a posse de bola, o Guarani não consegue jogar. E o Corinthians, aos poucos, sem nenhuma intensidade além do normal, domina a partida, por isso vence por 1-0. E sai jogando com a bola no chão lá atrás. Apesar do Guarani apertar, o Bidu recebe do Kaká, tem a posse de bola dominada, abre pela meia para Maicon. Maicon para Kaká. Kaká consegue o parceiro de primeira para Igor Coronado. Aí o treinador fica feliz, do jeito que ele treinou. Ajeita, domina, com o pé direito, ele volta a bola para Maicon. 20 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians. Com esse resultado, o Guarani está sendo eliminado do Campeonato Paulista. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aliás, mesmo que o Guarani vire o jogo nesse momento com os resultados de momento, as vitórias de Santos e Red Bull Bragantino, desses dois times acabam ultrapassando o Guarani na pontuação. Igor Coronado carrega a bola pela meia esquerda, empurrou para Thales Magno na área, tem a chance, ele bate cruzado, bate na zaga, olha a sobra, a bola explode em cima do zagueiro bugrino Rafael. Igor Coronado quase amplia, tem mais Corinthians com Maicon, Maicon na área para Romero, dominou, fez a finta para cima do Emerson, bateu, mas foi travado. Bola colocada para fora, escanteio para o Coringão CH. Guarani sentiu o gol, hein? Já não estava muito bem na partida. Emocionalmente agora você percebe que alguns jogadores estão muito nervosos. Escanteio pro Corinthians. Mais uma oportunidade. Por enquanto 1-0 Timão. Pouco mais de 21 minutos deste primeiro tempo. O Corinthians está na frente. Gol marcado pelo Angel Romero. A fiel torcida presente na Neoquímica Arena incentiva o Coringão em busca do segundo gol. Vem para a cobrança Maicon. A bola não está no local correto. Agora sim, sinalizou o bandeira. Agora sim, pode cobrar. Maicon vem para a bola. Escanteio o setor direito para o time do Corinthians. Ele respira fundo pertinho da galera. Partiu para a bola, pé canhoto, cruzamento fechado na primeira trave. Tira João Marcelo, auxílio de defesa, a bola sai. Agora em lateral. Lateral, setor direito para o Corinthians. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tá parado, o Gabriel Mesquita tá sentindo algum probleminha ali no tornozelo esquerdo em CH. Tá sim, tá, o jogo tá parado, o goleirão do Guarani tá sentindo. Eu não sei se foi no momento do gol, né? Ou qualquer lance parecido aí. O fato é que, eu não sei se ele tá esfriando o jogo também. O fato é que o Corinthians joga melhor que o Guarani. Não é uma intensidade normal do Corinthians, é uma meia velocidade, uns 60 por hora, terceira marcha. E o problema do Mesquita é no tornozelo esquerdo. Viu, Leandro Borges? O departamento médico está no gramado, passando aquele spray de gelo seco, misturado com água, para reduzir a temperatura no local da lesão. E vamos ver se ele vai voltar. Por enquanto, jogo parado. Adélia Cipriano está conosco, José de Jesus, além do Maurício Wagner. Estão ligados na transmissão pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Não esqueça de deixar o seu like. Já ultrapassamos a metade deste primeiro tempo, 1-0 para o time do Corinthians. Tem lateral Timão para fazer a cobrança. Tudo ok ali com Gabriel Mesquita, hoje jogando todo de amarelo. Vai para a cobrança do lateral, Léo Maná. Lateral para o time do Corinthians bater. Se estivéssemos no brinco, o Timão estaria atacando neste primeiro tempo para o gol do placar eletrônico. Vem o Léo Maná para a bola. Hector Hernandes se mexe. Bola para Charles de primeira. Cavou na área. Chegou a zaga para cortar. Sobra para Romero, setor direito. Ameaça cruzar. Pisa na bola. Voltou para Léo Maná, que empurra. Devolve na ponta. Para Romero. Ele prepara o cruzamento. Fatiou a bola na área para Charles. Subiu Lucas Justin para cortar. Sobra da bola. Volta para o time do Corinthians no círculo central para Kaká. Kaká para Matheus Bidu. Recolheu. Dominou no corredor para Thales Magno. Passou na ponta o Igor Coronado. Ele prendeu. Segurou. Cercado. Marcado pelo Bilu. Volta a bola para Bidu. Bidu recomeça com Kaká. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você já sabe. É com a Desktop. A Desktop é a internet oficial do Bugre e da Macaca. Da Macaca e do Bugre. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Laércio, garotinho do bem, tá lá na Paraíba, terra bonita, bacana, curtindo a nossa transmissão. Meu amigo João Paulo Formaggio tá por aqui. Andréa Mantovani, a nossa pole position, também tá ligado. São Paulo abre o placar lá em São Bernardo do Campo, para aliviar um pouquinho a pressão para cima de Zubeldia. 1 pro São Paulo, 0 pro São Bernardo. São Bernardo já está classificado, o São Paulo também. São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Corinthians, o Mirassol e os outros confrontos até agora indefinidos. Neste momento, com os resultados, Ponte e São Bernardo, além de Santos e Red Bull Bragantino. Lembrando que quartas de final
Jogo único na casa do mandante. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria CPA/MF 293/2024. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E aí, CH? Quase 25 e o jogo 1-0 pro Timão. O Guarani tá assustado com o jogo, né, Bola? Eles não conseguem efetivamente tá desenvolvendo o seu melhor futebol. Não consegue colocar a bola no chão. Não troca 3 ou 4 passes de maneira correta. Né? Tá assustado com o gol que tomou. Se não botar a bola no chão e esses jogadores de meio campo não começarem a jogar, o que já está difícil vai se complicar. Aqui uma falta de ataque a favor do time do Guarani. Foi derrubado Lucas Rafael. Caio Melo foi para a dividida. Na verdade, o Emerson. Aí chegou no corpo do Emerson o espanhol Héctor Hernandes, o HH. E o jogo está paralisado para bronca da torcida do Corinthians, ou parte da torcida que não gostou da marcação do Murilo Tarrega Vitor. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani no campo ofensivo. O Guarani nesse momento precisa virar o jogo e torcer para tropeços de Santos e Red Bull Bragantino para se classificar, mas os dois estão vencendo e o Guarani, somando isso, está perdendo. Caio Melo para Mesquita, Mesquita com os pés, não pode pegar com a mão, abre para Lucas Rafael, faz o jogo curtinho ali, perigoso, mas curtinho, a saída conseguiu o Guarani com Caio Melo, bola no chão, aí já aperta na marcação Thales Magno, ele volta a bola e recomeça com Lucas Rafael, que deixa dentro da grande área para Rafael, quase patinou, mas conseguiu controlar o corpo para sair jogando com o Matheus Sassarará. É vez do Corinthians dificultar a ação ofensiva do time do Guarani, que tenta com Lucas Justin lá pela direita, aperta a marcação, toca a bola, o Héctor Hernandes, a bola sai, é lateral pro Bugre bater. E atenção, galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes hoje pelo YouTube. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos e meio, primeiro tempo. É a última rodada desta primeira fase do Paulistão Sicredi 2025 no tic-tac do tempo. No embalo desta emoção eu confirmo. Neo Química Arena, o popular Itaquerão. O de Romero a 17 do primeiro tempo. 1 pro Corinthians, 0 pro Guarani. Lateral pro Timão bater, aqui pra direita no campo ofensivo. Esta aqui é a última rodada. Todos os jogos começaram às 18 horas e 30 minutos. É pra cobrança do lateral, o Léo Maná. Fez o passe ali pelo meio, tentou o Héctor Hernandes, aperta a marcação, Lucas Rafael, já recupera pro time do Guarani, deixa o curtinho para Emerson, Emerson para Caio Melo empurra pela linha para Matheus Sassarará, vem a passagem na direita do Lucas Justin, ele prefere o passe aqui na meia esquerda para Emerson, Guarani que ainda não chegou ao gol do Hugo Souza, Emerson na ponta para João Vitor, recolheu do meio, passou o Emerson, limpou a marcação, pé direito, ele colocou por sobre o gol do Hugo Souza. Foi a primeira finalização do Guarani no jogo, a bola acabou subindo, que gerou um protesto ali do Hugo Souza, que pagou geral para sua defesa, hein, CH? Pela liberdade, né, que o menino número 10, aliás, número 11, o João Vitor, acabou tendo, né? Ele cortou da esquerda para a direita, teve liberdade e encheu o pé. Para sorte do Corinthians, ela foi para a linha de fundo, tiro de meta. Hugo Souza até agora não fez nenhuma defesa, Não foi nenhuma no gol, né? Não foi nenhuma do gol. Olha, atualizando os resultados, a Ponte segue perdendo por 1-0 para o Bragantino, Botafogo e Novo Horizontino 1-1, Velo Clube Água Santa 0-0, São Paulo está vencendo por 1-0, nosso jogo Corinthians 1-0, Mirassol Palmeiras 0-0, Portuguesa empatou 1-1 com o Noroeste e o Santos faz 2-0 diante da Inter. 2-0 vai rebaixando a Internacional de Limeira para a Série 2. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Lembra que no intervalo a transmissão ela vai voltar simultânea, com toda a equipe de Carlos Batista, com Edu Pinheiro comandando o intervalo, com as análises do jogo da Ponte e também do Guarani. Além de muita informação para você, daí numa live só, né? As lives vão continuar rolando, mas aí é padrão, né? O comando vai ser do Edu. Bola para Thales Magno, ali pelo meio o Matheus Sassarará aperta, falta, chegou atrasado e com o joelho acabou atingindo ali a parte das costas do Thales Magno. O Matheus Sassarará, o jogo tá parado, falta para o Timão bater. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Cobra falta o Félix Torres. Sai jogando no campo defensivo o time do Corinthians. Passe na ponta para Matheus Bidu. Ele recolheu, dominou, aperta o Bilu. Consegue o passe lá na ponta. Chegou o Coronado, apertado pela marcação do jogador bugrino, Lucas Justin.
Ele acaba recomeçando com o Félix Torres, que dá a Kaká. Kaká de novo para Félix Torres, no primeiro terço do campo. Pé direito na bola, tentou passe enfiado para Romero. Chega lá atrás a defesa para cortar. Sobra da bola, voltaria para o time do Guarani. Tem um jogador do Guarani caído, o João Vitor. Está dizendo que não havia falta, não. Colocou a mão nas costas ali o João Vitor e agora ele para o jogo para saber a situação do camisa 11 Bugrino, CH. Eu fiquei com a impressão de falta. O Léo Maná deu uma joelhada nas costas. Aliás, não foi joelhada não, foi pesada mesmo. Para mim houve falta, a arbitragem bobeou nessa. O nosso amigo de codinome Palavra Renovadora tá pedindo pra gente mudar o placar aqui. A gente vai mudar. Aí, ó, beleza, mudou. Valeu, Palavra Renovadora. Ele tá dizendo aqui, ó, obrigado. De nada, valeu. Rapaziada sempre atenta, ligada na nossa transmissão e nos auxilia na transmissão, isso é muito legal. 1-0, o time do Corinthians está ganhando o jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. João Vitor tentou a finta, João Marcelo travou a sobra da bola, volta para o time do Corinthians com Félix Torres, que abre para Kaká. Kaká tem a posse, ele dominada, ele abre na ponta para Matheus Bidu. Bidu para Thales Magno, adianta a marcação, o time do Guarani para tentar recuperar. João Marcelo fica na frente da marcação do Kaká, que volta a bola para Bidu. Bidu tem o Bilu, ele volta a bola agora para Hugo Souza. Pé esquerdo na bola, deu uma entregada o Hugo Souza, hein? Tentou o passe que poderia ser mais simples pro Félix Torres, o Hugo. Aí deu uma incrementada, tocou mal, a bola saiu a lateral de graça para o time do Guarani bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Emerson, lateral, vem para a cobrança. Setor esquerdo, ele cobrou para João Marcelo, escanteio. Anderson Leite tentou o desvio de cabeça para o meio da área, a bola explodiu no corpo do Charles. Escanteio, o primeiro jogo para o Guarani, primeiro do jogo para o Guarani, que tem 34% de posse de bola, CH. Verdade, o Guarani não consegue efetivamente trocar uma sequência de passes, meio campo não funciona. Agora tá aí uma oportunidade na bola parada, mas no meio campo está o grande problema do Guarani nesta partida. Quem sabe agora o torcedor bugrino na expectativa, o Bugrão busca o gol de empate, então capricha que dá, partiu Caio Melo, vem por baixo, corta a luz, a bola sobrou, mas aí o Emerson furou. O Bilu até que fez direitinho a jogada. O Maurício Souza vai à loucura, né? Olha pro banco, fica a pé da vida, porque a jogada foi bonitinha, bem ensaiada, mas eu só não entendi uma coisa. Além de ter furado, o Emerson ele é canhoto, certo, CH? Ele tentou bater com o pé direito, é difícil, né? Fica muito difícil. A jogada, ela saiu. Agora, o Emerson furou, né? De maneira bizonha. Perdeu uma grande oportunidade o Guarani. Placar de 1-0 para o time do Corinthians, está vencendo o jogo de mão, tenta vir o Guarani para o campo de ataque, Anderson Leite foi desarmado pelo Maicon, bola colocada para fora, é lateral para o Guarani bater. Lucas de Justin vem para a cobrança, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, tem gol importante na rodada, hein? O Bragantino faz 2-0 na Ponte, São Paulo 2-0 no São Bernardo. Mesmo com a derrota, a Ponte vai se classificando. O Palmeiras não está vencendo. Para o Palmeiras se classificar, ele precisa vencer o time do Mirassol. Vem Guarani, bola enfiada, precipitada, bola enfiada para o João Marcelo. Precipitado também o corte do Kaká, ficou assustado ali, meteu a bola para fora. Lateral para o time do Guarani, o Bugrão está saindo um pouquinho mais para o jogo, né, CH? É, mas precisa parar de errar passes, né? O time tem que se tranquilizar. Já é difícil tranquilo, imagine com esse nervosismo todo. E com, olha o Guarani. Bilu na área, tentou a finta. Chega a defesa para cortar, completando. Tem que ter precisão, né? Calma, tranquilidade para poder jogar o jogo. É um jogo complicado, mas o Corinthians não está acelerando a partida. Tá ali levando no banho-maria. Agora, esse meio campo com Sarará, Caio Melo e Anderson Leite, ele praticamente não existe. Eles não conseguem se aproximar. Joga um pouquinho o João Vitor, joga um pouquinho lá na frente o João Marcelo, mas esse meio campo do Guarani é muito complicado. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado. São 2 lojas em Campinas para você, nos Amarais e na região do Satélite Íris. Tem Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Sai jogando o time do Corinthians no câmbio ofensivo, 34, primeiro tempo, 1-0 para o Timão. Bola para Félix Torres, deixou para Kaká, Kaká para Bidu, Bidu tentou para Igor Coronado, evitou a saída da bola em cima da linha e ainda ganhou lateral porque a bola desviou no Sarará.
Lateral para o time do Corinthians bater. Matheus Bidu vem para a cobrança. Corinthians que tem no banco Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay. E tem nesse momento o Charles. Está sentindo uma contusão ali. Charles caído ou sentado no gramado da Neoquímica Arena, CH. Está sim, o jogador parece séria essa contusão dele, não é? Departamento médico entrando no campo. Eu não vi nenhum contato, parece ser muscular, né? Pode ser. A distância também tem a mesma impressão. Muscular, deixa eu ver, ele vai dar o tapa ali por dentro, já está parado, né? Na verdade me parece que é muscular, é que está fora efetivamente da imagem da câmera da televisão, mas me parece muscular. Jogo reiniciado, o time do Guarani aperta. Em princípio, o Charles prossegue em campo. Lucas Rafael toca de cabeça, bateu o Sarará, coloca no chão, já tem ladrão. Ele girou para cima da marcação do Igor Coronado. Empurra para Lucas Rafael, recolheu, dominou, driblou ali pelo meio. Tenta trazer o time do Guarani para o grande ataque. A abertura pela direita para Lucas de Justin. Já pediu o auxílio do Bilu, vem cruzamento na área para João Marcelo. A bola passou por todo mundo, vai sobrar para João Vitor. Guarani ainda persegue o gol de empate. Tem a Pasteliola dominada no campo ofensivo. Boa bola recuada para Emerson. Emerson para Caio Melo. Vai bater pro gol, acabou escorregando no momento do chute. Charles de cabeça cortou para saiu. Lateral na esquerda, campo ofensivo para o time do Guarani bater. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. Caio Melo tenta bater colocado, pega mal na bola. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Foi lá na Radial Leste, aquela via que você tanto trafegou, CH. Verdade, você tem toda a razão. Mas o Caio Melo tinha o João Marcelo dentro da área, né? Seria a melhor opção efetiva para que ele fizesse o passe. Aí chutou a bola e você já disse para onde que ela foi, né? Para fora do estádio. Olha, tem gol importante lá em Mirassol, gol do Palmeiras, hein? O Palmeiras abre o placar para cima do Mirassol, 1-0. Somando com a derrota da Ponte Preta, o Palmeiras está passando para pegar o São Bernardo e o Santos amplia 3-0. 3-0 para o Santos, está passeando o peixe com Neymar e companhia limitada para cima da Inter. Teve até gol olímpico do Neymar, né? O segundo gol. Coisa louca, né? Aliás, os 3 gols em cobrança de escanteio. O gol do Palmeiras foi do Lopes, Flaco Lopes. 1-0 para o time do Palmeiras aos 37, resultado que vai eliminando a Ponte Preta. Então, nesse momento, os dois times de Campinas estão sendo eliminados. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Guarani da Ponte Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Dentro do time do Guarani, no chão, Félix Torres consegue o passe. Thales Magno agora ganhando pela direita. Tentou a finta, perdeu a bola voltou para Emerson. Tentou carregar pela esquerda, tentou no comando, entra e quarta defesa. A bola volta indo no rebate para o time do Guarani. Acabou indo com o pezinho mole. Ele ficou com o pé mole no lance o Rafael. E na sequência o Matheus Sarará acabou cometendo a falta. Aliás, era uma falta para cartão, né? O árbitro não deu porque não quis. O Sarará é bom ele se acalmar, porque já ele vai ser amarelado. Já deveria ter sido nessa jogada. É a quarta, fez sinal do árbitro, quarta falta dele. Então é bom ficar esperto para não ter problema com o cartão aí. Placar de 1-0, o time do Corinthians vence o jogo. Para você ligado aqui no YouTube. Maurício Souza está reclamando de alguma coisa ali. Bom, pelo menos até agora, com exceção a esse lance que é interpretativo, né, CH? O Murilo Tarrega Victor, que é um árbitro jovem, está controlando bem o jogo, né? Até agora sem problemas. Vem Corinthians, programa de ataque, bola enfiada para Matheus Bidu. Na linha de fundo ele prepara o cruzamento, acho que é tiro de meta, hein? O Lucas Justin chegou bem na bola, o árbitro tá marcando escanteio. O tocar da bola para mim foi, não, impedimento. Tá marcado impedimento, não valia o ataque do time do Corinthians. Matheus Bidu estava adiantado, mas tem que finalizar a jogada, né, Boles? Então, impedimento marcado, quase 40 minutos. Corinthians continua na frente 1-0. O Bidu, que com a chegada do Ramon Dias no time do Corinthians, virou um titular, né? Tá brigando ali pela posição com o Hugo. O Corinthians ainda tá buscando o lateral esquerdo, mas principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, naquela arrancada incrível do Corinthians, ele foi peça importante. E curioso que quando ele sai do Guarani e vai pro Corinthians, ele teve uma outra passagem no Cruzeiro, né? Não foi assim quando ele chega, volta para o Corinthians. Ele demorou para se consolidar e ter uma sequência de jogos. E vem tendo principalmente com o Ramon Dias. É verdade. Tá mais maduro, né? Tá mais pronto. E hoje, para mim, ele é mais jogador que o Hugo, lateral esquerdo. Também acho. Não é?
Ele está numa boa fase, está mais maduro, mais experiente. É um bom lateral esquerdo, sem dúvida, Boris. Vamos juntos aqui no Futebol da Rádio Bandeirantes pelo YouTube. 1-0 para o Corinthians no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Então abra sua conta no Sicredi. Quase 500 aparelhos conectados nesse momento. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Compartilhe o nosso link nos grupos de WhatsApp, nos grupos da galera Bogrina, da Nação Bogrina, dos torcedores do Guarani. E aqui tem uma falta dura do Anderson Leite por trás para cima do Romero. O jogo está parado. Pintou o cartão ou não, hein? Eu confesso que não vi. O que eu fico extremamente surpreso é com a reclamação do Sarará. O Anderson Leite deu uma entrada muito dura para cima do Romero e a arbitragem não deu cartão de novo. Tá tentando levar o jogo na boa. Só que o Guarani precisa se acalmar. Não pode efetivamente sair distribuindo pontapés. Daqui a pouco vai receber cartão. Olha, quem está assistindo o jogo hoje na Neoquímica Arena é Ronald Koeman, treinador da Holanda. Claro que ele está na Neoquímica Arena para ver quem? Memphis Depay. Então o Depay tem que jogar um pouquinho, né, ZH? Porque o cara viaja lá da Holanda, vem ao Brasil para ver o Memphis e o Memphis não joga? Eu tenho a impressão que de repente no segundo tempo pode pintar o holandês em campo. Agora vai ser um mico gigantesco. Já pensou? Já pensou? O técnico da seleção holandesa atravessa um país todo, o oceano, sai da Europa, vem para cá e o holandês não joga? Que mico, hein? E o Koeman? Batia falta, hein? Meu Deus. Fortíssimo, quarto zagueiro da seleção da Holanda. Jogou muito tempo no Barcelona e fez muito sucesso. Olha a saída errada no time do Corinthians. Bola de graça para João Vitor. Recorreu, dominou, tem João Marcelo no comando. João Vitor dominou, colocou para João Marcelo. Foi muito forte o passe. Parece que o João Vitor assustou. É isso mesmo? A bola foi recuada para mim. Tá valendo? Ele demorou uma eternidade para decidir o que faria. Além do João Marcelo, tinha livre no corredor o Bilu, Rafael Bilu. Acabou tocando mal. João Vitor. Tenta ainda o time do Guarani com o Emerson no fundo, deixou a bola passar mesmo assim, cruza pra boca do gol, chega Maicon. Guarani dá uma apertada neste final, tem escanteio para bater, CH. Escanteio, você descreveu muito bem, mas ele fez a pior das opções, né? Ele tinha que ter rolado pro Bilu. Ele jogou pro João Marcelo, não conseguiu fazer o arremate, escanteio, lado esquerdo pro Guarani. Quase 42 desse primeiro tempo, 1-0 pro time do Corinthians, é mais um escanteio pro time do Guarani bater, para o Bugrão bater, às 7h15, horário oficial de Brasília. Pega a bola, Caio Melo, beija a bola, coloca no terreno, chama a bola de meu amor. E preparado, concentrado, vem para a cobrança, respira fundo, Caio Melo. Partiu para a bola, pé direito, levantou na primeira trave, a bola passa por todo mundo, quase consegue o desvio fatal, Rafael. Passou pelos dois zagueiros, né? Pelo Lucas Rafael e depois pelo Rafael. Acho que foi a melhor chance do Guarani no jogo, não foi não, CH? Se não fosse a furada do Rafael, tava dentro da pequena área, ela encostar a bola seria gol do Guarani. Uma pena realmente, gol perdido efetivamente. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Tira Bidu, tirou pro meio, vai sobrar de graça para João Vitor, vem de novo o time do Guarani, já no último terço do campo, passa por fora o Emerson, leva a marcação, João Vitor puxou, colocou na área para Bilu, de primeira bateu no canto, golaço! Golaço do Guarani do Bugre! Avante, avante meu Bugre, com fibra... Rafael Bilu tem a 7 estampado na camisa. Que golaço do Bilu! João Vitor recebeu pelo setor esquerdo, depois da falha clamorosa do Bidu. Cortou pro meio, João Vitor recebeu, dominou na meia esquerda, Emerson levou a marcação, ele cruza, inverte da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para Bilu, que chega bonito, chapando a bola no cantinho, Diego Souza, para em grande estilo empatar o jogo em Itaquera, para calar a fiel torcida. Rafael Bilu, avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e é golaço do Guarani. Rafael Bilu, 43 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá
registrado em Itaquera. Guarani 1, Corinthians também. Hugo Souza não chora, não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, do golaço do Bilu é esse, CH. Foi muito parecido com o gol do Corinthians. Só que essa o João Vitor atravessou para o Bilu, que não dominou a bola como fez o Romero no gol do Corinthians. Um golaço. Bola atravessada pelo alto, a bola do lado esquerdo para o lado direito. Ele pegou de primeira, perna esquerda, canto direito baixo, empatando o jogo em Itaquera. E o Guarani melhorou nos últimos 5 minutos. E foi inteligente o João Vitor, né? Se a gente cornetou e com razão no lance anterior, é que ele tinha 2 opções e escolheu a pior. Essa ele foi bem. Primeiro deixou o Emerson passar, levou a marcação e daí colocou na medida por Bilu, né? Bela assistência. Foi uma grande jogada, foi inteligente, não foi fominha. Ele tinha espaço para bater pro gol. Não bateu. Preferiu a assistência e foi um golaço. Vamos até 47, é isso, CH? Isso! A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bola recuada do goleiro Hugo Souza. Deixa para a direita para Léo Maná na marginal do campo. Tentou o lançamento para Charles. A bola quicou, aquela bola perigosa. Chega Caio Melo para cortar. Levanta a bola. Romero não foi para disputa. Sarará tocou na bola. Sobra da bola para Léo Maná. Ele domina, sai jogando no campo defensivo. Empurra para Félix Torres. Deixou para Kaká. Kaká para Bidu. Bidu recolhe e domina no campo defensivo. Lembrando que com este empate o Guarani não vai conseguindo a classificação porque Santos e Red Bull Bragantino estão vencendo a rodada. Bola para Maicon. Lucas Justin checa bem, antecipa-se. Recupera. Deixou para João Marcelo para Anderson Leite, dominou, limpou, fintou e tocou no corredor, nem para o Caio Melo, nem para o Emerson. Com isso recupera o time do Corinthians, vem para o campo de ataque. Charles meteu na esquerda para Matheus Bidu, recebe livre, olha para a área, tem o Hector Hernandes pedindo, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave, muito forte, o Romero ainda tenta chegar, mas não consegue o paraguaio. Bola colocada pela linha de fundo, é tiro de meta e talvez tenha sido esse o último lance do primeiro tempo. Tenho certeza disso, só que para o segundo tempo, o professor Maurício Souza precisa arrumar esse meio campo. Caio Melo está muito mal, Anderson Leite também. Ele tem que mexer nesse meio campo. Estamos revendo um golaço do Bilu, né? O Bilu fez gol de gente grande, né? Golaço realmente. Talvez do Guarani o gol mais bonito de todo o Campeonato Paulista. Do Guarani, dos gols do Guarani. Legal, tomara que seja diferente no segundo tempo. O Guarani parece que se acalmou. Colocou a bola no chão para pelo menos levar perigo ao gol corintiano. No momento em que apita Murilo Tarrega Vitor, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, 1 também para o Guarani. Por aqui a bola parou de rolar. Carlos Batista. O time do Red Bull Bragantino marca muito forte lá atrás, ali a partir da intermediária e da entrada da área. Cobrança de arremesso lateral. João Gabriel tocou no fundo. Cruzamento no Everton Brito em cima da defesa. A bola saiu a escanteio. Já havia saído, Batista. Quando o Everton Brito cruzou, a bola já havia saído. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/Band Mais TV. Vai terminar o primeiro tempo. Placar de 2-0. O time do Red Bull Bragantino vai ganhando o jogo. Placar ele pediu mais 4. 2-0. Pediu mais 4. Vai até 49. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência de experiência do cliente. Vem na bola Lucas Evangelista, tentou entrar na área, chega Léo Oliveira, lá na linha de fundo, protege, gira, mas fica enxuriçando e inferniçando a vida do Léo Oliveira. Lucas Evangelista até cometer a falta. Intervalo, portanto, na Neoquímica Arena, já. Todas as informações, detalhes desse jogo. Camila vem pela esquerda, Everton Brito para o time da Macaca, faz a inversão da esquerda para a direita, em cima da marcação, chegou lá atrás, tirando, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, a ponte tem pressa, perde o jogo, placar de 2-0, apita o árbitro e termina o primeiro tempo.
Red Bull Bragantino 2, Ponte 0. Vem aí um intervalo inteligente na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Vamos lá, emoção mesmo, foi o gol do Mirassol em Catarino, 2-0 Red Bull. Vladimir Catarino. O gramado. Oi, Edu, olha, eu tava aqui acompanhando a reação da torcida. Sim. Quando você informou o gol do Mirassol, o torcedor voltou a vibrar, não? Tá todo mundo ligado na Bandeirantes. Agora, aplausos ao time da Ponte Preta, mesmo com a equipe perdendo 2-0, Edu. Graças a PP. PP me ajuda a guarda, me ajuda pra chuchu. Hoje o serviço tá apertado, Catarino. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, até já. Posição de momento, Leandro Borges, Neoquímica. Terminou o primeiro tempo agora há pouco, pro Corinthians, gol do Romero a 17 minutos e aos 43, um golaço do Rafael Bilu, passe do João Vitor, pro Corinthians, pro Guarani, intervalo de jogo, Edu. Antes do Gleger Zorzinho dar uma pitada no Majestoso, eu preciso do CH, Corinthians 1, Guarani também 1. Acho que um resultado correto, o final do jogo do primeiro tempo, o Guarani melhorou. O problema está no meio-campo, não funciona Sarará, Caio Melo e Anderson Leite. Está muito mal o meio-campo, mas uma grande jogada do João Vitor, que atravessou a bola de um lado para outro, o Bilu fez um golaço. Gol de gente grande, né? O Corinthians não apertou pra caramba, mesmo porque não tá 100 por hora não. O Corinthians tá meia bomba, não é? Tá jogando o suficiente. O Guarani se acalmou depois de ter tomado o gol. No final do jogo melhorou, por isso empate absolutamente correto na Neoquímica Arena, Edu. Um ótimo intervalo pra vocês e ganha pulmão pro segundo tempo, hein? Zorzinho, deixa eu só dar o resultado aqui, vamos lá. Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 1, Guarani também 1, Mirassol 1, Palmeiras também 1, venceu o Palmeiras, Mirassol empatou com o Yuri Castilho, Limeira, Inter 0, Santos 3, Bauru, Noroeste 1, Portuguesa 1, Rio Claro, Velo Clube 1, Água Santa 0, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 2. E no 1º de maio, São Bernardo 0, São Paulo 2. Estão sendo rebaixados nesse momento Água Santa e Inter de Limeira. A Inter é praticamente 3-0. Como é que vai fazer o quê no segundo tempo? Coitada da Inter de Limeira, hein? Água Santa e Inter de Limeira sendo rebaixados. No grupo A, Corinthians e Mirassol classificados já estavam. Santos e Bragantino vão se classificando no grupo B. Guarani nesse momento é o terceiro colocado. Mesmo o Guarani vencesse, não conseguiria se classificar nesse momento. O São Paulo vai ficando em primeiro no grupo C. Novo Horizontino em segundo. O São Bernardo é o primeiro e a Ponte é em segundo. Nesse momento, São Bernardo já classificado 23, mesmo perdendo. A Ponte perdendo 22 e o Palmeiras empatando 21. Então, graças ao empate do Mirassol, a Ponte vai se classificando. Oi, Gregor, vamos lá, por gentileza. Mas quem que dá o pitaco aí? É o Gregor? Não, ia só pedir para você só fazer uma projeção aí, caso a Ponte empate com a derrota do São Bernardo, o que acontece? Ah, sim, pois não, se a Ponte Preta empatar, atenção, estamos abrindo aqui perfeitamente, aí é o seguinte, o São Bernardo, ele vai 23, aí dá 23 a 23, número de vitórias do São Bernardo, 7-6. Mesmo assim, daria São Bernardo se a Ponte empatar. Perfeito, obrigado. Grande Tigrão. Oi, Sorzinho, 2-0 Red Bull. Edu, primeiro tempo, a Ponte começa a partida, né? Meia desligada, toma o gol a 1 minuto. E aí é difícil. Não conseguiu se organizar, sentiu o gol, e é fato. Né? Demorou para entrar no jogo. E para mim, a Ponte toma um segundo gol num pênalti que, olha, pênalti Mandrake, hein? Mandrake. Uma disputa de bola ali, o Simon vai, não tem braço, não tem nada, tem ombro, que é absolutamente normal, mas para mim não houve absolutamente nada. A Ponte foi prejudicada, hein, nesse pênalti, muito prejudicada. Então assim, porque 2-0 é complicado, você vê, agora tem que sair, tem que buscar o resultado, tem que buscar pelo menos tentar empatar o jogo, e aí fica um pouco mais vulnerável. Você vê que a substituição do Alberto tira um dos zagueiros e coloca um atacante para tentar pressionar um pouco mais, mas para mim, vou repetir, hein? Ponte prejudicada nesse primeiro tempo. Claro que faltou um pouco de equilíbrio na hora em que toma o primeiro gol, toma o gol logo no início, meio que dá uma desestabilizada, demorou para a Ponte entrar, depois tem o segundo gol, aí sente novamente o golpe, mesmo com um lance duvidoso, a Ponte sentiu o golpe. No final, aí deu uma equilibrada. Aí ela jogou bem, partiu para cima,
fez do Cleiton, né? Que pra mim é um goleiro mediano, hoje tá bem no jogo, né? Tá ligado, fez 2 defesas impressionantes. E do Lucas Cândido, um chute de fora da área, ninguém nem foi lá e deu uma pancada, ele conseguiu fazer uma grande defesa, e depois numa bola trabalhada pelo lado esquerdo, aí vem novamente a finalização, e aí sim ele faz uma defesa, olha, defesa de time grande, como se diz aí. Então, Edu, a Ponte precisa o quê? Primeiro voltar a manter o equilíbrio emocional, porque você tem que sair para cima para tentar empatar, e não pode ficar vulnerável. Porque o Bragantino tem jogadores rápidos, jogadores de qualidade, e se ele fizer o terceiro, aí já era. Então, mesmo com o resultado do Mirassol dando a classificação para a Ponte, ela não pode se dar o direito de voltar para o segundo tempo da forma que iniciou o jogo. Desligada, sonolenta, e eu quero ver uma Ponte agressiva, jogando em cima e não dando espaço para o Red Bull. Só assim ela pode tentar, né, pelo menos buscar esse empate contra essa boa equipe do Bragantino, que está muito bem no jogo, bem organizado, bem ajustado, e principalmente um time muito agrupado que dificulta as ações da Macaca. Edu? Muito bem, intervalo, hein? A Ponte perde 2-0, o Guarani empata 1-1. Nesse momento a Ponte vai ficando em segundo. Nesse momento, graças a Mirassol e Palmeiras 1-1, a Ponte vai conseguindo a sua classificação momentânea. Vamos lá, vamos pro intervalo. Daqui a pouco o Tigrão aparece na fita 19-28. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Tempo de voltar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação, e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Quer
Para uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica, a Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É bola na rede. Bidu tirou pro meio, vai sobrar de graça para João Vitor. Vem de novo o time do Guarani, já no último terço do campo. Passa por fora o Emerson, leva a marcação. João Vitor puxou, colocou na área para Bilu de primeira, bateu no canto do golaço! Golaço do Guarani do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra. Rafael Bilu tem a 7 estampado na camisa. Que golaço do Bilu! João Vitor recebeu pelo setor esquerdo, depois da falha clamorosa do Bidu. Cortou pro meio. João Vitor recebeu, dominou na meia esquerda. Emerson levou a marcação. Ele cruza, inverte da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Para Bilu, que chega bonito, chapando a bola no cantinho. Diego Souza, para em grande estilo empatar o jogo em Itaquera. Para calar a fiel torcida. Rafael Bilu. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou, a rede, é gol e é golaço do Guarani. Rafael Bilu, 43 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado em Itaquera. Guarani 1, Corinthians também. Hugo Souza não chora, não. Conseguiu ganhar, acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu e defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo. Que defesa! Cleiton, escanteou para Macaca, bater o Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada da ponte, a conclusão do Lucas Cândido e a ponte, o voo que deu o goleiro Cleiton para fazer a defesa, linha de fundo, escanteio, Serginho vai bater. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Sim, intervalo, Corinthians 1, Guarani 1, e o Tigrão comenta, e o majestoso intervalo, Ponte 0, Bragantino 2, Tigrão. Eu acho que o gol, a 1 minuto de jogo, né, do John, eu acho que até eu daria gol contra do Emerson, porque ele bate a cabeça na bola e tira completamente da jogada o Diogo Silva, que estava inteiro nela. 1 minuto. A Ponte se tranquilizou, se desestabilizou emocionalmente, viu cair por terra a sua estratégia, que era de esperar o Bragantino e sair no contra-ataque, teve que subir as linhas. É bem verdade que teve 2 belos chutes com 2 grandes defesas do Cleiton, 2 chutes do Lucas Cândido, mas foi pouco. A Ponte errou muitos passes, o time se desestabilizou, o time acabou, obviamente, tendo que sair da sua maneira costumeira de atuar, joga com 3 zagueiros, se machucou aí o Sérgio Rafael e o Alberto aproveitou para mudar o esquema, veio com mais um atacante, agora só 2 zagueiros, o Bragantino 2-0, está administrando, mas é muito perigoso no contra-ataque, e o contra-ataque é sempre dado pela Ponte, como no lance do pênalti, para mim inexistente, não houve absolutamente nada do Simon para cima desse menino Vinicinho, que aliás é muito bom jogador, mas o Simon errou um passe, deu a bola de presente na saída de bola, aí nasceu a jogada do contra-ataque, e o juiz optou por dar o pênalti, acabou batendo bem aí o Lucas Evangelista, 2-0 para o Bragantino, uma situação muito difícil da Ponte dentro da partida, mas me parece que realmente o fator determinante foi
foi ter tomado o gol a 1 minuto. Beleza, para você que está conosco aqui no YouTube, valeu Tigrão, vamos juntos para o segundo tempo assim que a rodada terminar. Aí a gente volta com as duas lives, com os mesmos temas e também no dial. Vamos para o segundo tempo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, acompanhando o Bugrão, comigo e com o CH. Em princípio sem nenhuma alteração para a etapa final. Um para o Corinthians, um também para o Guarani, a saída vai ser do Guarani. E exemplo de que ocorreu no primeiro tempo, tá ali o delegado do jogo ao lado do quarto árbitro, com o celular na mão, recebendo as notificações para que todos os jogos comecem no mesmo horário, pelo menos no segundo tempo. CH sem nenhuma alteração, nem no Corinthians, nem no Guarani. Corretamente, principalmente no Guarani, o Maurício Souza? Eu acho que tinha que mexer no meio campo, e ele não mexeu. De qualquer maneira, o Guarani começou mal o primeiro tempo e terminou bem. Espero que continue assim. Estamos juntos acompanhando o time do Guarani, hoje no YouTube da Rádio Bandeirantes, com mais de quase batendo aí 50 mil inscritos, e já chegamos à marca, vamos atingir a marca de 50 mil inscritos. Em uma live, o jogo da Ponte, intervalo ainda lá no Moisés Lucarelli. E na outra live, o jogo do Guarani contra o time do Corinthians. Os times já estão no gramado, tá praticamente tudo pronto para a bola voltar a rolar. Esta é a última rodada do Paulistão Sicredi 2025, nesta primeira fase. Segundo tempo que promete muita emoção em todos os jogos. Guarani que está neste grupo, o grupo B, nesse momento está sendo eliminado porque Santos e Red Bull Bragantino estão vencendo as suas respectivas partidas como visitante. A Portuguesa está empatando, mas a Portuguesa estava atrás do Guarani. O Guarani nesse momento está indo a 13 pontos, mesma pontuação do time da Portuguesa. O Santos com a vitória 18 e o Bragantino com 17 pontos. O Corinthians com esse empate vai chegando a 27 e vai terminando como a melhor campanha entre todos os times desta primeira fase do Campeonato Paulista. Estamos no aguardo do árbitro. Ele vai autorizar ali depois do sinal do quarto árbitro e também do delegado do jogo. Tá olhando ali, atualizando o grupo de WhatsApp dos delegados dos jogos. Guarani no centro do gramado, isso aconteceu no primeiro tempo. João Marcelo, posicionado também o time do Corinthians. O árbitro vai autorizar o reinício do jogo. Guarani e Corinthians. Para você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, o Thales Magno vai lá e fala pro árbitro: "Ei, juizão, vai começar ou não vai?" Então não era para pedir para a gente voltar, para a gente fazer aquele aquecimento, aquela última palavra. E o árbitro está argumentando exatamente isso para ele. Não tem o que fazer, eu tenho que esperar para que todos os jogos comecem no mesmo horário. Às vezes também o próprio jogador, ele sabe disso, mas ele vai lá para encher o saco, não é isso, Ele sabe que tem que começar todos os jogos no mesmo horário. Fica enxuriçando, ele sabe por que está demorando, ele sabe porque esse é o procedimento. Mas que coisa, né? Apesar de todo o regulamento esdrúxulo desse Campeonato Paulista, como você disse, eu concordo. Emoção pura agora no segundo tempo. Você sabe que eu fiz a leitura lá, quando você falava do quarto árbitro, disse o seguinte: tá faltando só um jogo para começar. Tem um jogo que tá atrasado aí, o jogo atrasadinho da rodada. Enquanto o delegado não passar a informação para o árbitro, o quarto árbitro agora sim, informou que tá tudo ok, todos os jogos começaram e agora sim o árbitro vai autorizar o reinício do jogo. Apita o árbitro! Fala rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. E é com o P de Bola, P de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, A Rádio Bandeirantes de Campinas, com Timaço de Carlos Batista pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para Rafael Bilu, autor do gol. Fez o passe curtinho para Lucas de Justin. Consegue se livrar de ver a marcação e soltar para Anderson Leite. Carrega a bola, devolveu para Justin pelo setor direito. Já olhou para a área, calculou, cruzou. Anderson Leite furou, voltou para ele dentro da grande área. Não conseguiu finalizar. E o Guarani, com menos de um minuto, perde uma grande oportunidade. Incrível, CH. Como aconteceu no primeiro tempo, o Emerson furou dentro da grande área. O Anderson Leite era só dar uma chapa, que a bola com certeza entraria. Gol perdido no Guarani. Que chance, perdeu o Bugrão nesse comecinho do segundo tempo. Segue 1-1. Vem de novo o time do Guarani, bola enfiada no comando entre quarta atrás de defesa. Sobra da bola, bica pelo meio, por ali o Igor Coronato. Melhor para o time do Guarani. Lucas de Justin recupera a posse de bola, vem trazendo o Guarani para o campo de ataque pelo setor direito. A bola bateu, rebateu e saiu. É lateral para o time do Guarani bater pela direita no campo ofensivo. Pisocol, argamassas, rejuntos e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. O Osmar tá por aqui curtindo a transmissão. Olha o Guarani, o chute de fora da área. Passa com perigo, vai embora.
Emerson, chute cruzado, soltou a canhota. A bola passa com perigo, quase o Guarani vira o jogo. Que chutaço do Emerson, CH. Ah, foi uma bomba. Ela saiu à esquerda do Hugo Souza. Parece que o Guarani voltou ligado para o segundo tempo. Apenas tiro de meta. Osmar tá por aqui, quem mais? Silvio, Geraldo, Cátia Lima. Valeu a todos que estão conosco, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o link nos grupos de WhatsApp. É a Rádio Bandeirantes com os dois times de Campinas, acompanhando tudo sobre esta última rodada do Campeonato Paulista. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Matheus Sansaraná toca na bola, briga Rafael Bilu, ganha de Bidu, fez a tabela com Anderson Leite, de novo para Bilu, cheio de gás após marcar o golaço, ele bota na frente e sofre a falta. Cometida pelos Charles, o jogo tá parado. O Guarani tá mais ligado nesse comecinho do segundo tempo, hein, CH? Não há dúvidas, não há dúvidas. Tá muito ligado, veio para cima do Corinthians, o Corinthians está assustado nesse momento, só tá jogando no segundo tempo o Guarani, que agora tem uma falta na intermediária, e tá muito longe, mas mesmo assim o Hugo Souza pede formação de barreira. 3 minutos, segundo tempo, placar de 1-1 na Neoquímica Arena, tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, falta cobrada pelo Caio Melo, mas o outro não havia autorizado. O time do Corinthians tem jogadores considerados titulares no banco, tá ali o Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro. Daqui a pouquinho pode pintar novidades no time do Corinthians. Vem pra cobrança na falta o Bugrão, Caio Melo vem pra bola. A falta é na intermediária no campo de ataque, por isso ele faz o passe curtinho para Sarará, que olha para a área, não cruza, deixa o curtinho para Lucas de Justin. Esse sim, levantou, cruzou lá dentro para boca do gol, subiu, tirou Michael. A sobra para Bilu, acabou escorregando, não vi nada. Chance para o contra-ataque para o time do Corinthians. Charles meteu lançamento para o espanhol Héctor Hernández. Pelo setor direito chegou Emerson na marcação, foi para a dividida lateral para o Guarani. Inteligentemente bateu a bola contra as pernas do seu adversário, ganhou a lateral e já cobrou. Emerson para João Vitor. João Vitor pela meia para Anderson Leite. Volta a bola para Sarará. Sarará para João Vitor no corredor. Ultrapassa a linha marcatória. Ganha o campo de ataque. Fez o passe curtinho para Emerson. Emerson para João Vitor. Tentou a finta. Léo Maná toca na bola, a bola sai. É lateral para o time do Guarani bater. Olha, tem gol importante na rodada. O Gabriel tá aqui conosco e tá sempre nos auxiliando. É gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras. Esse resultado está novamente. Valeu, viu, Gabriel? Gabriel informou aqui, gol, está informando aqui no YouTube. Está informando o gol do Palmeiras. O Palmeiras de novo está à frente. Isso significa que a Ponte, com a derrota, está sendo eliminada. A Ponte, para se classificar nesse momento, precisa virar o jogo para cima do Red Bull Bragantino. A internet que conecta do seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue para 0800 1102. O Ramon Dias já foi ali, né, CH? Beira do campo, não gostou da chegada do seu time para este segundo tempo. Já já ele vai colocar a cavalaria, hein? Eu tenho a impressão que já já a cavalaria vem para campo, viu? Porque o time do Corinthians está numa leseira no segundo tempo, mas isso não tira a competência do Guarani, que veio para o segundo tempo mais determinando e jogando um pouco melhor ou muito melhor do que jogou no primeiro tempo. O gol do Palmeiras foi do Rafael Veiga com 2 minutos do segundo tempo. Quinto sinal, 7h45 no horário oficial de Brasília. O Coringão tem jogo importantíssimo na próxima quarta-feira. Vale a sequência do Corinthians na Libertadores. Contra a Universidade Central da Venezuela, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Primeiro jogo 1-1. Novo empate, a decisão será nos pênaltis e quem vencer se classifica para a terceira fase. Passando na terceira fase, aí sim, vaga na fase de grupos da Libertadores da América, fase de grupos que começa no mês de abril. Sorteio no dia 17 de março. Bola para o time do Corinthians. Esse que é o mês mais curto, né? Vamos até sexta-feira, até dia 28. Sabadão, dia 1º, já é sábado de carnaval. 1º de março. Bola para Igor Coronato, trabalha curtinho para Kaká. Kaká recolhe e domina no comando, tentou Héctor Hernández. A sobra da bola vai ficar para o time do Guarani. Esse Héctor Hernández aí vem tendo algumas oportunidades, mas até agora esse H não corresponde em absolutamente nada. Pelo menos até agora nada, né? Não é aquele, vamos considerar assim, aquele sucessor do Yuri Alberto, aquele cara que pode ser um reserva do Yuri Alberto, nada disso, né? Evidentemente que o futebol às vezes dá uma reviravolta muito grande, o cara chega para se adaptar ao país, né? Não se encaixa no esquema do treinador, mas até agora os jogos que eu vi do Héctor, eu não gostei. Esse jogo é mais um que ele está jogando mal.
Placar de 1-1, comecinho do segundo tempo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança lá pela esquerda. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. YouTube da Rádio Bandeirantes hoje com 2 lives. Live do Jogo da Ponte, live do Jogo do Guarani. São os times de Campinas em ação pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Saída errada no Coringão. Bola recuperada, Caio Melo por dentro para Anderson Leite, mas naquela agilidade. Ele volta a bola para Lucas Justin. Tentou também com Bilu para Anderson Leite. Dominou, tentou devolver, todo atrapalhado, né? Chega lá atrás o Charles para fazer o corte. O Bilu tá afim de jogo, mas o Anderson Leite não tá muito afim, não. Acaba errando mais um passe. Recupera a posse de bola, Thales Magno. Ele tira por dentro para Igor Coronado. Vem o time do Corinthians na velocidade pelo setor direito para Romero. O autor do gol do Coringão. Lá pelo setor direito, já pisando no último terço do campo, Léo Maná leva a marcação, cruzamento, a bola foi desviada. É escanteio pro Coringão bater. Escanteio, CH. Último toque do Emerson, né? O Caio Melo tá reclamando com a arbitragem que houve uma cotovelada fora do lance. Desse lance aí da tentativa do cruzamento, mas eu não observei absolutamente nada. O Corinthians tem escanteio, Coronado da batida. Com o número emblemático, 77, quando o Corinthians saiu da fila e conquistou o título paulista em cima da Ponte no Morumbi. Vem pra cobrança, Igor Coronado. Autorizada a cobrança, levantamento, Gabriel Mesquita saiu mal, a bola passou por todo mundo, voltou pra Bidu, tá na área, linha lateral, cruzou na segunda trave pra Félix Toque de cabeça, tentou pra ficar viva. Entre quarta, Caio Melo, rebate, volta para Igor Coronado. De primeira cruzou, Charles de cabeça, pega Mesquita. Gabriel Mesquita, bem colocado, faz a defesa, CH. Sozinho, o Charles cabeceou dentro da pequena área. Bobeira da zaga do Guarani, que não ficou atenta na marcação. Quase o Timão faz o segundo. Quase o Corinthians marca o segundo gol. Segue 1-1 na Neoquímica Arena. Estamos ao vivo aqui no YouTube com quase 450 aparelhos conectados. Valeu demais, galera. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espalha para geral. Estamos transmitindo o jogo do Guarani. Vem para o programa de ataque no YouTube, mas com aquela emoção de sempre do futebol no rádio. Fala para Lucas Justin. Deixou para Rafael Bilu. Encara a marcação do Thales Magno. Bateu, rebateu, a bola não saiu. Thales Magno com a sobra. Chama que vem. E a falta veio. Falta para cima dele. O jogo está parado para o setor esquerdo do campo defensivo. Calma, Bilu. Calma. Bilu, hein? Bilu Teteia. Carnaval tá chegando, hein? Olha a cabeleira do Zezé. Deixa quieto. É verdade que você vai sair nos bloquinhos em Piracicaba? Não? Olha o Félix Torres dando uma entregada, recua para Hugo Souza, João Marcelo pressiona, Hugo Souza de primeira para Kaká, deixou para Bidu, Bidu tem a marcação de Bilu, consegue sair jogando o time do Corinthians, aperta o Lucas Justin, Thales Magno protege, conseguiu passe curtinho para Bidu, Bidu recolheu o número de 3 dedos, boa bola para Igor Coronado, melhor ainda a cobertura de Lucas Rafael, recuperando, esperando o contato, mas ganha sim mesmo lateral para o time do Corinthians, aliás, contra o Corinthians, para o time do Guarani bater. É sempre importante, né? Carnaval é uma festa cultural e popular do Brasil e merece a gente acompanhar. Você não gosta, CH? Eu adoro. Todos os anos, quando posso, evidentemente, mas nesse ano não poderei. Eu tô ali no AMB, né? Já desfilei no Rio de Janeiro há muito tempo atrás. Eu sempre vou assistir os desfiles, mas esse ano eu vou ficar quietinho em casa, recluso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. O tempo corrido 55, no nosso tradicional 10 minutos de segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você me confirma o Guarani, o Bugrão em campo. Última rodada, primeira fase, Campeonato Paulista, Guarani 1, Corinthians também 1. Rádio Bandeirantes. Emerson na esquerda, cruzou, Hugo Souza pegou, largou, olha a sobra, João Marcelo quase coloca lá dentro, chega na hora H pra salvar, Kaká. Quase na bobeada defensiva no time do Corinthians, o Bugrão vira o jogo. Tem mais Guarani, João Marcelo Merigo, corta lá atrás, Kaká. Quase o Guarani ganha um presentaço, CH. Ah, eu vou dizer uma coisa, viu? O técnico Ramon Dias está irritadíssimo com o time do Corinthians, já mandou todo mundo ir pro aquecimento. Já os titulares vão entrar em campo. Anote aí o que eu tô falando. Caio Melo recolhe, domina para o time do Guarani, soltou para Emerson, vai daí Emerson, Peca e também a sua bater, Jardim se jogou na frente, a bola voltou para João Vitor, cortou, limpou pé direito, aí tentou bater, colocar, tinha o Bilu livre, ele não fez o mesmo que ele fez no lance do gol.
Bilu tava livrinho no setor direito, ele tentou bater. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Estão caindo nesse momento o Água Santa e Inter. Eita, que já foi, né? Tá perdendo 3-0 pro Santos. E o Santos do Neymar. O Neymar ainda tá empolgadíssimo, meteu até gol de escanteio, gol olímpico. Olha, tem um detalhe importante. Quando a Inter mandou, faltando 2 rodadas para o campeonato terminar, mandou o seu técnico... Olha o Guarani, cruzamento para a área, João Marcelo fechou, tocou e é gol! É gol, 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 é gol. Do Bugre! João Marcelo tem a 9 estampada na camisa. O artilheiro volta a marcar e ele tem nome, sobrenome. João Marcelo vira o jogo em Itaquera. Na trama ofensiva do Bugrão pela esquerda, João Vitor para Emerson, levou para a linha de fundo e chegou cruzando na medida para o João Marcelo. A marca do artilheiro, o cheiro do gol entre os zagueiros corintianos. Ele bate firme, forte com o pé direito no cantinho de Hugo Souza. O Guarani vira o jogo. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Como é bom ver João Marcelo voltar a marcar. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. 12 minutos de bola rolando no segundo tempo, salta o grito, grita comigo, nação bulgarina. Tá registrado em Itaquera, o gol é de João Marcelo. Guarani 2 de virada, porque de virada é muito mais gostoso. 1 pro Corinthians. Hugo Souza, não chora não, goleiro, mão dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. Foi um golaço, trama do lado esquerdo, cruzamento perfeito do Emerson. E o Kaká, goleiro, o jogador, zagueiro do Corinthians, dormiu no ponto. O João Marcelo, centroavante, jogador que joga dentro da área, antecipou com a batida de perna esquerda e fez o segundo gol. O Guarani vira para cima do Corinthians de maneira merecida, porque nesse momento tá jogando melhor. 2-1 no placar. E aquilo que você acabou de dizer, no lance que originou o gol da virada do time do Guarani. Corinthians faz, neste momento, 5 alterações. 5 alterações de uma só vez, hein? Pelo menos eu marquei aqui 4, mas estou vendo mais um jogador ali no meio. Saiu 7 para a entrada do 27, é isso mesmo, ó. 27 no time do Corinthians. Bom, o que eu anotei aqui, me ajuda aí, CH. Maicon, Igor Coronado, Thales Magro e Hector Hernandes. Para as entradas de Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, Alex Santana e faltou 27. Quem é o 27? É o Breno Bidon? Já o CH. O Rodrigo Garro com a 8 no lugar do Alex Santana. Certo. As próximas. Bom, já. O 27. Acho que é o Breno Bidon, mas você vai dar uma checada aí se de fato é o menino Breno Bidon. Fato é que foram 5 alterações. Será que o argentino ficou feliz com o gol da virada do Guarani, que chega de novo? Olha o Bilu, tem a chance, dominou, tá na área, a bola deu uma escapada. Voltou para Lucas De Justin, parecendo lá com impedimento lá atrás, quando o Emerson cruzou. Foi isso mesmo, Breno Bidon, né, CH? Então foram 5 alterações de uma só vez. São 5 titulares, né? O Alex Santana tá brigando ali, o Ranieri acabou se machucando. Não é aquele titularíssimo, mas os outros são Garro, Memphis, Yuri e também o Breno Bidon. 5 alterações de uma só vez no time do Corinthians. Ele não pode mais mexer. Tanto é que os jogadores que estavam no banco ali estão naquele... não é aquecimento, né? Para não ficar parado. Eles estão fazendo uma movimentação à beira do campo. Fato é que o Guarani virou o jogo, CH. Virou sim. Vamos confirmar as mexidas no time do Corinthians, não é? Entraram no jogo. Eu vou falar primeiro quem saiu, é melhor. Maicon 7, Igor Coronado 77, Thales Magno 43, Ángel Romero 11 e Hector Hernandes 22. Todo segundo volante para frente mexeu em todo mundo. Quem entrou? Memphis Depay, para a alegria do técnico da seleção holandesa e está assistindo o jogo.
10 Depay, entrou Bidon no meio campo, 27. Né? O Garro, número 8, que já tomou o primeiro pontapé e o Corinthians tem falta. Yuri Alberto, 9 e Alex Santana, 80. Boa. Tem falta para fazer a cobrança do time do Corinthians, 2-1 para o Guarani. O Coringão vai perdendo a sua invencibilidade em casa. Neste campeonato paulista, aliás, nesta temporada, a única derrota do Corinthians foi fora de casa para o São Paulo. Vem para a cobrança na falta do time do Corinthians, mas tem muito jogo ainda. Estamos com um pouco mais de 16, quase 17 agora. Memphis Depay vem para a cobrança. O holandês preparado, concentrado, 2-1 de virada. O Corinthians está perdendo, o Guarani está vencendo. Na área, Félix Torres e Kaká, ele tentou por baixo, tirou a defesa. Sobra da bola para Breno Bidon. Recolhe, domina ali a entrada da grande área. Chegou na marcação, João Marcelo, a sobra da bola, volta para Maná. Maná na ponta para Breno Bidon, aperta João Vitor na marcação. E começa no campo defensivo. E o João Marcelo voltando a marcar, né? Ficou algumas partidas de fora aí, não conseguiu voltar a marcar, né? Nas partidas, nos minutos em que esteve em campo, mas hoje volta a marcar em grande estilo, né? Contra o Corinthians lá em Itaquera. Apesar dessa formação de meio campo, Sarará, Caio Melo, Anderson Leite, que continuam jogando mal, não é? Porque se o meio campo não funciona, como é que o centroavante vai receber bola, né? Principalmente com categoria. Olha a bola, requadra a fogueira pro Hugo Souza. Quase o João Marcelo pegou, foi do Félix Torres. Na sequência a bola saiu, mas o árbitro pegou a falta. Do João Marcelo para cima do zagueirão do Corinthians. Quase mais uma nova atrapalhada na defesa corintiana, hein, ZH? Esse Félix Torres não gosta do Hugo Souza, hein? Gente boa o que ele fez. Félix Torres, que figuraça, cara. Mas eu falava do meio campo do Guarani, que ainda tá com problema. Agora com os titulares, a tendência é o Corinthians acelerar o jogo. Tomara que o Guarani consiga, né, segurar o Corinthians, mas não pode parar de jogar. Corinthians que fez 5 alterações, o Guarani nenhuma. E agora uma falta em cima do Memphis Depay, o jogo tá parado. O Garro vai lá, dá uma bronca no árbitro, tá pedindo o cartão argentino. Tem falta para fazer a cobrança do time do Corinthians. Placar de 2-1 pro Guarani. O São Bernardo diminui em São Bernardo no campo. 1 pro São Bernardo, 2 pro São Paulo. Vem Corinthians, Léo Maná levantou. Gabriel Mesquita sai bem do gol do alto para fazer a defesa. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. É o Guarani em campo para você ligado. O Arioval está perguntando se hoje vai ter sorteio. Hoje não, né? Em função dessa rodada dupla, vamos considerar assim, né? Os times jogando ao mesmo tempo. Toda essa mobilização da equipe, hoje não, viu, Ariovaldo? Mas fique ligado, nas próximas com certeza haverá. Aqui tenta o time do Corinthians se defender, tentou João Marcelo, a bola foi desviada, Hugo Souza sai do gol para fazer a defesa. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Rafael Bilu tentou recuperar na bola atravessada, mal atravessada pelo Félix Torres. Consegue consertar lá atrás, Breno Bidon. Deixou para Alex Santana no círculo central. Tem a posse dominada, boa bola para Bidu. Bidu tem na ponta o Memphis Depay. Soltou para ele, setor esquerdo. Linha lateral da grande área, encara a marcação de Lucas de Justin. Cruzou para o banco do gol, Alex Santana dominou a bola, ficou na área. O chute do Yuri aberto, defesa! De Gabriel Mesquita, foi o Romero. Gabriel Mesquita salva o Guarani. A queima-roupa após o cruzamento do Memphis Depay. Angel Romero chegou batendo. O Alex Santana não dominou. A bola ficou viva. Romero com a canhota de primeira. Uma defesaça do Gabriel Mesquita salvando o Guarani. Escanteio pro Corinthians. Romero dominou agora. Ele vai marcar, bateu e é gol. É gol, 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 é gol. Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É dele de novo, Romero! Tem a 11 estampada na camisa. Alguns segundos ele errou, essa não deu. Pra errar, né, evidentemente, porque no cruzamento do Garro, a bola passou, o Emerson subiu, não tirou. E aí o Romero, ao dominar, a bola já foi à frente e aí facilitou para ele bater cruzado. Sem chances para Gabriel Mesquita, nada pôde fazer no lance, já estava quase ali na risca frontal da pequena área. Romero empata o jogo para o time do Corinthians. Marcou o primeiro, marca o segundo. 20 minutos, segundo tempo, está registrado. Corinthians 2, Guarani também 2. E o detalhe do gol, CH. O detalhe é que o Emerson deu de presente, né? O gol para o Corinthians. Escanteio cobrado, o Emerson estava na bola. Ele simplesmente marcou a bola caiu atrás dele. Aí o Romero, como fez no primeiro tempo, dominou a bola, deu uma bomba para o gol, fazendo 2-2.
deu de presente o Guarani, o gol de empate para o Corinthians. O Guarani mexeu, né? Entrou Matheus Regis com a 18, no lugar do Bilu, o autor do primeiro gol do time do Guarani. Primeira alteração, portanto, da equipe do técnico Maurício Souza. Certo, CH? Isso! Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com uma loja mais próxima de você. Placar de 2-2. Aqui o Guarani sai pro campo de ataque com o Lucas Rafael. Meteu no lançamento para o João Marcelo. Félix errou no primeiro lance, tentou insistir. Opa, a bola bateu no braço do zagueirão. O árbitro viu, mas não marcou. Chega lá atrás de qualquer maneira Hugo Souza. Levanta a bola para o campo de ataque. Romero escora de cabeça. Rebate Lucas Rafael. Coloca no chão Caio Melo. Curtinho para João Vitor. João Vitor para, prende, olha, pensa, observa para Sarará. Tem a marcação de Memphis Depay. Perdeu a bola. Alex Santana sai driblando. Sai fazendo bonito. Fila para cima do primeiro. Para cima do segundo. Com o pé esquerdo. Tentou passe no comando para Yuri Alberto. Chega bem Rafael. Estufa o peito. Coloca a bola no chão. Pé direito do Lucas de Justin. Lançamento para Matheus Regis. Vai chegar Kaká na cobertura. Protegeu Matheus Regis. Brigou. Foi ao solo, não houve nada, sai jogando o time do Corinthians. E aí, CH, essa alteração, a entrada do Matheus Regis no lugar de Rafael Bilu. O Matheus Regis, que esteve envolvido aí fora de campo com alguns probleminhas, está reaparecendo. Ele é bom jogador, mas perceba que a parte física pesa muito, né? Nesse lance ele saiu na frente do jogador do Corinthians e o jogador do Corinthians com mais velocidade chegou, né, e tomou a bola. Mas vale, porque o Bilu tá cansado, né? Ficou, né, enxuriçando nesse segundo tempo, mas não jogou bem como jogou no primeiro tempo. Então eu acho que está certo, né, o nosso queridíssimo Maurício Souza. Como são as coisas, né? O Gabriel Mesquita fez uma defesa incrível. A defesa do jogo até agora, né? No chute do Romero. A bola vai para escanteio e no escanteio sofre o gol. O goleiro deve sofrer bastante, né? Não é fácil para ele. Com certeza, faz um milagre e depois a zaga dá de presente. Yuri Alberto, lançamento. Gabriel Mesquita saiu do gol, poderia ter pegado com as mãos. Deu um bico na bola, pegou do lado da bola, a bola saiu, é lateral para o time do Corinthians bater. É isso que está dizendo ali o Rafael. Olha, você poderia ter pegado com a mão. Mas o Gabriel Mesquita preferiu com os pés e a bola acabou saindo lateral para o time do Corinthians bater. Corinthians nesse momento com Garro, Memphis, Yuri Alberto, todo mundo em campo. Bola para Memphis Depay, acabou atropelando e empurrando o Rafael. O árbitro pegou a falta, tem falta para bater o time do Guarani pela direita do campo defensivo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Pintou cartão ali por Anderson Leite, por aquela jogada lá atrás, onde o Alex Santana saiu driblando todo mundo. Capitão do time do Guarani, portanto, é amarelado, é o primeiro cartão do jogo. Lucas Justin trabalha a bola com o Rafael. Rafael recobra o goleiro Gabriel Mesquita. Vamos chegar a 25 segundo tempo. Placar de 2-2 na Neoquímica Arena. O Guarani chegou a virar o jogo, mas agora há pouco o Romero empatou. A bola acaba saindo, não. Preferiu deixar a bola com o Léo Manal, o time do Corinthians, para ele recuar para o Hugo Souza. Pé direito na bola do goleirão, jogando todo de azul. Levanta a bola para o campo de ataque, ninguém do time do Corinthians, a bola fica de graça para João Vitor. Dominou de uma forma estranha, o time do Corinthians reclama um toque no braço, o árbitro manda seguir. Sai driblando o João Vitor, já ultrapassa a linha marcadora, aí soltou na ponta para Matheus Regis, cortou Bidu. Sobra da bola para Depay, Memphis Depay, meteu o lançamento para a velocidade do Yuri Alberto, tem velocidade também Rafael. Chega no carrinho, o zagueiro Bucrino coloca a bola para fora, tem lateral o time do Corinthians para bater. Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. São as lives no YouTube da Rádio Bandeirantes. A primeira live, Jogo da Ponte. A segunda live, Jogo do Guarani. Ou a primeira live, Jogo do Guarani. A segunda live da Ponte. A galera curtindo a nossa transmissão comigo e com o CH. Batistão, Tigrão, Gleger, Vladimir Catarino e Edu no Jogo da Ponte. E aqui os jogadores do Guarani estão reclamando que o Memphis Depay deve ter deixado a perna para cima de um jogador do Guarani que está caído. E aí, CH, o que aconteceu por aí? Eu sinceramente não percebi. Foi um lance sem bola. Os dois se encontraram, lance de jogo. Foi normal? Eu acho que foi normal. Normal. Bom, vamos para mais duas alterações. O primeiro a sair é o Lucas Justin, do time do Guarani, para a entrada do 22, que é o garoto Ian, né? Ian Henrique. E dali também o camisa 15, que vai entrar no Bugrão. E já já a gente confirma quem é que sai para a entrada justamente do camisa 15 do time do Guarani. Enquanto isso, eu aproveito para atualizar os resultados desta última rodada. Segue 2-0 Bragantino na Ponte.
2-1 para o Novo Horizontino fora de casa no Botafogo. Velo Clube 1-0 no Velo no Água Santa, que está sendo rebaixado. São Paulo 2-1 no São Bernardo. Nosso jogo 2-2. Palmeiras 2-1 no Mirassol. Noroeste Portuguesa 1-1 e o Santos está metendo 3-0 no time da Inter de Limeira. Tá indo embora o Anderson Leite. Anderson Leite e Lucas Justin para a entrada do Ian e do Vinícius Iush. É isso, CH? 2 alterações. É isso aí. Mexe num momento muito importante o técnico do Guarani, porque o jogo está indefinido, né? O Corinthians melhorou, o Corinthians está apertando nesse momento e o Guarani tem que tirar esses jogadores que estão um pouco mais cansados. E o Anderson Leite, vamos combinar, né? O Anderson Leite não fez um bom jogo, essa é a grande verdade, Boris. É isso aí. Portanto, 2 alterações no time do Guarani. Estamos com 27 minutos em segundo tempo. Sai jogando o time do Coringão. Bola para Kaká. Kaká empurra para Bidu. No primeiro terço do campo. Já aperta na marcação Matheus Regis. Ele recua para o goleiro Hugo Souza. Abandona a sua grande área. Chega pelo setor esquerdo. Com o pé esquerdo. Levanta a bola para o campo de ataque. Chega lá atrás. Rebate. Tira de qualquer maneira também Lucas Rafael. Tentou o balão. Matheus Regis vai brigar. Chegou o Kaká. Tentou. Dominou mal. Voltou para João Marcelo. Kaká consegue a recuperação colocando a bola para fora. A bola saiu. Tentou evitar ali o Breno Bidon, mas a bola já havia saído. Encontrão ali do Bidon com o Yuji. O Ju não gostou da chegada do Bidon. Por princípio de confusão, o árbitro já foi lá e resolveu a situação. Tem lateral para bater. Ian colocou na área para João Marcelo. Tirou a defesa. Briga Vinícius Yuji. Toca mal. Dá de graça para Romero, que liga no comando Yuri Alberto. Vai chegar primeiro Lucas Rafael tocando na bola. Vai tentar evitar a saída da bola. Não conseguiu. A bola sai a lateral no setor direito para o time do Corinthians bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha para o Sicredi. Você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Garro dominou, falta por trás para cima dele. Cometida pelo Lucas Rafael e pinta cartão para o zagueiro CH. Com justiça, né? Com justiça, ele deu um pontapé no jogador corintiano. Estava fazendo uma grande jogada ali na entrada da grande área. Tomou um pontapé por trás. Falta marcada e cartão amarelo para o Lucão, número 4 do Guarani. Rodrigo Garro sofreu, portanto, a falta frontal. O gramado da Neoquímica Arena não choveu, mas ele é molhado. É aquele gramado híbrido, é grama sintética barra grama natural. E por isso o Gabriel Mesquita sabe que vem chumbo grosso, está orientando a formação da sua barreira na trave direita. Tem falta para fazer a cobrança do time do Corinthians, que agora busca a segunda virada no jogo. O Guarani chegou a virar o jogo, levou o gol de empate. E agora está buscando o gol da virada do time do Corinthians. 29, segundo tempo. Você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Não esqueça de deixar o seu like. Para você que está chegando agora, compartilhe o nosso link pelos grupos de WhatsApp. Os grupos de torcedores do Guarani, grupo do futebol, dos amigos da família Domingão, a família reunida. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Garro e Memphis Depay, que também é cobrador. Vem para a cobrança, falta frontal. É bem distante, é verdade, o gol defendido pelo Gabriel Mesquita, mas não tem tanta distância para o Garro e para o Memphis. Autorizada a cobrança, partiu o Garro, a bola passa à direita, vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, bola desta, você não confirma. Última rodada, primeira fase, Paulistão Sicredi 2025. Na Neoquímica Arena em Itaquera. Corinthians 2, Guarani também 2. E aí, CH, o que você espera desta parte final do jogo? Segue 2-2 em Itaquera. O Corinthians, com a entrada dos titulares aí, melhorou bastante, né? O Guarani, que tinha até o controle da partida, agora não fica mais com a bola. O Corinthians pressiona. Né, a entrada de Garro, Yuri Alberto e principalmente Memphis Depay deram uma desorganizada nesse segundo tempo até interessante no Guarani, não é? O jogo está completamente em aberto. O que está muito interessante é essa briga do João Marcelo, briga futebolisticamente falando, com o Kaká e também com o Félix Torres. Os dois estão sofrendo com o menino bom de bola do Guarani. Aí se apertar, eles se entregam, hein? Não é difícil entregar, não. Já tentaram entregar várias vezes ali, que o Guarani não aproveitou. Bola para Emerson. Domina pelo setor esquerdo para o time do Guarani. Fez o passe curtinho para João Vitor. João Vitor empurrou na meia, recolheu, dominou Caio Melo, escapou da falta, tentou no comando para Emerson. Chega lá atrás para fazer o corte. Léo Maná. A bola bate ainda no Emerson, vai embora em lateral para o time do Corinthians bater. Léo Maná cobra, mas estava marcado aí o Garro.
Tapa de qualidade para Yuri Alberto, tento de cabeça, conseguiu o passe para Romero. Romero tenta evitar a saída, não consegue, a bola sai um pouco depois da risca do meio campo, a bola foi lá na galera. É lateral para o time do Guarani bater. Jogue com responsabilidade, jogue em KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 293/2024. Guarani, mesmo com esse resultado, está sendo eliminado no Campeonato Paulista, não prossegue no Paulistão em 2025 e agora vai voltar as suas atenções para a Série C, que começa no dia 13 de abril, vai ter mais de um mês. O técnico Maurício Souza que deve permanecer e a montagem da equipe, manutenção do elenco, visando evidentemente a sequência da temporada e o campeonato complicadíssimo que é a Série C, para voltar pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugrão vai disputar a Série C a partir de abril, claro, com cobertura total da Rádio Bandeirantes. Nós temos que colocar, eu acho que é pertinente, Boles, eu não sei o que você pensa, mas a campanha do Guarani, ela é absolutamente do tamanho desse time, não é? Não dava mais, sinceramente, não dava mais para exigir desse elenco cheio de problemas de montagem, um elenco limitado. Eu não esperava tamanha campanha, 13 pontos, eu acho que o time não sofreu com o rebaixamento, até sonhou com classificação. E dava, né? Era possível, não é? Era possível. Eu acho que tem vários jogadores muito interessantes para a Série C, mas evidentemente eu concordo com o amigo. Para a Série C o time precisa ser reforçado. A gente falou bastante isso, principalmente nos programas em dezembro, né? Quando o time começou a ser montado entre Natal e Ano Novo, né? Jogadores desconhecidos, mas sempre o Maurício Souza dizendo, até quando participou conosco em uma entrevista no Esporte em Debate, pode acreditar, são jogadores novos, mas com muita vontade acima de tudo, que eu conheço alguns. O Natal, por exemplo, foi um jogador que ele trouxe, né? Do Red Bull Bragantino, que foi campeão de aspirantes. Hoje não está jogando, mas vem tendo destaque nessa temporada e evidentemente fica uma expectativa boa para a sequência da temporada, principalmente na Série C. E o primeiro objetivo foi conquistado. O Guarani permanece na elite do futebol paulista no próximo ano. Aliás, estão caindo o Inter e Água Santa com 7 pontos. Cada vez mais está caindo, né? Aquela pontuação, um número mágico de 12. Estão caindo com 7 pontos, o Noroeste está escapando com 8, está empatando. Bola para o time do Guarani, trabalhando bola no campo de ataque. Dominou Emerson para João Vitor. João Vitor recolheu, dominou para Caio Melo, devolveu entre as linhas para João Vitor, pediu, recebeu Vinícius Yuji. Os garotos que disputaram recentemente a Copa São Paulo. João Marcelo, Yuji e Henrique não jogou, mas vem da base também, é ele quem domina pelo setor direito. Dominou, parou, prendeu, defensor para Matheus Regis. Tabela com Ian para Matheus, tentou linha lateral da grande área, deu um balão para a área para Caio Melo, tentou escorar de cabeça para trás para João Marcelo. Vai brigar ainda o atacante Bugrino, falta. Não, ele não deu. Ameaçou apitar, mas não deu a falta do Alex Santana. De qualquer forma, o Guarani ficou com ela. Caio Melo, por dentro para João Vitor. João Vitor recua, é o Guarani trabalhando a bola no campo ofensivo do Corinthians. O campo ofensivo no campo defensivo do Corinthians. Vinícius Yuji dominou mal. A bola deu escapada justamente por Memphis Depay. Já revirou, empurrou para Yuri Alberto, dominou, invadiu a área, vai marcar, tocou para fora. É que era o Yuri Alberto, hein? E vacilada do Yuji, perdeu uma bola ali onde não poderia perder e aí propiciou contra-ataque do time do Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians joga desse jeito, né? Na transição para recuperar e partir. Quase, o Guarani deu uma entregada e o Corinthians virou o jogo, CH. O Gabriel Mesquita fechou bem o ângulo, viu? O gol perdido, eu concordo com você, mas méritos do goleiro do Guarani, que saiu muito bem do gol. Deni Júnior com a 19 e vem aí o 23. Quem sai para a entrada do Deni é o Caio Melo. Para a entrada do Deni Júnior. Deni Júnior com a 23. Não, é que é 23, saiu 8, né? 23 é Raí Nascimento. Tá. E o Deni Júnior também entrou. O Deni Júnior era 19, é isso? Isso! E saiu João Marcelo e Caio Melo. Eu não tiraria o João Marcelo, não, viu, CH? Eu também não. De jeito nenhum. Não tiraria, não. O João Marcelo faz uma boa. A não ser que tenha pedido para sair, né? Correu demais também. Mas garoto novo, 19 anos, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Fez gol. Difícil, hein? Difícil ter pedido para sair. Foi mais opção aí do Maurício Souza. 35,5 segundo tempo. Placar de 2-2. Esta é a última rodada do Campeonato Paulista, primeira fase. Lançamento para Matheus Regis. Entre quarta defesa. Sobra da bola. Brigou ainda o time do Guarani, mas a sobra fica com Memphis Depay. E Henrique toca na bola. Memphis protege. A bola não sai. Marginal do campo. Setor canhoto. Ele volta a bola para Matheus Bidu. Pisocol. Argamassas rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou.
Morde, belisca, recupera a posse de bola o time do Guarani. Quem domina é Vinícius Iuji. Empurra na ponta para Emerson. Dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, pediu ali por dentro o Denis Júnior. Abertura para Raí Nascimento. Tentou girar para cima a marcação do Félix Torres. Girou, tentou Vinícius Iuji. Passou forte, Alex Santana tocou na bola, mas a bola volta em posse do time do Guarani. Matheus Sarará no círculo central. Enfiou no comando para Matheus Regis. Chega bem Bidu na cobertura. Recupera para sair jogando pro timão. Ô, Leandro. Oi, fala que eu discuto. Por favor, atualize os resultados, porque parece que tem novidade por aí. Lá em Mirassol. Lá em Mirassol tem empate do Mirassol, olha aí, ó. Mirassol empata o jogo com esse resultado. A Ponte volta a se classificar mesmo com a derrota, é isso, né? Volta a se classificar mesmo com a derrota. Empata o jogo, portanto, o Mirassol. Aqui vem para o programa de ataque o time do Corinthians. Memphis Depay cruzou para a boca do gol. Tira, Emerson, tirou de calcanhar. Ele conseguiu tirar de calcanhar. Sobra da bola, volta ainda de novo para o time do Corinthians com Bidu. Bidu para Alex Santana. Alex Santana empurra na ponta. Recolheu, dominou Léo Maná. Ele parou, prendeu, olhou, pensou. De novo para Alex Santana pela meia direita. Empurrou para Garro. Garro dominou, passou Léo Maná no fundo. Preparou o cruzamento. Acabou o campo, saiu. Bola acabou saindo, é tiro de meta para o Guarani CH. Tudo bem, eu sou fã do futebol do Garro, do Memphis Depay. Esses jogadores realmente são acima da média, mas no jogo de hoje é muita filigrana, hein? É muita gracinha, né? Preferem a gracinha do que a objetividade. É uma pena para o Corinthians, bom para o Guarani. Só tiro de meta. Tiro de meta já cobrado. O Guarani tem a posse de bola no campo defensivo. Estamos atualizando tudo para você aqui nessa última rodada do Campeonato Paulista. 2-2, Guarani e Corinthians. Foi seguro ali o João Vitor pelo Breno Bidon. Tem falta para fazer a cobrança o time do Guarani. Falta já batida. Tentando o lançamento para o Raí Nascimento, que chegou nessa parte final do campeonato. Entre quarta e defesa do Corinthians. Na sequência o Romero não consegue dar prosseguimento no lance. A bola acaba saindo. Tem lateral para bater o time do Guarani, lá pela esquerda no campo ofensivo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Ponte Preta, mesmo com o resultado de derrota, vai se classificando. Esse jogo está sendo transmitido no YouTube da Rádio Bandeirantes com a narração de Carlos Batista. O nosso tá 2-2. São duas lives para você acompanhar os times de Campinas nesta última rodada do Campeonato Paulista. Número João Vitor. Pé direito na bola, empurra para Ian Henrique. Ele recolhe e domina pelo setor direito. Já ultrapassa ali na marcatória. Deixa o curtinho para Matheus Regis. Abre o jogo para Denis Júnior. Pé direito na bola. Tentou a inversão da direita para a esquerda. A bola foi curta. Léo Maná faz o corte. A bola sai. Lateral para o Guarani bater. Vamos bater 39 segundo tempo. 2-2. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa. Tem ainda a toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. O Guarani não jogou uma bola redonda, não, mas foi muito brioso, viu? O Guarani faz um jogo de bastante entrega, vontade. Evidentemente que não agrada o futebol porque há limitação técnica. Mas não é fácil segurar o Guarani, o Corinthians, o Guarani. Depay, mano a mano, tentou a finta, demorou demais para tocar, para finalizar e facilitou o corte da defesa bugrina. Na sequência, Matheus Regis brigou. Aí foi no grito, né, do Breno Bidon com o Regis. Ganhou o lateral o time do Corinthians. Breno Bidon deixou para Memphis Depay, que sinaliza para o Bidon passar. Ele traz a bola para o pé direito. Boa bola para Bidu, tá na área, tentou bater cruzado, a bola bateu, rebateu, Gabriel Mesquita. Sai do gol para fazer a defesa, completando o CH. Evidentemente que o Guarani tem que suportar mais uns 7, 8 minutos aí para tentar levar pelo menos um empate para Campinas, que não resolve absolutamente nada, mas eu estou destacando a valentia do time, né? O time melhorou no segundo tempo, não é? Teve chance de fazer mais um gol pelo menos, né? Fustigou o Corinthians, independente da escolha que o Ramon Dias tenha feito de colocar um time alternativo. De qualquer maneira, a impressão que eu fico, depois de um início de primeiro tempo ruim, que o Guarani realmente fez uma boa partida contra o Corinthians. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Corinthians para ataque, sofreu a falta o Romero, o Corinthians levou vantagem, tirou a defesa, a bola voltou para Alex Santana. Pé direito na bola, faz a inversão, a bola chega na esquerda para Memphis Depay. Mata o peito, coloca no terreno, cruzou para ninguém. Direto pela linha de fundo, é tiro de meta. O Gaco dá uma bronca, não sei se foi no juiz ou no Depay.
Ele tava livre lá do outro lado, é só tiro de meta, errou agora o holandês, CH. Ele matou no peito, é a filigrana, né? O gracejo. O Garro tava livre, né? A melhor opção seria ou o Bidu do lado esquerdo. Aí ele fez isso aí que você narrou. 2-2 o jogo, 2 gols pro Corinthians marcados pelo Romero. Os gols do Guarani, Bilu e João Marcelo. Guarani chegou a virar o jogo. Tem lateral o time do Corinthians nesta reta final. Bola para Rodrigo Garro. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, saiu driblando, mas na contra-ofensiva. E com isso o Guarani se posta lá atrás. Garro quem domina. Pé esquerdo na bola, tentou o lançamento do comando para Depay. Escorou de cabeça. Yuri Alberto rolou, Alex Santana no canto. Espalma Gabriel Mesquita. Mais uma grande defesa do goleiro Bugrino. Mais um cruzamento para a área. Subiu para afastar Lucas Rafael. Pressão no timão. Rodrigo Garro pela meia para Alex Santana. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou no comando. Fez o passe, boa bola para Romero. Romero domina, pé direito, bate para fora. E tem gol importante na rodada. O Palmeiras de novo na frente. Gol do Alain. Garoto Alain marca para o time do Palmeiras 3-2 para o Verdão. Estado que vai eliminando a Ponte. E aí, CH, essa defesa do Gabriel Mesquita. Que defesaça, hein? Aliás, o do Alex Santana. Verdade. Na entrada da grande área, ele tá fazendo uma boa partida, o Mesquita. Um dos destaques do Guarani. Outra, foram duas, né? Teve um lance do Romero, foi a queima-roupa, e essa mais difícil, né? Boa defesa. Essa também foi difícil, mas a primeira foi mais. É isso aí. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Você curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos no YouTube. Ainda dá tempo, hein, de você deixar o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E amanhã, claro, dentro dos donos da bola, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, tudo sobre esta última rodada da primeira fase do Paulistão Sicredi. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br, ligue para 0800 1102. Alta para cima do Deni Júnior. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. O Rafael tá pedindo para ir lá para a área, porque na bola parada o Guarani está buscando o terceiro gol, o gol que pode ser o da vitória. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SBA/RMF 293/2024. Falta para o time do Guarani bater 2-2 o placar do jogo, reta final na Neoquímica Arena. Vem para a cobrança Matheus Sarará. Olhar fixo, concentrado na entrada da grande área. Tem o Rafael, tem o Lucas Rafael, tem o Deni Júnior e tem o Matheus Sarará pronto para fazer a cobrança. O árbitro autoriza, pé direito na bola, Sarará cruzou para a boca do gol, tira a defesa. Pode ficar para o time do Corinthians com o Garro, tem que segurar agora o Bugrão. Aí Nascimento chega na frente da marcação do Alex Santana. Vê a passagem de Léo Maná, devolve para Alex Santana. Tenta saída rápida o time do Corinthians, de 3 dedos, lançamento, corta bem Rafael. Deni Júnior com a sobra, deixou curtinho para João Vitor. João Vitor recolhe, domina, tem a passagem do Ian, bola curta. Ian foi para dividir a lateral para o Guarani. E nem que reclamar. Ah, juiz. Aí foi caseiríssimo. Claramente a bola bateu por último no jogador do Corinthians. Garro cai, ele não dá falta, manda seguir. João Vitor fica com a sobra. Ia lá, rapaz, Matheus Sarará foi tirar uma onda do Garro. E aí pintou o clima. O Matheus Sarará pediu pro argentino parar de catimbar e se levantar. O Alex Santana lá, foi lá, comprou a briga, dá empurrando o Sarará. O Sarará deu uma intimidada no Garro, hein, CH? Ah, foi ali, né? É muita gracinha, né? Mas não foi nada, né? O Garro tá de brincadeira. É isso que o Sarará, com razão, tá dizendo, né? É verdade. Reclamou, ele se jogou. Faz muita milonga, né? Aliás, a gente conhece... Milongueiro. E a arbitragem tá efetivamente tomando conta. Eu não acho que o árbitro tá indo mal, não. Pelo contrário, não é? Ele tá levando a coisa numa boa, não distribuindo muitos cartões, não é? E agora tá tentando explicar pro Garro para ele parar de milonga. O time do Corinthians tá pedindo agilidade pro árbitro, mas ele tá fazendo o correto. Quem iniciou toda essa confusão foi o Garro por tentar jogar o árbitro, né? A torcida contra o árbitro em uma falta que não existiu. Claro que não justifica também o Sarará, vai lá, enfim, mas é o instinto do jogador. Já estamos com 45, tempo regulamentar esgotado, vamos até 40, mais 50, é isso, CH? Isso! Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Olha, o jogo da Ponte ainda está na reta final, é exemplo do nosso, né? Então, qual jogo terminar primeiro, muito provavelmente o jogo nosso termine primeiro, a gente vai direto com o Batistão. Aqui o Garro, boa bola para Memphis, tá na área, dominou, bateu cruzado, tira, bem colocado lá dentro a zaga.
Entra e corta. Lucas Rafael colocando pra fora. Tem escanteio o time do Corinthians. Escanteio pro Coringão bater. Vem pra cobrança o Memphis Depay. Cobra curtinho, deixou pra Garro, passou o Memphis Depay, leva a marcação, pé canhoto, cruzou lá dentro, pra boca do gol, corta bem o Emerson, rebote pra Bidu, mata no peito, coloca no terreno, vai daí Bidu, não, prefere passar na ponta pra Garro, setor esquerdo, marginal do gramado, prepara o cruzamento a bem altura, toca na bola de cabeça e Henrique. Coloca a bola para fora, tem lateral o Coringão para bater. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bidu para Garro. Garro recolhe, domina pelo setor esquerdo para o time do Corinthians. Tentou o passe, bem marcado, perdeu. A chance para o contra-ataque. Vem embora o bonde do Bugrão. São 4 contra 3. Carrega a bola, Raí Nascimento, Vinícius Iuge para Matheus Regis. Devolveu para Vinícius Iuge. Recolheu, dominou pelo setor direito. 2 a marcá-lo. Insistiu no lance. Matheus Regis fica parado. Mesmo assim recebe. Entrada na grande área. Vem Guarani para Denis Júnior. Dominou, limpou, meteu na ponta. Bola para Vinícius Iuge. Ele olha para a área, não cruza. Rolou na entrada da grande área para João Vitor. Emerson abriu, pediu, recebeu, vai bater pro gol, Emerson ajeitou de novo, rolou pra Raí, tá na área, cortou, limpou, fintou, tentou bater, sobrou pra Matheus Regis, ele tentou o giro, foi desarmado, Alex Santana levanta a bola, tira parcialmente, a bola ganha altura, não ganha distância, ele próprio vai atrás da bola, Alex Santana toca de cabeça, a bola volta pra Garro, Garro meteu o lançamento pra velocidade do Romero, Guarani tem que tirar de qualquer maneira, Lucas Rafael não conseguiu, Yuri Alberto tá na área, dominou, limpou, vai marcar Gabriel Mesquita, tocou na bola, salvou, voltou pra Romero, cruzou pra Depay de cabeça no canto, na trave no rebote, incrível, a bola não entra! Incrível, a bola não entra, Gabriel Mesquita vai atrás e salva de novo o Guarani CH. O Gabriel Mesquita fez 2 milagres. A primeira foi pra cima do Yuri Alberto. Aí o Memphis Depay estava efetivamente fazendo o gol. A bola bateu na trave, na cabeçada e voltou pra dentro da área, não é? E ele com tapinha. Olha, o tapinha tirou do Yuri Alberto, que estava ali em cima da linha. Bateu no braço do Yuri Alberto, a bola entra daí. Eu achei que no início, na origem, estava impedido o Yuri Alberto. E olha, eu já tinha reparado nisso, agora com essa imagem ficou nítido. Quando o Depay toca de cabeça, a bola bate na grama e o Morrinho, que é para ser artilheiro, jogou como zagueiro. Porque a bola bate, ela muda a direção e toca na trave. Não sei se você teve a mesma percepção. Foi a sorte, é verdade. É isso que aconteceu. No replay deu para ver efetivamente o que aconteceu. O Guarani escapa de tomar o 3º gol, mas o Gabriel Mesquita, para mim, depois disso, é o craque do jogo. Aí o sem dúvida. 2-2 o placar do jogo, mais uma falta dura, o Depay vai lá, dá uma bronca pra cima do garoto Ian Henrique, acaba recebendo o cartão, o jogo tá parado, jogo quente nessa reta final, Corinthians quer ganhar, claro, não quer nem saber, o Guarani evidentemente não quer perder. Chegamos a 49, eu continuo achando, se a bola entra, agora os dois vão lá e acabam se cumprimentando, se a bola entra não valeria, pra mim tava incompleto o impedimento, primeiro o Romero quando domina pelo setor direito, depois quando ele faz o passe pro Yuri Alberto, mas como a bola não entrou, o lance não foi revisado. E agora impedimento do Garro. Está impedido o ataque do Corinthians. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Está terminando a primeira fase do Paulistão Sicredi 2025, com as definições dos classificados, dos 8 classificados, dos 2 rebaixados, e o campeonato segue firme e forte, claro, com cobertura da Rádio Bandeirantes. E aqui vem Guarani, aí Nascimento, incrível, dominou mal, uma bola açucarada do Emerson, sobra da bola, volta para o time do Guarani com Denis Júnior, na passagem, sobrou para João Vitor para Sarará, talvez o último lance do jogo, bola na ponta, Emerson recolheu, dominou, colocou curtinho para Vinícius Yudi, para Emerson, boa, a bola tá na área, bateu cruzado pra boca do gol, Hugo Souza. Tranquilo para fazer a defesa no momento em que apita Murilo carrega Vitor. Não há tempo para mais nada, termina o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Guarani também 2, vem aí o Batistão. Nos lares brasileiros, levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado. Jean Dias cobrou a falta, rasteirinho para João Gabriel, para aberta pela esquerda para Vitor Andrade, volta no Lucas Cândido e aí para fora, para a linha lateral. Time da Ponte estava integralmente no campo de ataque, apenas com 2
ali próximo do círculo central e os demais próximos da entrada da grande área. Não era hora de perder essa bola. O Batista, a Ponte vai se despedindo do campeonato, tendo a 4ª melhor campanha. Apita o árbitro. Pois não, Edu? Não, acabou em Mirassol, o Palmeiras venceu 3-2. Acabou em Mirassol, Palmeiras 3-2, Palmeiras se classifica e a Ponte se despede do campeonato, mas a torcida reconhece, aplaude aqui o time da Macaca. A Ponte fez um grande campeonato e por força do regulamento, com 22 pontos, está fora da etapa seguinte da competição. Termina e lá na Neoquímica Arena, em Edu, como é que estamos? Terminou 2-2, o Romero fez... o Romero fez 1-0. O Romero fez 1-0 o Corinthians, o Rafael Bilu empatou para o Guarani, o João Marcelo 2-1 Guarani e o Romero empatou de novo 2-2. O Guarani está fora. Leandro Boles, e aí, Boles, como é que foi o jogo? Batistão, um abraço pra você. Olha, no finalzinho, o Corinthians queria vencer, colocou a cavalaria, o Corinthians fez 5 alterações de uma só vez quando o Guarani virou o jogo com o João Marcelo. Na parte final do jogo, o Corinthians teve oportunidades, foi um jogo mais de trocação, uma bola na trave, jogo bastante intenso. De qualquer forma, o Guarani se despede de forma honrosa do Campeonato Paulista, 2-2, jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Batista. E para você, CH, a opinião do jogo, o time do Guarani na última e derradeira representou bem o futebol de Campinas nesse jogo? Sem dúvida alguma, o time muito guerreiro, melhorou no segundo tempo, o Guarani teve chance de fazer o terceiro gol, mas o Gabriel Mesquita realmente hoje pegou até pensamento. Foi um bom jogo de futebol e eu acho que o Guarani terminou o Campeonato Paulista de uma maneira muito positiva, Batista. Abraço para o Leandro Boles e também para o Carlos Henrique, o bate pesado. E eles retornam ainda dentro do apito final, falando mais, contando a história deste jogo na Neoquímica Arena. E nós ficamos por aqui hoje. Quero mandar um grande abraço para o Gil Kleber. Ele que é o coordenador da Rádio Bandeirantes hoje, completando aniversário. Gil Kleber, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Que Deus te abençoe e ilumine, que realmente você tenha muita saúde, que é o mais importante. Gil Kleber, hoje completando aniversário. E na sequência, vem aí apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, público total 8.696, renda 198.000, Ponte 0, Bragantino 2. Olha, até 41 segundo tempo, estava 2-2 em Mirassol, resultado que colocava a Ponte classificada na segunda posição, mas aí o Alan marcou os 41, gol do Palmeiras, hein? Mirassol 2, Palmeiras 3, Palmeiras fica com a vaga, a Ponte fora. Neoquímica, Corinthians e Guarani 2-2, Romero 1-0 Corinthians, Rafael Bilu empata no final do primeiro tempo 1-1, começa o segundo tempo João Marcelo 2-1, e aí o Romero a 20 empata 2-2, Corinthians estava classificado, o Guarani fica de fora. Posição nesse momento aí, meu caro Vladimir Catarino Majestoso. Tá pensando... né, Edu? Oi, Edu, cheguei? Chegou. Praticamente vazio, viu, Edu? Torcedor Ponte Pretano saindo rapidamente do estádio. Não houve vaia, claro, não houve crítica, mas também foi um balde de água fria esse gol marcado aí pela equipe do Palmeiras. A Ponte se despede com a 4ª melhor campanha do campeonato, teria se classificado em qualquer outro grupo, mas regulamento todo mundo assinou, todo mundo sabia que poderia acontecer. O que aconteceu, a Ponte se despede do Campeonato Paulista e agora foca na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, Edu. Até o craque. Até já. Quarta-feira tem Copa do Brasil, hein? A Ponte joga no Espírito Santo. Bom, vamos aos resultados e como é que fica Santa a próxima Catarina. fase? Santa Catarina, né? Isso, pega o Concórdia. Concórdia, Santa Catarina, lá em Concórdia. Vamos aos resultados aqui então. Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 2, Guarani também 2, Mirassol 2, Palmeiras 3, Inter de Limeira 0, Santos 3, Neymar fez um gol olímpico e deu uma assistência. Em Bauru, Noroeste 1, Portuguesa também 1, Rio Claro, Velo Clube 1, Água Santa 0, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, e no 1º de maio, São Bernardo 1, São Paulo 3. Muito bem, rebaixados, Água Santa e Inter de Limeira. Água Santa, Inter de Limeira rebaixados para a Série A2, Noroeste e o Velo Clube que subiram ano passado permanecem. Vamos lá, no grupo A, Corinthians termina em primeiro com 27, em segundo Mirassol com 16. Então, quartas de final, Corinthians e Mirassol, mando do Corinthians, Neoquímica, partida única, hein? Se der empate é pênalti. No grupo B, o Santos terminou com 18, em segundo Bragantino 17, em terceiro Guarani 13, em quarta Portuguesa com 13 também. Mesmo se o Guarani tivesse vencido, não se classificaria. Então o Santos vai pegar o Red Bull Bragantino, manda do Santos, deve ser na Vila. Terminou empate, é pênalti. Grupo C, São Paulo tem 19, em segundo Novo Horizontino com 18, em terceiro Noroeste 8, em quarto Água Santa 7. São Paulo pega o Novo Horizontino, mando do São Paulo no Morumbis. E o grupo D, São Bernardo 23, em segundo Palmeiras também 23, em quarta Ponte 22, em quarto Velo Clube com 13. Então o São Bernardo tem 23 pontos, mesma coisa que o Palmeiras, mas o São Bernardo tem uma vitória a mais que o Palmeiras. Então o mando do São Bernardo vai ser no 1º de maio, ou algum lugar que a federação assim estabelecer, pelo menos o mando é do São Bernardo e Palmeiras. É jogo único, repito, se terminar empatado é pênalti, e depois vamos para as semifinais. Semifinais também é partida única, empate é pênalti, só a grande final em 2 jogos. Vamos lá, eu começo com Greger Zorzin, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2, Zorzin. É triste, né, Edu? Porque campanha extraordinária do time da Ponte, mas na última partida, né, onde ela poderia aí
ter feito um jogo um pouco mais equilibrado, ter iniciado a partida de uma forma diferente. Tudo bem que teve aquele pênalti duvidoso, que na minha opinião não houve pênalti, onde a Ponte foi prejudicada, mas não fez por onde, né? Não fez. Tudo bem que enfrentou um time bem organizado, defensivamente o Bragantino marca muito forte, aproxima demais as linhas, um bloco bem ajustado, bem próximo, e aí a Ponte tentava, errava muitos passes também, passes de transição. Alguns jogadores não conseguiram ter aquela mesma efetividade das outras partidas, e aí é futebol, gente, futebol é assim mesmo. Um dia você não vai estar numa noite legal, numa tarde inspirada, e não consegue manter o mesmo nível. Foi o que aconteceu, né, com alguns jogadores. Agora, não dá para tirar o mérito também do time pontepretano, fez um belíssimo Campeonato Paulista, buscou até o fim, mas infelizmente estava numa chave muito competitiva, né, muito dura, muito difícil, onde você vê aí o desespero, Palmeiras classificando, fez um gol ali, faltando 5 minutos para terminar a partida, o Palmeiras foi lá e fez o terceiro gol, conseguindo de vez se consolidar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora é levantar a cabeça, continuar o trabalho. Eu fiquei até... A gente sabe como é que é o futebol, né? E o torcedor reconhecendo, Batista trouxe essa informação ao lado do Catarino, que a torcida estava aplaudindo o time, e é isso que tem que fazer mesmo. O primeiro objetivo da Ponte era se manter na Série A do Campeonato Paulista, não é isso? Conseguiu se manter e fez um campeonato extraordinário, jogando de igual para igual com todos os times, com vários times aí, inclusive vencendo o São Paulo no Morumbi na última rodada. Então, não dá para tirar o mérito. O campeonato realmente foi muito bom da Ponte e agora é buscar o próximo objetivo. Qual que é o próximo objetivo? É o acesso na Série C. Então o primeiro objetivo foi concluído, tá tudo certo. Agora é buscar o segundo objetivo do ano, que é o acesso na Série C. Então vou repetir, apesar de achar que teve alguns jogadores que ficaram devendo, tecnicamente falando, a Ponte tentou, buscou, lutou, criou, né? Mas esbarrou também num time organizado, num time bom tecnicamente e que está começando a se encontrar, né, dentro do campeonato, dentro do próprio Campeonato Paulista. O Red Bull que iniciou muito mal o ano e de repente se organizou, se achou, se encontrou e hoje a gente percebeu, eu particularmente vi que o time do Bragantino é um time que começa a criar um corpo, com alguns jogadores chegando, com alguns jogadores de qualidade, tendo um sistema defensivo muito forte, né? E sendo um time cirúrgico. Vai, faz o gol e volta para se organizar, para marcar e para não dar espaço para o time adversário. Então, Edu, primeiro objetivo concluído da Macaca, que é a permanência. O torcedor fica chateado porque esperava, ficou esperançoso, né? Vai para a última rodada dentro e aí acaba sendo derrotado em casa e fica fora da classificação. Mas está tudo certo, o Campeonato da Ponte foi brilhante e belíssimo, Edu Pinheiro. Muito bem, lembrando que na segunda parte o CH e o Boles, eles participam e dão a opinião sobre Corinthians 2, Guarani também 2, estava 1-0 Romero, Corinthians 1-0, Rafael Bilu empatou, segundo tempo o João Marcelo virou 2-1 Guarani e o Romero empatou a 20 minutos 2-2. Tivemos ainda Mirassol 2, Palmeiras 3, Inter de Limeira 0, Santos 3, Noroeste 1, Portuguesa também 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Rebaixados Inter de Limeira e o Água Santa, quartas de final, Corinthians pega o Mirassol, mando do Corinthians, Santos e Bragantino, mando do Santos, São Paulo e Novo Horizontino, mando do São Paulo, São Bernardo e Palmeiras, mando do São Bernardo, partida única, deu empate, é pênalti. Oi, Tigrão, público no majestoso, 8.600, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2. Eu acho que, meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, que a desatenção com que a Ponte começou o jogo, meio sonolenta, meio desconcentrada, e o gol que ela tomou a 1 minuto de jogo no primeiro tempo, o gol do John, contou a história do jogo e mudou a história do jogo e acabou estabelecendo o produto final da partida, ou seja, a Ponte viu a sua estratégia ir por água abaixo, que a Ponte ia esperar o Bragantino.
A Ponte ia aguardar, o Bragantino também precisava da vitória, porque ele não sabia o que ia acontecer lá na Neoquímica Arena entre o Guarani e o Corinthians. Então ele ia agredir a Ponte, até pelo seu DNA. E a Ponte ia tentar fazer aquele jogo de espera e reativo muito eficiente, que rendeu a ela 5 vitórias fora de casa. Só que hoje deu errado. No começo da partida, uma bola boba, o Everton Brito tenta cortar e faltou um pouquinho, uma bola de linha de fundo do Bragantino que é tocada para trás, ele se atira na bola, não consegue fazer o corte, ela se oferece pro John, que chuta, há um desvio no meio do caminho, tira o Diogo Silva do lance, ele estava inteiro, mas acabou não conseguindo chegar em função do desvio, e aí o Bragantino fez 1-0, quando ele fez 1-0, ele falou, agora eu não vou mais, agora eu vou, mas vou na boa, e puxou as linhas para trás. E aí a Ponte passou a viver dentro do jogo aquele drama que ela viveu durante todo o campeonato, contra o Botafogo, contra a Portuguesa, contra o Corinthians. Dentro de casa, a Ponte não consegue propor o jogo, porque o adversário joga com linhas mais baixas. Foi isso que aconteceu. Não que o Bragantino tenha se retrancado. Tanto é que ele foi atrás do segundo gol e acabou encontrando num pênalti que para mim não ficou caracterizado. Mas não é isso que definiu a história do jogo. Com 1-0, o Bragantino também teria se classificado. E a Ponte, ao tomar o gol, além de ter que mudar a sua estratégia, além de ter que sair mais do que sai de costume, ela encontrou a velha dificuldade de todas as partidas em casa, onde ela não consegue perfurar uma marcação adversária bem executada, por não ter um sistema de criação de meio campo, de transição meio campo-ataque, que alimente bem o ataque e que envolva a marcação do adversário. E aí, além da questão de ter que rever a estratégia, a Ponte ainda teve contra si o fator emocional. Tomou o gol, se desestabilizou completamente, começou a errar muitos passes, e aí, num passe errado do Simon, sai a jogada enfiada em contra-ataque, e aí o Vinicinho, para mim, não foi derrubado, simulou um tranco de corpo do próprio Simon, e o Red Bull executa o seu segundo gol na batida do pênalti com o Lucas Evangelista. 2-0 no primeiro tempo, a Ponte lutou muito, até criou algumas situações interessantes com chutes de fora da área, já que o time não consegue penetrar, mas estava numa tarde, numa noite feliz, inspirado o Cleiton, goleiro do Bragantino, e ele foi neutralizando. Eu acho que a Ponte fez um grande campeonato, o regulamento é um monstrengo, como pode um time com 22 pontos e fazendo a 4ª melhor campanha não conseguir entrar entre os 8. É uma coisa surrealista, é uma coisa absurda, é uma comédia, mas eu não vou falar aqui de regulamento, porque não fui eu que criei o regulamento e nem fui eu que assinei concordando com o regulamento. Estava lá, tem que ser cumprido, frustrante a desclassificação, sim, mas a torcida da Ponte, eu acho que fica satisfeita com o grande campeonato que o time fez, com partidas muito boas tecnicamente, dentro de uma estratégia de jogar reativamente. Essa é a história do jogo numa tarde, onde custou muito caro, numa noite, né? Custou muito caro para a Ponte ter entrado meio desatenta e ter tomado um gol logo a 1 minuto de jogo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. É importante realçar também rapidamente, sem entrar muito em detalhes, é que esses 8 que hoje se classificam, começa a nascer aqui a Copa do Brasil. Esses 8 que passam é que tem prioridade na classificação geral e aí nasce vaga para a Copa do Brasil. Quanto mais paulista for na Libertadores, vai abrindo vaga. O São Bernardo, ano passado, somou 21 pontos, mas não foi para as quartas de final. A Portuguesa, que foi eliminada de cara pelo Santos, a Portuguesa somou, no geral, 11 pontos. E a Portuguesa está na Copa do Brasil. Por quê? Porque ela passou para as quartas de final. O grupo em que ela estava permitiu que ela se classificasse. Logo de cara foi eliminada pelo Santos. Você vê, a Ponte somou 17 pontos. Terminou como 7ª. Por quê? Porque a Ponte foi para as quartas de final. Tomou 5 do Palmeiras.
mas garantiu vaga na Copa do Brasil. São os que se classificam, que tem prioridade para ir para a Copa do Brasil. Mas mesmo assim, certeza mesmo, os clubes que vão para a semifinal, esses vão para a Copa do Brasil, porque São Paulo tem 6 vagas, segundo o regulamento da Copa do Brasil, é pelo ranking das federações. Diz o regulamento, a Federação Paulista tem direito a 6 vagas, 6 clubes, né, que saem do Campeonato Paulista. Só que se entre esses clubes tem gente que vai para a Libertadores, Paulista vai para a Libertadores, vai abrindo vaga. O Santos foi campeão da Série B, abriu vaga porque entra na terceira fase da Copa do Brasil o campeão da Série B, que é o caso do Santos. E foi assim que nasceu, então, vaga para Bragantino, Novo Horizontino, Inter de Limeira, Ponte e a Portuguesa na Copa do Brasil desse ano, estreia agora no meio de semana. Muito bem, Ponte 0, Bragantino 2, vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Sim, amigo Batista, que coisa, hein? Que coisa. Até 41 segundos do tempo. Que coisa, Edu, que coisa. E você falou, não, peraí, foi anulado, foi. Criou aquela expectativa. Olha, esse Mirassol e Palmeiras deu muita emoção, mas o Palmeiras marcou aos 40. Não, e o pior, Edu, só contando um bastidor aqui, né? Nossa senhora. É do lado aqui da cabine ficam vários torcedores da Ponte. E eles ficam ali o tempo inteiro, né? Passam aqui, é legal, cumprimenta, chama pelo nome, fala que é ouvinte da Rádio Bandeirantes. E aí eles vieram e perguntaram aí, anulou o gol do Palmeiras? E eu disse, sim, anulou o gol do Palmeiras. E criou uma imensa expectativa, porque um foi falando pro outro. Aí daqui a pouco, não anulou o gol do Palmeiras. Pô, aí realmente foi aquele balde de água gelada na cabeça do torcedor, né? É muita informação, já muita velocidade, né? Então um quer falar mais rápido que o outro e tal, mas é legal isso aí. Queria, né, que ele foi, não foi, não é aquele momentâneo, né? Agora, quando saiu o gol do Léo Gamalho empatando aos 34, foi uma bela emoção aí, 2-2. Mas aí não segurou. O Palmeiras jogou muito hoje, perdeu muitos gols. E é isso aí, por pouco, hein? Só o Mirassol colocaria a Ponte hoje. Mas tem sugestão de craque? Pintou o campeão, né? Aliás, o Palmeiras é assim, ou ele não chega nesse tipo de regulamento, ele chegou em todas. E de 5 finais, esse regulamento foi 2017. Que começou, né? De 5 finais, ele ganhou 4. Ele só perdeu aquela para o São Paulo, do Dorival Júnior. Então, meu filho, quando o Palmeiras chega, aí é difícil, hein, Edu? Tanto é verdade, você viu, o buchicho hoje era o seguinte, não era a Ponte que o Palmeiras ficou de fora, porque se a Ponte entra, não foi a Ponte que entrou, o Palmeiras que ficou de fora. Era o buchicho do dia, né? Mas, enfim, segue o jogo, fica a expectativa agora da Copa do Brasil quarta-feira, né? E o craque, amigo Batista? Sim, olha, não teve assim, o craque do jogo foi o Cleiton, né? Ele realmente pegou bolas inimagináveis. Mas na Ponte teve uma atuação média de todos os jogadores. Mas o Lucas Cândido foi o cara que mais teve condições de fazer o gol da Macaca. Cheguei até a dizer, olha, se eu fosse o treinador, colocaria o Lucas Cândido no jogo de hoje, jogando mais à frente ali na entrada da área. Em 3 oportunidades, 2 defesas espetaculares no primeiro tempo. E no segundo tempo ele tentou também. Então, para mim, Lucas Cândido é o craque do jogo, Edu. Meu amigo Batista, para você um grande abraço, bom descanso, uma ótima semana, até quarta na Copa do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, Batistão. Valeu, Edu, um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande abraço, valeu, Edu. Grande. Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu, ouvintes deste apito final, eu vou votar no Lucas Cândido, né? Foi o jogador que mais levou perigo, mais criou oportunidade de gol aí da Ponte Preta no jogo. Meu voto como craque vai pro Lucas Cândido, Edu. Volante Lucas Cândido, hein? Finalizou bem hoje, hein? Grandes chutes e tal, olha... Eu contabilizei 4 finalizações e uma cabeçada a Lucas Cândido. Oi, Gleger, o craque. Lucas Cândido.
Repita. Lucas Cândido. Pra saber se não é gravado, entendeu? Vai que ele mandou gravado. Repita. Não é gravado não, Edu. Nós estamos aqui ligados. Muito bem. Tigrão, o craque. Lucas Cândido. Repita. Lucas Cândido, o camisa número 25 da Ponte. Então, Lucas Cândido, o craque do jogo, esse Ponte 0, Bragantino 2, público 8.600. Daqui a pouco eu volto em nome de Brasitone. E a ficha técnica tem a defesa, tem o gabarito, mas por pouco, hein? Por pouco, tava 2-2 em Mirassol, 41 segundo tempo, o gol do Palmeiras, hein? E a torcida macaca vibrou aí no gol de empate do Yuri Castilho, né? Tava 1-0 Palmeiras, 32 primeiro tempo, Flaco Lopes. Yuri Castilho empatou aos 43, 1-1. Intervalo, a Ponte perdendo, mas tava se classificando a Ponte. Aí mal começou o segundo tempo, mas não deu um minuto, o Rafael Veiga. Será que foi falha do Muralha? 2-1 Palmeiras. E aí a Ponte perdendo, muda Léo Gamalho, gol do Mirassol, 34 segundo tempo, festa no Majestoso. Mas o quê? A 41, depois de 7 minutos, o Alain marcou o gol da vitória do Palmeiras. Ponte fora, Palmeiras dentro e segue o jogo agora. 20:56, Neoquímica, Corinthians e Guarani 2-2. Bugre chegou a virar, hein? Romero 1-0 Corinthians, 16 do primeiro tempo. Rafael Bilu num belo gol, a 42 empata. João Marcelo é o quarto gol no profissional de João Marcelo. Fez 5 na Copa São Paulo. A 11 segundo tempo, virou João Marcelo, 2-1 Guarani. E o Romero a 20 minutos, 2-2, mas o Gabriel Mesquita fez grandes defesas, hein? 2-2, Guarani ficou de fora. Eu volto já em nome de Brasitone, 20:56. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou. É 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica. Porém, uma informação sobre o Carioca. Ontem Flamengo 5, Maricá 0. Hoje Vasco 1, Botafogo 0. E Fluminense 3, Bangu 2. Então o primeiro, que é o Flamengo, a Taça Guanabara, o Flamengo vai pegar o Vasco, hein? Na semifinal, Flamengo e Vasco. A outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Olha, o Botafogo terminou em 9º lugar no Cariocão. Coisa incrível, hein? Que situação do Botafogo. Mais de 50 dias que não tem técnico. O Botafogo, depois de um ano espetacular, o Fogão começa com problema. Tem a Recopa agora sul-americana. Perdeu para o Racing 2-0 na Argentina. Na quinta, jogo da volta no Engenhão. Mas que situação do Botafogo, que perdeu aí a Supercopa do Brasil, né? Para o Flamengo. Bom, vamos lá. No Majestoso, Ponte e Red Bull Bragantino. Macaca com Diogo Silva no gol. Maguinho, lateral direito. 3 zagueiros. Emerson, Simon e Sérgio Rafael. E Arthur na lateral esquerda. No meio, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho. Na frente, Everton Brito e Jean Dias. Assim começou a Ponte. Só que, a 7 minutos, Arthur se machuca. Já estava 1-0. Entra João Gabriel. 7 minutos. Entra João Gabriel, sai Arthur. Depois tivemos, ainda no primeiro tempo, a 37, saiu Sérgio Rafael machucado. Entra Bruno Lopes. Como a Ponte perdia, aproveitou, tirou o zagueiro machucado, entrou o atacante Bruno Lopes. No intervalo, saiu Serginho, entrou Pedro Vilhena. E depois tivemos a 28, segundo tempo, mais 2, saiu Maguinho. Entrou Luiz Felipe e saiu Simon, zagueiro. Entrou Vitor Andrade, equipe do técnico Alberto Valentim. O Bragantino com Cleiton no gol. Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, uruguaio, e Juninho Capixaba. Matheus Fernandes, depois Eric Ramírez, Lucas Evangelista, Vinicinho, depois Fernando, La Quintana, uruguaio La Quintana, depois Gustavo Neves, John e o paraguaio Isidro Pita, depois Thiago Borbas. O técnico Fernando Seabra. Apitou Flávio Rodrigues de Souza. Olha, um monte de cartão amarelo aqui, hein? Para Ponte, Maguinho e Emerson. Para o Bragantino, Vinicinho, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Eduardo Santos. O Lucas Evangelista chegou a ser expulso, já tinha amarelo, levou um vermelho direto, aliás, ele levou o segundo amarelo e foi expulso, mas depois voltou atrás o árbitro. Isso aconteceu no segundo tempo, tá? A 15 do segundo tempo. Já estava 2-0. Os gols, vamos lá. Logo a 1 minuto, John faz 1-0 e a 29 minutos, pênalti. Simon faz pênalti em Vinicinho. E lá no gol da FEPAS, o Lucas Evangelista bate e faz 2-0. Público, 8.690 e a renda, 198 mil. Final, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo.
Sim, a defesa do jogo, vamos lá, deixa eu ver aqui, primeira proposta, vamos lá, 33, primeiro tempo, só dava Lucas Cândido, hein, como chuta de longe, tentou surpreender, mas que chutaço, Lucas Cândido, o goleiro do Bragantino lá no gol de entrada, e o amigo Batista narrava assim. Sérgio Rafael para Lucas Cândido, uma bomba, espalma Cleiton, com as duas mãos, subiu, mandou pra fora pela linha de fundo. Lucas Cândido ia fazendo um golaço, escanteio pra Macaca bater, Catarino. Já estava 2-0, né? Já estava 2-0 aqui, um gol a 33 do primeiro tempo, aí poderia mudar o jogo, né? 39, de novo Lucas Cândido, hein? De novo, gol de entrada. Só que aí o Emerson ajeita para Lucas Cândido, um pouquinho assim para lá da meia-lua, mas do jeito que veio, hein, Batistão? Levou na raça, conseguiu ganhar, acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu! E defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou pra fora pela linha de fundo. Que defesa! Cleiton, escanteou pra Macaca bater, Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada da ponte, a conclusão do Lucas Cândido e a ponte, o voo que deu o goleiro Cleiton pra fazer a defesa, linha de fundo, escanteio. Bom, até agora, 2 chutes do Lucas Cândido, 2 defesas aí do Cleiton. Olha, segundo tempo, o Lucas Cândido também teve a 5 minutos, que ele domina, né? Ele dominou, saiu da primeira, deu um toquito, saiu da segunda marcação e chutando, mas da meia-lua ali na entrada da área, a bola pingando, chutou por cima. E teve outra do Lucas Cândido, uma cabeçada a 18 minutos, foi pra fora. Mas a 36, vamos lá, mais um chute da ponte, Batista, é isso? Segundo tempo, o gol da Fepasa. Dominou, levou pra linha de fundo, pé direito, cruzou na área, vem pra Bruno Lopes, voltou Jean Dias, pé canhoto, bateu, que defesa! Com a mão direita, Cleiton, salva o time do Red Bull Bragantino, a bola volta, Lucas Cândido dominou, soltou para Pedro Vilhena, domina, tocando para João Gabriel. Sim, já tá valendo o primeiro, né? Tá valendo o primeiro, exatamente, muito bem. Foi o chute do Jean Dias. Oi, Gleger, são 3 propostas. Qual foi a defesa do jogo? A segunda, Edu, aos 39, no chute do Lucas Cândido lá no primeiro tempo. Defesa espetacular. Muito bem, segundo chute aqui, 39 do primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Acompanho. 39, primeiro tempo, canhotaça na bola do Lucas Cândido, grande defesa do Cleiton, lance que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Levou na raça, conseguiu ganhar, acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu! E defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo. Que defesa! Cleiton, escanteio para Macaca bater, Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada muito bem, já eu volto com o nosso gabarito, lembrando que hoje tivemos no Paulistão a última rodada, Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 2, Guarani também 2, Mirassol 2, Palmeiras 3, estava 2-2 até 41 segundo tempo, aí o Alain marcou o gol da vitória do Palmeiras classifica e tirou a Ponte. Inter 0, Santos 3, Neymar fez o gol olímpico, deu uma assistência, Bauru Noroeste 1, Portuguesa também 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Rebaixados, então tivemos aqui rebaixados, Inter de Limeira e Água Santa. O Corinthians pega o Mirassol, Santos pega o Red Bull Bragantino, São Paulo versus Novo Horizontino, mando de São Paulo, e São Bernardo e Palmeiras. Terminaram com 23 pontos, mas o São Bernardo uma vitória a mais,
O mando vai ser do São Bernardo, quartas de final, partida única, empate é pênalti. Agora, 21:09, já o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap. No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. E aí, Gleger, o que você achou desse Ponte 0 Bragantino 2, hein? Achei um jogo regular e melhor o segundo tempo. Pra você, Tigrão? Apenas regular e melhor o segundo tempo. Diogo Silva, não tem assim defesas dele aqui, se ele foi culpado. O primeiro gol parece que desviou, né, Gleger? Parece que desviou no Emerson. Desviou. E o segundo foi de pênalti. Hoje, Diogo Silva. Tem culpa nos gols, conceito regular. Vamos ao lateral direito, Maguinho. Tigrão, sabe que logo no início, antes do gol, o que aconteceu? A Ponte perde a bola no meio e aí tem um lançamento para esse menino chamado Vinicinho. Aí o que acontece? Aí o Emerson, ele se joga, coloca para escanteio. E nesse escanteio nasce o primeiro gol. Tem uma jogada lá pro Isidro Pita, que toca pro John chuta, bate no Emerson e entra, né? Mas o Maguinho é que cabeceou errado. Ele inicia o contra-ataque que dava origem ao escanteio, né? O Maguinho foi até 28 do segundo tempo. Essas e outras, o Maguinho, Tigrão. Mais ou menos no mesmo patamar da média do time, né? A Ponte hoje, sim, sem inspiração, né? Transpirou, tentou, mas é aquele desespero, aquele sacrilégio para tentar criar quando o adversário está com linhas baixas, regular para ele. Vamos ao trio de zagueiros, Gleger. Emerson, o Simon e o Sérgio Rafael. O Emerson é que salvou logo no começo, mas jogou para escanteio e nasce o gol aí do Bragantino. O Simon fez o pênalti, né? O Simon fez um corte importante a 13 minutos. Um baita de um corte no segundo pau, mas depois ele faz o pênalti. Não pênalti de vocês, não sei se acham que foi pênalti ou não, mas o lance ele faz a jogada do pênalti que o Lucas Evangelista bateu fazendo 2-0. Vamos lá, Sérgio Rafael foi até 37
do primeiro tempo. Então, Emerson, Simon e Sérgio Rafael. Hoje eu não gostei, Edu. O Emerson, vou dar um conceito regular, mas o Simon e o Sérgio Rafael, conceito ruim para os dois. Para você, Tigrão, Emerson, Simon e Sérgio Rafael. Regular para os três. Agora é o seguinte, o Arthur, ele foi o lateral esquerdo, só que ele se machucou com 7 minutos. Entrou João Gabriel. Quem que fez a esquerda? João Gabriel mesmo ou não? Houve uma inversão aí. João Gabriel. João Gabriel. Olha, o João Gabriel, Tigrão, ele teve uma oportunidade, aliás, você dizia, assim que o Arthur se machuca, né, você disse, olha, Alberto Valentim, eu não faria isso, não colocaria o João Gabriel. Mas teve um lance no segundo tempo, 4 minutos, lá no gol da Fepasa, uma bola que sobra na sem pulo para o João Gabriel. Mas ele pegou, lascou, né? Lascou, chutou por cima. Essas e outras, João Gabriel, Tigrão. Não comprometeu e não brilhou. Regular. Bom, vamos para o meio de campo. Léo Oliveira, Lucas Cândido, os volantes. Léo Oliveira e Lucas Cândido, o Jorginho, depois o Tigrão complementa também. Lucas Cândido, craque do jogo, com 4 finalizações, sendo 2 que ele acertou. 2 saíram. Vamos lá, o Gleger. O Lucas Cândido bom, foi bem no jogo, foi o craque da partida, e o Léo regular. Léo Oliveira e Lucas Cândido, os volantes, Tigrão. É por aí sim, eu acompanho. O Lucas Cândido ousou, né? Chutou, pelo menos fez as tentativas. Teve confiança, personalidade. Craque do jogo, do lado da ponte, conceito bom. E hoje errando mais passes do que de costume. Ansiedade lá em cima, a Ponte tomou o gol a 1 minuto do primeiro tempo. O Léo Oliveira joga mais do que jogou hoje, mas como sempre, lutando muito. Conceito regular. Olha aqui, Ponte 0, Bragantino 2, Neoquímica, Corinthians 2, Guarani também 2, Ponte e Guarani fora das quartas de final do Paulistão. Vamos ao Serginho, que foi o meia, o Serginho só foi o primeiro tempo, né? Depois entrou o Pedro Vilhena. O Serginho até que deu um lançamento pro Everton Brito, viu, Gleg? Era 22 do primeiro tempo. E o Everton Brito tirou do goleiro, mas ficou sem ângulo, não deu perna para continuidade, acabou finalizando, se jogando assim, mas a bola passou lá pro segundo pau, né? Serginho e Pedro Vilhena, um tempo cada um, Gleger. Pedro Vilhena regular, Serginho ruim, não pegou na bola. E a comissão de frente, Grão, Everton Brito e Jean Dias. Jean Dias tem uma finalização aí, que foi uma das propostas da defesa do jogo, né? Isso foi no segundo tempo, foi a 36 minutos. E o Everton Brito, Tigrão, no segundo gol, quase que ele consegue cortar na finalização, olha, no primeiro gol, perdão. Primeiro. No primeiro do John, e a bola passou, que ele com um pouquinho mais de atenção, ele teria cortado a bola. E o Everton Brito teve essa chance aí, o lançamento do Serginho, isso há 22 minutos, primeiro tempo, que ele tirou do goleiro, mas ficou sem ângulo para concluir. Hoje a dupla de ataque. Olha, eles lutaram muito, inclusive voltando para tentar ajudar um pouquinho no meio de campo e tal, mas ofensivamente muito bem postada a defesa do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Eles foram muito bem marcados, lutaram muito e ofensivamente produziram pouco. Regular para os dois pela luta. E eu incluo também, Tigrão, Bruno Lopes, que entrou no lugar do Sérgio Rafael no primeiro tempo. Atacante também, Bruno Lopes, Tigrão. Se mexeu para lá, para cá, tentou abrir espaço e tal, mas produziu muito pouco. Regular. Vamos lá, Gleger. Bruno Lopes, Everton Brito e Jean Dias. Regular para os três. Muito bem. Agora, Alberto Valentim. Só para concluir, para deixar registrado que o Luiz Felipe e Vitor Andrade entraram também, mas jogaram muito pouco, né? Vamos lá, o Gleger. Alberto Valentim, por aquilo que escalou, por aquilo que mudou, orientou, mas tomando um gol logo de cara, né? Depois toma outro também. Jogo complicado, o Gleger. Fez o que pôde fazer, né, Edu? Fez o que dava para fazer, mas enfrentou um time que estava numa tarde inspirada e veio para buscar a classificação com o pensamento e com o emocional mais encaixado do que a Ponte. Então o conceito do Alberto hoje é regular. Um abraço, boa noite, boa semana, Gleger. Valeu, Edu, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Tigrão, valeu. Valeu, Gleger, um abraço, até a próxima. Muito bem, Alberto Valentim, Tigrão. Ele teve o trabalho dele muito prejudicado por esse gol prematuro que a Ponte tomou a 1 minuto.
A estratégia foi para o ralo, porque a Ponte ia esperar, teve que tentar sair, aí não sabe sair. Não é que não sabe, não tem ainda material humano, sem o Elvis no time, sem alguém para fazer a transição meio-campo-ataque. Eu acho que isso aí prejudicou demais, ele teve que rever. Aí o time está condicionado a jogar com 3 zagueiros. Quando o Sérgio Rafael sentiu, ele vem com atacante, foi ousado, fez o que poderia fazer, mas de prático não deu resultado. O Bragantino hoje mais consistente, mais organizado, mais objetivo e também jogando muito no erro da Ponte. Você frisou aí os 2 gols, né? O primeiro, um toque errado de cabeça do Maguinho, gera o contra-ataque, o escanteio e o gol. O segundo, passe errado do Simon, a bola é trabalhada, é metida nesse menino Vinicinho, que é muito bom jogador, e o Simon já tinha voltado, deu o tranco nele, para mim legal, não foi pênalti, mas o juiz entendeu que é pênalti, botou na cal, e aí o Lucas Evangelista foi lá e converteu. Então o Bragantino, além de muito organizado, muito bem postado em campo, jogando com linhas muito compactas, ele teve um outro negócio, que é jogar em cima dos erros da Ponte. E hoje a Ponte errou mais do que de costume no belíssimo campeonato que ela fez. Então, sabe, não dá, o treinador, o que ele poderia fazer, ele fez. Mas dentro de campo, o gol a 1 minuto do primeiro tempo do Bragantino desarticulou taticamente, desmanchou a estratégia e ainda desestabilizou emocionalmente. Aí fica muito difícil. Ele tentou, até ousou, mas de prático, muito pouco. A sua ousadia não refletiu em uma mudança de panorama do jogo. Ainda assim, grande campeonato, não é o campeonato que está em jogo, aqui em avaliação, é o jogo de hoje, mas ainda assim ele leva um conceito regular, o bom Alberto Valentim. Beleza, Tigrão, para você então um grande abraço, boa semana, Tigrão. Obrigado, Edu, para você e para todos os amigos da Bandeirantes, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, Corinthians e Guarani 2-2, daqui a pouco as informações, a opinião do CH, do Boris também, a coletiva do técnico Guarani, Maurício Souza, já a coletiva do Alberto Valentim. Então hoje nós tivemos Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 2, Guarani também 2, o Romero 1-0 Corinthians, Rafael Biru empatou ainda no primeiro tempo, João Marcelo virou o Guarani 2-1 e o Romero empatou 2-2. Mirassol 2, Palmeiras 3 até 41 segundo tempo, estava 2-2, a Ponte estava se classificando, mas o Alain marca o gol do Palmeiras se classifica e a Ponte fica. Limeira, Inter 0, Santos 3, Neymar fez o gol olímpico e deu uma assistência, Santos classificado, Inter e Limeira rebaixada. Noroeste 1, Portuguesa 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Água Santa rebaixado também, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Então Corinthians pega o Mirassol, mando do Corinthians, Santos pega o Bragantino, Red Bull Bragantino, mando do Santos, São Paulo pega o Novo Horizontino, mando do São Paulo, São Bernardo enfrenta o Palmeiras, mando do São Bernardo. É partida única, quartas de final, começa final de semana que vem. Terminar empatado é pênalti. E aí já saem os semifinalistas. Vamos lá, a coletiva do técnico da Ponte, Alberto Valentim. Só aproveitar. Vai começar? A Ponte, ela é uma curiosidade, a Ponte, ela somou, tá no grupo D, né? Somou 22 pontos. Então, essa fórmula começou em 2017, né? Começou? Olha lá, Alberto Valentim, vamos lá. Do regulamento, nós temos que lembrar os números, né? Porque você mesmo... Aumentando agora, o som? Não vamos lamentar, isso. Mas me lembra que nós estaríamos classificados em outro grupo. Nossa quarta melhor campanha, 1 ponto do primeiro e do segundo do nosso grupo,
O grupo A, 5 pontos, diferença do segundo para o terceiro. 4 do grupo B, do segundo para o terceiro. 10 do grupo C do grupo C do segundo para o terceiro. Melhor campanha, quarta melhor campanha, melhor defesa. Tudo melhor visitante, bem lembrado. Então, esse balanço que eu faço hoje, lembrando que aqui é o que nós controlamos, é uma Ponte Preta em reconstrução. Com 19, 20 jogadores que chegaram, eu falei isso na vitória também, só para lembrar. Não é na derrota, não, nessa desclassificação, não. Com a comissão técnica chegando, um trabalho espetacular, sim. Por que não? Lógico que hoje estamos todos feridos. Noite sem dormir, sem problema, para mim. Mas eu falo que nós temos que dar os parabéns e virar a página, porque amanhã nossa temporada está só começando, tá? Então virar a página porque nós temos um jogo importantíssimo, que é uma final para a gente e não pode ser diferente na quarta-feira. Alberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Nós aparentemente vimos 2 Ponte Preta jogando no campeonato, né? Uma fora de casa, a melhor campanha como